Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Alô, amigos da Bandeirantes, Campinas e região, e nesse mundão pela internet, pelo YouTube, pelos aplicativos. Concentração e o microfone Bandeirantes. Antes PRC9, Rádio Educadora de Campinas, a nossa querida PRC9, aquele logotom sensacional, meu caro Gabriel Ribeiro, aquele logotom da Bandeirantes, da época da cadeia verde, amarelo, norte e sul do Brasil. Quantos e quantos derbys, a Bandeirantes foi a primeira emissora a transmitir um derby, década de 40, com Jurumá Brito. Sensacional! E com a imensa satisfação e alegria, com uma enorme responsabilidade, a gente abre esse microfone humildemente, inicialmente comandando a nossa equipe espetacular que há tanto tempo luta, trabalha no dia a dia, porque o derby, ele é todos os dias. Todos os dias, aqui tem o derby. Fala-se da Ponte, fala-se do Guarani. O Guarani contratou, a Ponte também tem que contratar. Aí um perde, outro fica bicudo. E aí então o outro também tem que ganhar. Então a disputa é milimétrica, é diária. O derby sadio da grande rivalidade, dos grandes momentos. Aquela Campinas, capital do futebol. Eu resumiria de julho de 76 até final de 82. Essa geração tem que saber o que Campinas foi, o que Campinas passou, os derbys da época. Uma época... Quem sou eu? Mas qualquer um ia falar isso também. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Cada qual no seu tempo. Eu tô em protesto. Por que tá em protesto? Torcida única, aquele protocolo de entrada entre os dois juntos. Se essa geração pudesse ver o como era o derby, as duas torcidas, qualquer torcedor do Guarani,
Vai falar, pô, não, tem que ser as duas torcidas. Qualquer torcedor da Ponte tem que falar, tem que ser os dois. Aquele sarro, aquela coisa toda, aquelas brincadeiras sadias. Dentro do universo de Ponte Guarani, digamos que 60% sadio. E toca o barco. Mas, meus amigos, nós abrimos aqui o microfone Bandeirantes com muita promoção. Durante a semana foi extremamente debatido. O Guarani, como é que vai? Vem completo. O Berto Rossi tem tudo à sua disposição. Vai ver com o Derek, vem com o Bruno Mendes. A Ponte, afinal de contas, vem com o Elvis, vem com 3 volantes. É o André que vem. A Ponte tem 2 desfalques, mas são jogadores considerados reservas. O Rodrigo Andrade e o Tomás Kaique. Olha, é o seguinte, eu tenho muita promoção aqui, hein? Eu tenho muita promoção aqui. E eu gostaria de dizer aos amigos da Bandeirantes, aqueles que mandaram mensagem de como foi o seu derby, torcedores de Ponte Guarani, que ganharam um radinho FM faixa estendida, mas a promoção já terminou, foi durante a semana. A transmissão, quer dizer, essa promoção já terminou, quem participou, já temos aqui os 10 ganhadores da Ponte do Guarani, repito, um rádio cada um ganhando, então nós vamos ouvir aqui as mensagens durante o nosso concentração. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, é o seguinte, já comigo, CH e Gleger Zorzin, tá? Quem vai narrar é o amigo Batista, comenta Tigrão, reportagens de Vladimir Catarino. E também fazendo aqui a reportagem, o nosso queridíssimo amigo Heitor Fredo. Anjo da guarda, bom demais, muito obrigado. E porque o Gleger e o CH, eles irão para a TV. Estão tudo bonitão aqui do meu lado, sensacional. Eu não, exatamente. Exatamente, seu Jorginho. Você tá bem, Jorginho? Você tá bom, né, Edu? Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde, CH, todos aí, todos os integrantes aqui do estúdio. Que legal, né, Edu? Que legal. E assim, eu costumo dizer o seguinte, né? Tive a oportunidade de estar dentro de campo. Esse que pra mim é o maior clássico em rivalidade do país. Não tenho dúvida. 99, 2000, 2001. 3 derby você. 99 das Pedradas. Nossa. 2000. Quantas faltas teve esse jogo? 99. 99 faltas? 99 faltas. Foi recorde, né? 0-0. Recorde. Você lembra aquele lance no finalzinho do jogo, Edu? Não, aquele lance foi do Washington. Não. Aqui eu tô dizendo aquele lance naquela disputa de bola minha com o Narciso, o atacante, que o Paulo César de Oliveira falou, segue o jogo! Todo mundo ficou reclamando de uma penalidade, já estava no finalzinho do jogo, e aí o 0-0 disse o que foi a partida, né? Jogo muito equilibrado. Eu no gol do Guarani, o Alexandre Fávaro no gol da Ponte. Praticamente fomos meros espectadores da partida. Mas um jogo realmente muito disputado. Depois teve aquela, né, Edu? Aquela do gol da Fepasa, né? Que você sempre fala. 2001. 2001, que foi 1-1. 1-1. O Macedo fez de cabeça. Macedo e Sangalete. A dupla titular era Edu Draceni e Marcelo Souza. Marcelo Souza. Os dois suspensos. O Edu Draceni era suspenso, o Marcelo tava machucado. Marcelo Souza machucado. Sim, jogou Lica. Lica, que foi a primeira contratação do Neto, que era gerente de futebol. Exato. Veio da Inter de Limeira. Inter de Limeira. E jogou Lica e Sangalete. A Ponte fez 1-0, o gol de entrada, na sequência também. Foi logo em seguida, né? Foi no primeiro tempo ainda. Foi um jogão. O Derby da Paz. O Derby da Paz. E depois no finalzinho começou a chover. E aí veio o Zorzinho, né? Aí, falar pra você, fez a defesa do jogo. É por isso que até eu sou bicudo com você, viu, Zorzinho? CH, meu amigo, meu irmão de Jundiaí também, logo na TV. Seja bem-vindo, CH. Suas considerações, professor. Tudo bem, CH, que corre. Derby dá um canso, hein? A chefia dá um canso, hein? No Derby, hein? Meu Deus. Tudo bem, Edu? Melhor agora. Boa tarde ao Zorzinho, a todo mundo, aos técnicos, a nossa super equipe que está trabalhando desde as primeiras horas hoje. E eu quero dizer que, com certeza, teremos um jogo muito nervoso, por razões óbvias, cada um dentro da sua possibilidade de objetivo. A Ponte quer respirar, quer ter uma tranquilidade, quer ficar tranquilo ou mais tranquilo no meio da tabela, e o Guarani sonha com o G4. O jogo é no Brinco, um jogo pesado demais, espero que a Edna tenha competência para tomar conta da partida, não vai ser fácil. Então, a coisa está mais ou menos desenhada. De que maneira? O Guarani deve fazer o abafa, marcação, saída de bola desde o início do jogo, e a Ponte com 2 cinturões de marcação muito fortes jogando no contra-ataque. Eu tenho a impressão que o jogo vai ter essa característica.
Agora, você sabe do que existem componentes ao longo de um derby que mudam completamente a parte teórica. É isso que a gente vai acompanhar com a grande transmissão do Carlos Batista. E eu só desejo paz fora do estádio, tranquilidade dentro do campo e que, tecnicamente, a partida seja muito boa, Edu. Muito bem, ok, CH. Olha, é o seguinte, só você ficar ouvindo, tem aqui várias promoções, vários prêmios. Nos ouça, por favor. Muito obrigado pelo seu carinho. YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, também no FM Faixa Estendida. Estamos firmes, graças a Deus. E olha, trabalhos técnicos aqui do Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Olha, o amigo Batista de cara comparece no Concentração em algum lugar da cidade, conversando com o ex-jogador. Batistão fazendo um giro pela cidade, hein? Olha, Concentração Derby na Bandeirantes, homem de Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis, acesse iga.com.br, siga no Facebook e no Instagram, Iga Atacado Oficial, Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você, WhatsApp 193776-2400. Cimento Votoran é resistente, seca rápido, é bom demais. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas na sua CNH. WhatsApp 19-999-116-911. Amigo Batista! Atenção, hein? Atenção, amigo Batista. Atenção! Oi, Batistão! Você tá com quem, Batistão? Diga lá, diga. João Paulo, você sabe quantos derbys você disputou ou interminável? Fala, Batista, tudo bem? Não tenho ideia, viu? Não tenho ideia. Nossa época a gente não contava quantos derbys, quantos jogos fez pelo Guarani. Agora sim, agora nessa nova geração todo mundo vê, sabe quantos jogos fez, quantos gols fizeram. Eu nem tenho ideia. Eu lembro que a última vez que eu tive no Guarani foi acho que em 2000, 2002, né? 2000. Eu tinha feito 50 gols. Aí eu fiz 2 na época, aí um contra o Cruzeiro e outro no derby. Foi no derby. Então, quanto foi esse jogo? 2-0 pra nós, né? Que tomamos aquele da virada lá que caiu lá, a arquibancada. Foi em 2000, 2002 esse derby. Mas 2002. 2002, então. Mas disputei vários derbys. 4-2. 4-2. Disputei vários em Campinas, aquela do que o Neto fez 2 gols. Foi meio estreia em derby como titular. Ganhamos de 3-1. Depois teve lá em cima que eu fiz um gol de pé direito, né? Empatou 1-1. Então foram vários. Isso é semana, né? É a semana de derby, a gente que não joga mais fica nervoso, imagine o pessoal que joga. E na semana você lembra quando você jogava, o que fica diferente, além da parte emocional, alimentação, a preocupação em não ficar gripado durante a semana, tem alguma coisa assim ou não? Sim, a preocupação é em machucar, principalmente nos treinamentos, né? Porque treino não muda. A gente fica preocupado em machucar ou ter alguma febre, alguma coisa, e de não poder participar, porque derbys são poucos no ano, se você for analisar. Então são poucos, então você não pode perder o derby. Eu queria jogar, né? Sempre. Quanto mais derby jogava, era melhor. Eu uma vez estava com o seu Pepe, o Zé Macia. Era uma palestra lá que estávamos fazendo na Unicamp. Aí perguntei para ele, né, ele que disputou derbys aí pelos 4 cantos do país, sobre a rivalidade, qual a maior rivalidade. E aí ele disse Grenal, Repá, que é a Remo e Paysandu, né, em Belém do Pará, e o derby. Ou seja, o que ele explicou é o seguinte, cidades que têm mais de 2 times, a rivalidade fica diluída. Cidades que têm 2 times, a rivalidade fica concentrada. Você disputou vários derbys aí na sua carreira. Na comparação com os derbys que você disputou, em que posição está o derby campineiro? Pra mim acho que está em primeiro, viu? Primeiro. Eu disputei,
Tive no Corinthians e Palmeiras também é complicado. CSA e CRB também disputei. Então, disputei lá na Itália, né? Bariletti, que era também derby. Mas o que mais chama atenção e que mais pega entre os torcedores, que começa já 15 dias antes do derby, é Guarani e Ponte Preta. E esse derby aí, o que você está achando? O que vai acontecer? Não, eu acredito que o Guarani tem muito mais condições de sair com resultado positivo. Está bem melhor no campeonato, é uma equipe que com o Lose deu uma grande melhorada, melhorou muito. E eu tenho grande certeza, o Guarani sai com uma vitória. Derby é sempre difícil, a gente sabe disso, quem disputou sabe. Entrar em campo, sabe que é muito difícil, mas o Guarani tem plenas condições de sair com uma boa vitória. Tem algum segredo para disputar derby? Segredo é tranquilidade, eu acho. Isso é lógico, fica nervoso nos 3, 5 minutos. Depois tem que acabar a ansiedade e jogar. Jogar sem medo de errar, porque você vê que os times têm muito medo um do outro. Então fica um jogo agora, né? Porque antigamente não, na nossa época tinha bastante gols. Agora você vê que os derby é 1-0, 1-1, jogo difícil. Então os times têm medo de jogar. Então tem que perder o medo, principalmente o Guarani para cima, tá jogando em casa com a torcida que vai comparecer. Isso ajuda bastante. Ô João, a sua opinião aí sobre esse negócio de torcida única? Eu preferia 2 torcidas, né? Torcida única eu acho uma coisa que devia mudar, né? Daqui para frente mudar, porque eu acho que tem briga, tem. Mesmo sendo única, eu acho. Diminui bastante, mas eu preferia derby quando tinha 2 torcidas. Quer arriscar um palpite? 2-0 Guarani. Abraço. Valeu. Aê, João Paulo. João Paulo trabalha ainda no Guarani, ô Greg? Trabalha no... O João Paulo trabalha naquele projeto Bugrinho, né? Bugrinho, né? Que é um projeto maravilhoso que o Guarani tem. Lá é uma interligação com as categorias de base e ele faz parte também ali ajuda o pessoal do departamento amador. O João Paulo é um cara muito respeitado no brinco, mas ele faz um trabalho maravilhoso. Que é essa transição, né? De você, o bom olho, né? De perceber que o menino tem qualidade, tem talento, puxa para a categoria de base. Ele fica ali naquela transição, projeto Bugrinho, categoria de base do Guarani. Olha, o João Paulo falou, o derby de 84, o primeiro derby, 3-1 para o Guarani no brinco, até que o Neto marcou 2 gols, tá aqui, 4 de novembro de 84. E o Sérgio Guedes era o goleiro da ponta, tomou o gol debaixo das pernas do Neto, né? Primeiro do João Paulo, a época dele, 84, 85, não falou do pênalti na decisão contra o São Paulo de José Assis Aragão. Olha, é o seguinte, eu tenho uma entrevista com o Amoroso, conosco já o Amoroso tá lá, o nosso Lucas Pessoa em contato com o Amoroso. Eu tenho uma entrevista com o Renato Cajá, tá? Então comigo participando o Gleger e também o CH. Os amigos da Bandeirantes, nosso WhatsApp é o 971021493. E o Concentração de hoje promete também muitos prêmios aqui. É só ficar ligadaço que a gente explica. E já as mensagens, aqueles que participaram durante a semana, que contaram algum relato de derby, que participaram, uma sua historinha em derby. Já temos aqui os 10 ganhadores do Guarani, os 10 da Ponte, cada um ganhou um rádio e a nossa produção vai entrar em contato para retirada do rádio. Nós temos aqui o WhatsApp e vamos avisar, tá bom? Ok, 15h21. Eu não falei dos trabalhos técnicos? Falei, né? Falei, Gabriel Ribeiro, acertei. Lucas Pessoa, aê! Gil Kleber, Danilo Capucci conosco. O Amoroso já estaria conosco? Primeira vez que eu vou entrevistar pelo YouTube. Como tá moderno, hein? Márcio grande. Onde será que ele meu estaria? Parceiro, hein? Será que ele está? Vamos entrar em contato. Pessoal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Aí. Que lupa é essa, hein, parceiro? O que é isso? Seja bem-vindo. Tudo bem, Amoroso? Tudo bem, Edu, Gleg, meu irmão. A lupa é baratinha, a passagem que é cara. Você tá onde, sempre Amoroso? Muito elegante, Amoroso. Sempre elegante. Quem quiser ver o óculos do Amoroso, o Ray-Ban, é no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Dê o seu like, tá bom? Dê o seu like aí. Rádio Bandeirantes Campinas, um belo de um bigode. Não vou descrever mais, porque senão o pessoal não vai sintonizar. Você tá onde, Amoroso?
Eu tô no pré-derby. Tô num bar aqui esperando a hora do jogo. Aí, que maravilha. Eu tive que me deslocar por causa da confusão e vim aqui falar com a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes no YouTube, né? Que é espetacular. Obrigado pelo convite. Não, ô Amoroso, a gente que agradece, muito obrigado mesmo. Você tá ao celular, é isso? É celular? É? É celular, né? Tô no celular. Como tá moderno, gente, pelo amor de Deus, hein? Ô, CH, cumprimenta, por favor, entra na roda com o nosso Amoroso aí. Deu uma subidinha? Caiu? Não tem importância. Acho que ele deu uma triscada no celular. Caiu. Aliás, o Amoroso, gente, você sabe que ele se despediu. Aliás, se o óculos dele é daquele jeito, você imagina o celular, né? Nossa senhora. Se o óculos é desse estilo aí, você imagina o celular do Marcinho. Esse é fera. Ó, uma ligação do Gregor, aí tive que cancelar aqui, aí apagou tudo. Tranquilo. Antes de mais nada, a gente está falando com um campeão alemão, estamos falando com o artilheiro do campeonato alemão, estamos falando com o artilheiro do campeonato italiano, estamos falando com o semifinalista do Brasileiro 94 pelo Guarani, estamos falando com o artilheiro do campeonato brasileiro 94 pelo Guarani, estamos falando com o campeão da Libertadores pelo São Paulo e campeão mundial pelo São Paulo em 2005. Esse é o Amoroso, CH. Bem-vindo ao nosso Concentração. O Márcio Amoroso é nosso amigo, nosso irmão, é uma referência agora também no jornalismo, trabalho maravilhoso na ESPN Brasil, que eu assisto sempre. E essa semana, Amoroso, a gente estava trocando uma ideia com o Batistão no ar e ele perguntou assim: você acha que definitivamente um derby tem um segredo? Falando principalmente de técnicos. Eu falei, tem sim. Tem e esse derby pode ter um segredo no banco de reservas. A gente estava falando do Vadão, que era um cara acima da média. Eu queria que você falasse sobre isso e qual um treinador que você teve em derby que realmente fez a diferença. Uma cabeça pensante que fez o time apresentar dentro do campo algo diferente, que proporcionou ao lado dos jogadores, evidentemente, uma grande vitória. Forte abraço, meu amigo. Fala CH, meu irmão, sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Obrigado pelas palavras. Edu Pinheiro. Esqueceu de artilheiro do campeonato do Mundial de Clubes também. Anota aí, viu, Edu? Mais uma? Oh, meu Deus do céu. É um homem demais, hein? Campeonato japonês também. Japonês também. Da onde ele passou, ele foi artilheiro, Edu. Ali foi o primeiro. Artilharia que não falta, né? Por isso que meu pai me botou no exército e falou, você vai ser da artilharia do exército. Vai tá bom. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Brincadeiras à parte, né? Acho que o derby ele é um jogo diferente de qualquer outro, né? E eu tive a oportunidade de participar de vários derbys por onde eu passei, né? Em campeonato italiano, campeonato grego, campeonato alemão, campeonato gaúcho, próprio campeonato brasileiro jogando por Corinthians e por São Paulo. Mas o derby campineiro, ele tem algo diferente. Falo por mim porque eu cresci no Guarani, né? Como o Gleger que cresceu também. E a gente... primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei no Guarani era: a gente pode perder para todo mundo, menos para a Ponte. Então já vinha de juvenil, né? De infantil, juvenil, júnior. Essa rivalidade, né? Na minha opinião, por ser atleta sempre saudável, porque o derby ele muda a história do treinador, ele muda a história do atacante, de qualquer jogador que decida essa partida, né? Então, assim, acho que, como o CH bem frisou, né? Eu acho que o banco de reservas, ele é fundamental, né? Principalmente porque... Alô? Voltei, desculpa. Estamos ouvindo. Tá todo mundo me ligando, o mundo inteiro aqui por causa do derby. E aí, o que eu posso falar? Acho que o banco decide. Acho que o Vadão foi um exemplo de ter sido um ídolo dos dois lados, né? Tanto de Guarani como de Ponte Preta no banco de reservas. E hoje a gente tem um grande treinador, que é Humberto Lousa, que pode fazer a diferença para nós. Mas o meu treinador, eu tive 2 oportunidades só de jogar o derby profissional e 2 empates, né? Foram 2 empates, um com o seu Pepe e outro com o Luciano Dias. E com o seu Pepe eu fiz um gol de calcanhar, né? De letra, né? No Moisés Lucarelli, que foi meu primeiro derby como profissional, e jamais esquecerei dessa partida. Mas a diferença, né, do treinador saber lidar com esse tipo de jogo,
ainda mais o Humberto, que jogou pelo Guarani, tem essa identificação com a torcida, tem que passar para os jogadores, né, o que representa esse jogo, né, porque o derby ele pode mudar a vida de qualquer atleta nessa partida, né, e hoje a gente sabe que se o Guarani conseguir essa vitória, o Guarani briga lá em cima no G4 por um acesso, então é um jogo extremamente importante para a equipe hoje. Já o Greg vai fazer uma pergunta para você, amor. Segura, amigo amoroso, segura. Olha aqui, que fachada de amoroso. Segura, amoroso, ó. Quer a maior variedade de produtos com grande qualidade e os melhores preços? Encontre no IGA Atacado, hein? Confira nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tudo em alimentos, bebidas, mercearia, higiene e limpeza, hortifruti e tem ofertas sensacionais todos os dias. Filé de merluza Iglu, congelado sem pele, 400 gramas, R$13,69. Azeite Cocinero Extra Virgem, 500 ml, R$23,98. Bebida Maguari Frutti, 150 ml, 89 centavos. Pão de queijo Massa Boa congelado, 1 kg, R$12,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 4 de setembro. Pague suas compras com cartão alimentação agora, com muito mais bandeiras aceitas no IGA Atacado. Confira também outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas do IGA Atacado. Acesse o site iga.com.br e confira os telefones para o Televendas. Deixa eu ver direitinho aqui. Tem bebida Maguari Frutti, 150 ml, a 89 centavos. É isso mesmo? 89 centavos. É isso aí, é isso mesmo. IGA Atacado. Ô, Gregor, só pergunta ao nosso convidado especial, o grande amoroso. Você vê que, bom, primeiro mandar um grande abraço, meu parceiro, meu irmão. Começamos juntos, né? Eu vi. Aliás, os caras brincam aqui, viu, amoroso? Que todo mundo que aparece, eu joguei com esse rapaz aí, joguei com ele e tal. Com o amoroso eu tive o privilégio, não só de jogar, mas de começar a minha carreira. Nós começamos juntos, morávamos juntos lá embaixo da arquibancada no Brinco de Ouro. E o amoroso estava dizendo uma coisa ali, eu me lembrava, viu, Márcio? Desse negócio de que, olha, pode perder para todo mundo, mas não pode perder para a Ponte. Quando tinha o derby, aquela movimentação nas categorias de base, hein? E eu me lembro de Dagmar Sarubi, que ele entrava no vestiário, rapaz, botava uma pressão na molecada, era sensacional, que saudade do Sarubão, né? Esses dias, inclusive, encontrei Henrique Ismânio, nosso grande, nosso parceiro, nosso paizão lá nas categorias de base, doutor Henrique, batemos um papo ali rapidamente, tava meio na correria, mas foi um prazer falando também um pouco disso. Eu queria, amoroso, que você falasse também, né, daqueles derbys das categorias de base, você acabou de falar aí agora, que você jogou apenas 2 derbys, mas eu queria que você falasse o que te marcou mais, né? Qual o derby que te marcou mais, seja ele em qualquer categoria, porque a gente sabe, né, Márcio, que desde o início a pressão é muito grande, né? É a pressão ali da diretoria, né, dos treinadores, desde lá da categoria de base. Então a gente vai aprendendo que o derby é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante para o Guarani. E eu queria que você falasse um pouco de um derby que te marcou, seja ele no profissional, seja ele na categoria de base, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí e falasse também do nosso saudoso Dagmar Sarubi, o Sarubão. Verdade, Greg. Você frisou bem, lembrou bem do Dagmar. O Nego era gente boa demais. Doutor Henrique Ismânio, seu Roberto Constantino, no qual também eu tive ontem prazer de estar junto com ele. Foi um cara que nos ajudou muito. Nós vivenciamos, né, Gleger, desde as categorias de base, a respirar as cores do Guarani, né, a crescer nesse clube maravilhoso que nos deu a oportunidade de jogar tanto no futebol brasileiro, em grandes equipes, né, e no futebol mundial. Então o Guarani foi a porta, abriu praticamente a porta de entrada. Guarani abriu a porta de entrada, estamos com o Márcio Amoroso, ele está ao celular, aqui é um vídeo também, estamos no YouTube, está aparecendo no YouTube também, vai dar uma conectada, ele falou de todos os clubes, eu tive a oportunidade, sem contar, né, no caso dos derbys, eu acho que todos os derbys, eles são diferentes, né, eles são importantes, e eu falo que eu nunca perdi um derby na minha vida nas categorias de base, né, nosso time era muito bom, era um time que era fora da curva,
a gente fazia diferença. Todos os jogos nossos aí na base era 7-0, era 8-1, era 10-0, era 5-0. E aí contra a Ponte não foi diferente, né? Acho que todos os derbys que a gente participou, no caso eu, de juvenil até aspirante a chegar no profissional, eu acho que aquele que mais me marcou foi o primeiro. Que o primeiro derby que eu disputei, que o doutor Henrique chegou para mim e falou assim, ô Agulha, que me chamam de Agulha, né, por causa das pernas finas e tal, falou, o Neto, ele apareceu num derby, fazendo 3 gols. Aí eu falei assim, é mesmo, doutor, eu também vou fazer 3 gols. Aí nós fomos lá em cima no Moisés Lucarelli, né, nos juniores, e eu fiz 3 gols no juvenil, nos 3 gols na minha primeira partida pelo Guarani nesse derby. Então acho que esse jamais será esquecido, porque foi a minha estreia, e eu lembro dessa frase do doutor Henrique falando a respeito do Neto. Então o derby ele é um jogo diferente, para mim ele vai ser, mesmo como torcedor hoje do Guarani, ele vai sempre representar para mim um momento da minha vida no qual quem vestir a camisa do Guarani eu vou estar torcendo sempre. Eu tô vendo aqui, porque é o seguinte, você sim estourou também fazendo gol em derby. Antes que eu esqueça, o Luizão também marcou um derby lá no Majestoso. O Luizão vai ligar aqui e vai, mas não é só Amoroso não, eu também. Aliás, o Luizão estreou fazendo gol em derby profissional e eu também, né? O Careca apareceu, né, antes de estourar também, foi no derby que acabou fazendo. E essa, viu, Amoroso, o São Paulo fica devendo essa pro Guarani, hein? Porque 2005, São Paulo campeão da Libertadores Mundial, você e Luizão na fita, só que o Luizão, depois da Libertadores, foi embora, você ficou e foi campeão mundial. Quem que chegou, só uma curiosidade para sair um pouco do foco derby, no São Paulo quem chegou primeiro? Foi você ou Amoroso? Ou você foi primeiro e falou, vem Luizão, quer você ou o Luizão? Luizão chegou primeiro, né, ele já estava disputando o Campeonato Paulista, e era para eu chegar também junto com o Luizão no início do ano, no Paulistão. E aí teve a lesão do Grafite, né, a contusão do Grafite nas semifinais, nas quartas de finais da Libertadores, e aí eu acabei sendo contratado, né, também a pedido do Luizão, para as semifinais do campeonato que era da Libertadores, né, então foi para mim um momento importante de reencontrar o meu grande parceiro de ataque, no qual a gente se comunicava através do assovio, né, e aí a gente acabou conquistando junto aquele tricampeonato da Libertadores com o São Paulo, depois de praticamente aí, vamos colocar, sem jogar, acho que uns 15 anos, 14 anos sem estar junto, né? Porque as estradas se dividiram, um foi para cá, outro foi para lá, e acabamos nos encontrando nas semifinais da Libertadores para dar esse título ao São Paulo. Amoroso, só uma colocação aqui por conta da rivalidade também. Você fez aquele derby de 95, 2-2, majestoso, você fez um gol e foi expulso. Só que teve um derby antes, em 94. Você atuou na preliminar de aspirantes. Não foi você que... Porque, se não me engano, era o seguinte... Era preliminar de um derby. E é o seguinte, e depois de algumas faltas, não sei qual era o número de faltas, a Ponte fez o número de faltas, a partir do momento, as faltas que acontecessem, era um tiro da meia-lua sem barreira, não é isso? Era, depois, assim, a 10ª falta feita no jogo, no primeiro tempo, e a 11ª que fosse feita no campo de ataque, depois do meio de campo, ela seria um tiro indireto, né? Tiro livre indireto. E aí eu tive a oportunidade de fazer 5 gols nesse jogo, né? Nós ganhamos de 7-2 e foi uma das grandes atuações minha. Aquele jogo ali foi no aspirante em 94. Engraçado, porque foi ali que o Djalminha chegou pro Levir Coupe, que antes da saída, antes da entrada do Carlos Alberto Silva, quem era o treinador era o Levir. E aí o Djalminha chegou, assistiu esse derby, aí no intervalo do jogo, o Djalminha foi lá no vestiário, chegou, levou o Levir Coupe lá e falou assim, ô Levir Coupe, esse menino aqui, ó, ele não pode mais jogar nessa categoria aí não, ele tá brincando de jogar futebol, você tem que subir logo ele pro profissional. Aí o Levir Coupe ia subir, mas aí acabou sendo demitido, chegou o Carlos Alberto Silva e eu acabei estreando no profissional do Guarani no dia 18 de agosto de 94, Guarani e Cruzeiro com 2 gols de Djalminha e o primeiro gol com passe meu para ele, né?
Então, o Djalminha foi também um dos grandes responsáveis por pedir para que eu pudesse subir, porque eu já estava jogando numa categoria que não tinha mais graça. E aí ele falou, esse menino tem que jogar logo aqui em cima. Boa! Mais uma que eu fiquei sabendo. Sensacional! Estamos conversando com Amoroso. Oi, CH, mais uma colocação, por gentileza. Amoroso, pelo que você está acompanhando e sentindo do trabalho do Humberto Loser, você acha que esse time do Guarani tem punch para brigar, para entrar entre os 4 melhores e subir para a Série A, Amoroso? CH, na realidade, o Guarani já era para estar na vice-liderança. Deu uma caidinha, grande Amoroso, mas essa, hein, sensacional. É por isso que é gostoso, não tem tempo. A última vez que eu vi o Amoroso, ele foi numa cerimônia, o ano passado, voltou? Partidas que o Sampaio Correia, eu acho que eram jogos que a gente poderia ter, pelo menos desses 4 jogos, ganhado 3. Aí eu ia falar para você que o Guarani estaria brigando pelo acesso e até pelo primeiro lugar, pelo título da Série B. E aí esses pontos, né, infelizmente perdidos, né, nos mantiveram na posição que a gente está hoje, mas eu acredito que nesse jogo pode ser um grande divisor de águas para que o Guarani possa realmente pensar no acesso, vencendo esse derby, né? Porque a gente tem a obrigação de ganhar na nossa casa, pela equipe que a gente tem, pelo modo como a gente vem jogando, e Humberto Loser, ele sabe muito bem da importância desse derby. Daqui a pouco o Amoroso vai responder se esse ano vai ter aquele jogo beneficente, porque no final do ano passado teve, né? Foi a última vez que eu vi o Amoroso, foi quando no evento ele anunciou essa ação social espetacular. O outro lado é do Amoroso. Vamos lá, galera, só mais uma pergunta pro Amoroso. Eu queria... Pergunta bem simples, tá? Se hoje o Guarani... Hoje, agora à tarde, 18 horas, Amoroso, o ataque do Guarani fosse Amoroso, Djalminha e Luizão, quanto seria o derby? Um monte pra nós, nada pra eles. Porra, que esse trio, criativo, hein? Criativo. Esse trio entrou pra... Essa pergunta é fácil de responder, pô. Esse trio entrou pra história do Brinco de Ouro, né, Edu? Eu me lembro porque o Amoroso... Ele é, acho que 1 ou 2 anos mais velho que eu, então ele já estava no profissional e chegou rapidamente, estava contando a história agora, ao lado do Luizão, inclusive, né? E o Djalminha, que era um maestro, né? E a gente era a referência nossa nas categorias de base, né? Eram os dois. Por quê? Porque há 6 meses a gente estava ali, dormindo embaixo da arquibancada, brincando, né? Tirando sarro, treinando junto, e de repente o Amoroso e o Luizão virando estrelas do futebol brasileiro. Então é claro que foi uma brincadeira, mas assim, é importante, né, para essa juventude, esses novos torcedores do Guarani, tá ouvindo o Márcio falando aí, o Luizão também, e conhecer um pouco dessa história. Porque para mim, sem dúvida nenhuma, Djalminha, Amoroso e Luizão foram monstros sagrados no Brinco de Ouro. Mas o azar do Amoroso é que na época dele não tinha o campeonato árabe, né? Como tá tendo hoje. Estaria com certeza. Você já pensou o contrato? Ei, Amoroso, você já pensou, rapaz? Já estaria falando ramo do Lilá. Eu tive propostas, né, do mundo árabe, mas acabei recusando pela questão familiar, né? Eu acho que o futebol, a gente tem que pensar também na família, né? Porque eu tive oportunidade de jogar por muitos anos no futebol europeu, fazer meu pé de meia da minha família, administrar a minha vida hoje. Eu acho que fugir um pouco, né, da realidade do futebol, né? Nada contra o futebol árabe, mas eu acho que jogadores de nível acima da média, hoje a gente vê grandes jogadores que poderiam ainda estar contribuindo para o bom futebol na Europa. Jogar no futebol árabe é mais, como a gente pode dizer, o fim de carreira, como na época do Japão, que muitos iam, né, para poder jogar no futebol japonês. Mas assim, eu acho que se fosse hoje, com certeza tentariam a minha contratação para jogar no mundo árabe, isso aí não tenha dúvida. E lembrando, antes que eu me esqueça também, o seu último jogo qual foi? Seu último jogo como profissional? Meu último jogo foi o derby 2-2 no Brinco de Ouro. 2009. O retorno e a minha despedida do futebol, né? E foi, assim, um derby que aconteceram de várias situações de lesão. Eu estava voltando vários meses sem jogar e joguei aquele jogo machucado, à base de anti-inflamatório,
para poder entrar em campo, porque um jogo desse nível, o derby, você tem que jogar com coração, com dor, entendeu? Mas não pode ficar de fora. Principalmente porque é um jogo importante, é um jogo que todo torcedor espera o ano inteiro para que possa ter essa partida, e eu sendo um dos principais jogadores, né, não poderia de maneira alguma, mesmo com dor, com inflamação no joelho, no tornozelo, ficar de fora, né? Então, joguei não nas minhas melhores condições físicas, mas joguei por praticamente aí 70 minutos do derby, que foi 2-2. Foi 2-2. E é isso que eu acho, viu, o Gleger e CH? Porque o Amoroso 2009 chegou, estava na Grécia, 34 anos, jogava 6 meses, e ele não entrava. Aí chegou o dia do derby, um buchicho na 8 de fevereiro de 2009. Né, Luciano Dias no comando, e aí o buchicho vai, não vai, ninguém sabia. De repente, a escalação, finalmente quem? Márcio Amoroso pela ponta esquerda. E eu pergunto pra vocês, tá faltando esse tempero no derby? Eu acho que o derby tem que ter alguma coisa diferente, né? Então eu pergunto pra roda aqui, começando com Zorzinho, CH e termino com Amoroso. Na escalação do Guarani, alguma surpresa da Ponte também? Se surgiu, não tem que ter uma surpresa? É sempre surpresa que às vezes... O Regis, de repente, porque o treinador adversário treina algo durante toda a semana e aí chega na hora do jogo, tem aquela surpresa, né? E aí tem que fazer o ajuste rapidamente. Mas, Edu, para esse derby, aliás, nós falávamos isso ontem, eu, o CH, o Tigrão, lá no programa Esporte em Debate, eu dizia, para esse derby eu acho que não vai ter uma surpresa, não. Surpresa, por exemplo, o Guarani. Ele pode... O Bruno Mendes é o titular, o Derek tá por ali e tal, que é o artilheiro, pode pintar o Derek. Ou mantém o Bruno Mendes. Né? E o retorno do Matheus Bueno. Então, assim, não tem uma surpresa, como essa, com um peso desse. Né? Que contrata um jogador da envergadura do Amoroso, vai, de repente, pumba, no derby tá lá o Amoroso. Aí, sem dúvida nenhuma, a cabeça do treinador do outro lado fica um trevo. E pro lado da Ponte também não, Edu. Qual a surpresa? Jogar Elvis e André? Não é surpresa para ninguém, porque a gente sabe que se eles estiverem em condições, o Pintado vai colocar para jogar. Talvez a surpresa seja o Elvis, um jogador diferente com 3 volantes. Para você, CH, um tempero, você acredita em alguma coisa, isso, professor? A qualidade técnica, infelizmente, é abissal, né? É muito diferente. Não dá nem para comparar. Desculpa, com todo respeito aos jogadores de agora, não dá nem para fazer parâmetro de nada. Surpresa é o Pintado, por exemplo, não colocar o Elvis e o André, que é o que deveria, não colocar em campo, porque eles não têm condição física para enfrentar um jogo pegado. Essa é a minha avaliação, não é? O Guarani já tem um time montado, estruturado, não vai ter surpresa nenhuma, o Regis vai ficar no banco e ele vai dar sequência ao trabalho dele, ele tem insistido numa escalação e é isso que ele vai fazer. Talvez dê certo, talvez não, a gente não sabe. E a Ponte dos dois times, é o time que tem mais pontos de interrogação. Não é? Joga esse, joga aquele, enfim, vamos aguardar. Eu só espero que tecnicamente seja um jogo agradável, porque tem muita possibilidade de ser um jogo amarrado e de muita marcação. E para você, Amoroso, para encerrar contigo, grande Amoroso, grande amigo nosso, gentilmente nos atendendo, na escalação do Guarani, você apostaria alguma surpresa ou faria alguma surpresa? Não, acredito, né? Principalmente porque o Humberto já tem praticamente o seu modo de jogar, a sua formação ideal na cabeça, ainda mais sabendo da importância desse jogo para a cidade, para a torcida. Eu acho que ele não arriscaria querer mudar o seu esquema tático para poder tentar surpreender a Ponte Preta com um jogador ou uma formação diferente. Eu acho que para acontecer isso, você tem que estar bem treinado e tem que ter os seus jogadores já sabendo que, de repente, principalmente num jogo desse, quer ficar de fora e as surpresas, de repente, podem até comprometer, né? Então, eu acho que eu vou pelo básico mesmo, que é aquele time bem treinado, bem formado, focado no jogo, né? E aí, no segundo tempo, colocar os jogadores que possam entrar e fazer a diferença. Então, já que eu já estou me despedindo, Edu Pinheiro e Gleger, vou falar rapidinho do jogo da família, o jogo do Amoroso, dia 2 de dezembro, no estádio Brinco de Ouro. Olha aí. Eu passo maiores informações para você, para o Batista. Sim. Né, para divulgar aí na rádio e na TV Bandeirantes. Mas dia 2 de dezembro,
Amoroso e Amigos, a segunda edição, no Estádio Brinco de Ouro, o jogo da família. Obrigado, tá bom? Então, Amoroso. Vou lá pro bar, esquentando, e os caras estão... Vai lá, companheiro. Obrigado, Amoroso. Um grande abraço, muito agradecido mesmo, viu? Um abraço para todos vocês aí. Vamos, Guarani, vamos pra cima. Tamo junto. Tamo junto. Grande Amoroso. Muito simpático, muito amigo nosso, sensacional. Deixou de lado a roda de samba do pagode e veio com a gente aqui. Nosso muito obrigado, hein? Olha, você quer um banco que possui um atendimento personalizado e humano, taxas justas, onde os lucros são repartidos e ainda você é dono? Então escolha o Sicredi. São mais de 120 anos de história apoiando e desenvolvimento a vida financeira de milhões de pessoas. Lá você encontra investimentos, crédito, cartões, seguros, consórcios e muito mais. O Sicredi está presente em todo o país, com mais de 2.500 agências. No estado de São Paulo, são mais de 300 pontos de atendimento. Quer crescer com um banco que faz a diferença na sua sociedade? Então, vem para o Sicredi, abra sua conta. 15h48, deixa eu ver uma coisa aqui, muito bem, Heitor Fredo conosco e Vladimir Catarino do Brinco de Ouro daqui a pouco conosco também. Daqui a pouco conosco lá do já estão lá? Já, 15h49, mas já estou jogando pra cima, quem pegar, pegou. Alô, Catarina, alô, Heitor Fredo. Fala, Edu, tudo bem? Fala, tudo bem, Catarino? Tudo bem, Edu, um abraço pra você, um forte abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, me deliciando aí com esse concentração muito especial, esse clima espetacular de derby. Já estamos aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e o clima aqui tá muito bacana, viu, Edu? Torcedor bugrino comparecendo em grande número, já está tudo isolado aqui em frente ao estádio, né? Os veículos não têm mais acesso, apenas os torcedores estão tendo acesso aqui ao espaço, muita gente uniformizada com a camisa verde do Guarani. É o Bugre que daqui a pouco vem tentando manter um tabu aí, né? Já são 5 anos sem derrota para o Guarani em derby, jogando aqui no Estádio Brinco de Ouro e tentando a vitória, pensando exatamente em se manter próximo ao G4 do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje, Edu, não coloca o Guarani no G4, mas deixa o time ainda mais perto aí desse objetivo, que é estar entre as 4 equipes que ao final da competição vão garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Humberto Louser mantém no ar apenas uma dúvida, viu, Edu, com relação ao ataque. Se ele volta com o Derek, que é artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, é o terceiro artilheiro da competição com 8 gols, ou se mantém o Bruno Mendes. No mais, não tem mistério, volta o Diogo Matheus na direita, volta o Alan Santos na zaga, o Matheus Bueno também no meio campo. É o Guarani, daqui a pouco, escalado e definido para pegar a ponte. Edu? Mas o Buchicho, meu amigo, como é que tá o Buchicho? Aí muita gente, não tá? Já abriu o portão, como é que tá aí, o Catarino? Já abriu, viu, Edu? O portão já está aberto, mas ainda os torcedores estão entrando bem devagarinho. O pessoal está preferindo ainda ficar lá do lado de fora, fazer todo o agito. Mas tem queima de fogos, tem realmente um agito muito grande dos torcedores do lado de fora. Aqui dentro ainda está tranquilo, mas daqui a pouco a galera entra em peso. Está sendo preparado um show de luzes também, fumaça verde, já temos DJ tocando aqui no Brinco. A festa está bonita e está preparada para ser uma grande tarde e noite aqui no Brinco, Edu. Legal, estou recebendo aqui imagens, eu acho que é da concentração da ponte, viu? Deixa eu ver aqui, o amigo Marcos Renato, é lá na Quidaban, Hotel Mercury, deixa eu ver, eu acho que deve ser da ponte. Heitor Fredo, um grande abraço, meu amigo, seja bem-vindo, falar das coisas da ponte, tudo bem, Heitor? Tudo bem, Edu, grande abraço a você, aos amigos da Rádio Bandeirantes nessa concentração para o derby. Ponte Preta deve sair daqui a pouco do Hotel Mercury na Avenida Quidaban, fica a cerca de 2 quilômetros do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem recepção da torcida ali na porta, como teve também ontem no último treinamento realizado na manhã no estádio Moisés Lucarelli. Depois dessa atividade, técnico Pintado levou todo o elenco para a concentração e de lá sai por volta de 4 horas e 20 minutos. Essa é a expectativa da saída do ônibus da Ponte Preta do hotel, deve chegar no Brinco de Ouro por volta de 4h30, 4h45 e a partir daí começa a preparação também no gramado antes do derby 206. Por enquanto
enquanto segue aquela dúvida se o técnico Pintado vai utilizar o esquema tático com 3 homens na frente, com 2 homens de marcação, Elvis no meio-campo. A grande questão é se André vem para o jogo ou não. Durante a semana, treinou normalmente, recuperado do desconforto muscular que o tirou da partida contra o Londrina, vitória por 1-0 no estádio majestoso, Edu Pinheiro. Bem, hein? Heitor Fredo, hein? Firme, hein? Ô, Datena, toma cuidado, hein? Datena, você toma cuidado. Heitor Fredo pela ponta esquerda, sensacional. Bom, vamos lá, vamos dar uma faturada. Daqui a pouco o Roger Williams vem com os números do derby. Aliás, o que vai fazer hoje Roger Williams? 15h52 e as mensagens dos torcedores que ganharam o radinho. A promoção já terminou. Durante a semana quem mandou, temos aqui os 10 da Ponte, os 10 do Guarani. Daqui a pouco a sequência do Concentração e tem uma entrevista com o Renato Cajá. Daqui a pouco, em 15h53. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Concentração. Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, agora 15h55, comparecendo no Concentração Bandeirantes, Roger Williams. Oi, Roger, diga lá, meu irmão. Alô, Edu Pinheiro, um abraço, meu irmão. Ótimo trabalho do derby para todos nós. Hoje minha função aqui é falar de números, dados, estatísticas e algumas curiosidades acerca do derby que vem aí já já com o Carlos Batista. No retrospecto geral do clássico, 205 jogos entre Guarani e Ponte, 69 vitórias do Guarani, 67 vitórias da Ponte e 68 empates. Que equilíbrio, hein, Edu? E um resultado desconhecido, esse danado desse resultado desconhecido, que foi justamente no primeiro jogo entre o Guarani e a Ponte Preta. No primeiro turno, empataram por 1-1 jogando no Moisés Lucarelli. Bruno Mendes fez o gol para o Guarani, Jé fez o gol da Ponte Preta, a Ponte estava na 18ª posição da Série B e o Guarani na 5ª posição. A Ponte Preta entrou em campo com a formação 4-4-2, enquanto o Guarani estava jogando num 4-3-3. Detalhe, Edu, nos últimos 5 anos, nenhum visitante venceu em derby. Isso pode pender um pouquinho mais para o Guarani no jogo de hoje, hein? Isso pode pender um pouco mais para a parte alviverde. Em 69 partidas no estádio do Bugre, o time alviverde venceu 20, a Ponte venceu outras 17 e ainda houve 32 empates. Números, curiosidades do derby. Eu volto já já com mais números, mais estatísticas, Edu. Ah, sim. Olha, eu aguardo, hein, Roger? Eu aguardo. Ontem fez uma pergunta aqui, o Vinícius Abarca, na produção do Esporte em Debate.
Eu achei sensacional. E você acertou ontem. Parabéns, hein, Gleger? Quantos derbys fez o Adão ao todo? Ponte Guarani foram 9. 3, tá? E Zé Duarte, foi o que tá Zuza. aí? É emoção. É emoção, é do derby. Segue o jogo. Segue. Zuza se acertou, que mais O gols único que fez. acertou o Zuza fui eu. Que mais fez gols em derby, Zuza, atacante Aliás, do Guarani. Edu, se você me década permite. de 40. Se você me permite, Não, antes eu não sei de nada. Não, eu só queria o seguinte. Eu tô aprendendo com vocês. Eu vou fazer uma cobrança no ar agora, ao vivo. Não, mas teve uma que ele fez aqui a respeito do técnico que mais dirigiu. Isso. Vinícius Abarca. Quem mais dirigiu? Seu Nico. Você falou Zé Duarte. Zé Duarte. Eu também falaria Zé Duarte. Falei eu também Zé Duarte. falaria. Foi o Nico, né? Foi o Nico. Errei. O seu Nico, ele chegou na Ponte no final da década de 20 como jogador. Veio de um time chamado Comercial de São Paulo. Comercial de São Paulo. Terminou na Ponte como jogador, lateral direito. Começo da década de 30 ele terminou como jogador. Foi para funcionário a vida inteira. A Ponte ainda não tinha o seu estádio. O estádio da Ponte foi inaugurado em 48, já majestoso. Nós estamos falando da década de 30, Gleger. Meu Deus. A Ponte perambulava pela cidade com sede. O Nico dormia na sede da Ponte. Sorteirão. A vida inteira esse cara trabalhou na Ponte. Foi técnico, foi auxiliar técnico. Funcionário. Terminou como cobrador. O seu Nico era zelador do Majestoso, ele andava com aquele molho de chaves no bolso, onde ele andava fazendo aquele barulho, e o Dicá e companhia saía da concentração. Ia dar umas perambuladas e tal. Mas quando balançava a chave é porque o Nico estava chegando. Então aí tinha que fechar a porta, né? Essa turma é triste. Você pensa que é tudo anjinho? Edu. E faz parte, né? E o Nico morreu em 77, estava internado na Beneficência Portuguesa. Eu cheguei a conhecer seu Nico, foi muito amigo do meu avô. Seu Nico chegou a passar a ceia de Natal em casa várias vezes. O Nico, olha, um patrimônio sensacional da Macaca. Então ele é o que mais dirigiu. E vamos para as promoções, então? Vamos lá, Edu. Vamos lá? Vai. É o seguinte, durante a semana, os que mandaram mensagem, eu tenho aqui, repito, 10 da Ponte, 10 do Guarani, já ganharam esses 10, eles já ganharam o radinho. A produção vai entrar em contato para retirada, tá bom? Pode ficar tranquilo que vai passar uma mensagem WhatsApp avisando o dia da retirada do rádio FM faixa estendida. Ô, meu caro Gabriel Pereira, vamos começar, pode ser do Guarani? Que é o mandante? Vamos lá, o número 1 do Guarani, quem que é? Vamos lá, é o Celso, diga lá, Celso. Boa tarde, amigos da Band. Contar uma experiência aí no derby do século, né? No semifinal do Campeonato Paulista, onde o Guarani ganhou de 3-1. Foi um dia que eu não ia conseguir ir no derby, né? Devido a trabalho, estava viajando. Meu avião era só no outro dia. Por coincidência, houve uma antecipação para quem queria sair um dia anterior. Então caiu do céu lá, fomos ao estádio, eu e meu irmão, tomamos uma chuva danada e o Bugrão ganhou de 3-1 de virada. Meu nome é Celso Aparecido Cavalari, um abraço. Obrigado, Celso. Muito bem, Celso, agora da Ponte. Vamos lá, ganhou da Ponte o Celso Aparecido Cavalari. Tá carimbado aqui, Rádio AM FM. Agora da Ponte, vamos lá. Sou o Guilherme da Vila Padre Melo da Nóbrega. Assisti o derby em 11/8/2019, num domingo, Dia dos Pais. Placar: Ponte 1, Guarani 0. Gol de Matheus Vargas. Esse dia foi bem complicado, hein? Bom, eu queria muito participar do derby Guarani e Ponte, porém eu não podia chamar a minha namorada, porque ela era do time adversário. Então fingi estar doente, dispensei a namorada e fui com meu tio e meus primos para o jogo da Ponte Preta. Eu adorei, a Ponte ganhou, porém cheguei em casa, minha namorada estava com os pais dela me esperando, ficou uma situação bem chata, porém eles me entenderam, porque não torcemos para o mesmo time. Um forte abraço, Band. Ô, seu Guilherme, cuida da namorada, tomara que vocês se dê muito bem, tá bom? Guilherme Henrique Amâncio Vicente ganhou o rádio. Olha, o Cajá já com a gente, hein? Estamos na linha com o Renato Cajá participando do Concentração. Mais um do Bugre e mais uma da Ponte, vamos lá. Sempre tô acompanhando vocês, principalmente pelo YouTube, porque às vezes eu não consigo ouvir ao vivo, então às vezes eu ouço o programa gravado na mídia social e tô sempre junto com vocês, me informando sobre o futebol aqui de Campinas. Me chamo Eduardo Franco de Camargo Neto e
sou um profundo apaixonado pelo derby. Já tem mais de 20 jogos desses que eu fui. Assim como o Edu Pinheiro, deve ser mal do nome, eu também tenho tudo anotado nos papéis. Só que os meus papéis, como diria o Eduzão Pinheiro, né, é no Excel. Mas é quase a mesma coisa. E eu tenho a planilha de todos os jogos que eu fui, já foram vários, e só de derby tem mais de 20. E o que mais me marcou foi o derby 183, no dia 8/2 de 2009, que a minha nega véia, a Ponte Preta, empatou em 2-2 com o Guarani lá no Brinco de Ouro, né? Que a Ponte fez um gol com o Danilo Neco, depois o Guarani fez aquele golaço com o Fernando Gaúcho, que depois fez um gol contra, e no final o Guarani empatou num chutaço do Cleverson. E o Aranha, apesar de ter jogado muito esse jogo, não conseguiu pegar a bola. Mas o que eu lembro é que naquela época ainda com torcida, não era torcida única, né? Eu fiquei ali no setor de visitantes e logo atrás de mim tinha uma parede ali perto do escudo do Guarani. E a torcida Ponte fez ali de banheiro. E tava chovendo, então eu achei que meu pé tava encharcado de água. Mas depois eu fui perceber que era urina que escorria ali e descia no degrau que eu tava. Imagina, quando eu cheguei em casa, aquele cheiro, minha meia tava amarela. Foi uma... Hoje eu dou risada, mas na época eu tive que jogar até meu tênis fora, que ficou impregnado. Mas é uma coisa que me marcou, né? Foi um jogo bem emocionante e com certeza ficou na história por esses dois motivos, pelo grande jogo e pela urinada. Obrigado, pessoal, um abraço. Exótico, diferente, né, Edu? Eduardo Franco de Camargo Neto, 2-2 no Brinco, 2009, foi o derby do Amoroso, quando o Amoroso tentou jogar, jogou até um pouquinho em segundo tempo, acabou saindo. Muito obrigado ao Eduardo. Então a produção entra em contato para retirada aí do radinho FM faixa estendida, tá bom? Mais um agora do Guarani, daqui a pouco conosco, Renato Cajá. Oi, tudo bem? Como estão aí? Eu tenho 49 anos, sou torcedor do Guarani, moro em Campinas. Naquele derby de 2012, Guarani e Ponte Preta, que o Guarani foi para a final contra o Santos, eu estava com a minha esposa em Poços de Caldas. Eu fui sexta-feira para lá para ficar até domingo. E aí eu voltei de lá, eu fui sexta Poços de Caldas, sábado eu vim para o jogo, estava até meio chovendo, encontrei meus irmãos lá fora, que eu tenho 2 irmãos também bugrinos, assisti o jogo, ganhamos de 3-1 de virada, muita alegria, festa, emoção. Eu voltei para Poços de Caldas, buzinando lá no centro, 150 quilômetros de Campinas a Poços de Caldas. Eu cheguei buzinando lá no centro com a bandeira do Guarani, ninguém entendia nada porque é Minas Gerais, né? Poços de Caldas, buzinando, comemorando, super feliz. Mais ou menos meia-noite 15 eu cheguei lá de volta. Então eu fui e voltei, né? Fui sexta para Poços de Caldas, voltei pro jogo e voltei para Poços de Caldas, buzinando, comemorando, feliz pra caramba. Até me emociono aqui. E aí eu cheguei no hotel que a gente estava, né? Acordei a minha esposa, que ela já estava dormindo, pedi para ela se trocar, tal, pra gente comer uma pizza para comemorar. Era 1h30 da manhã, a gente estava comendo pizza na avenida ali, no centro de Poços de Caldas. Eu com a camisa do Guarani, eu tomei um banho também, claro, mas eu tinha outra camisa lá, e comemorando, super feliz, e ela comigo. Então eu fiz essa loucura pelo Guarani, cara. Muito obrigado, um abraço. Meu nome é Luiz Carlos Lopes. Opa, muito obrigado. Esse é o Luiz Carlos Lopes Júnior. Muito obrigado, Luiz. Sensacional. Daqui a pouco continuamos com as mensagens. Pessoal que ganhou o radinho FM faixa estendida 16:05. Senhor Renato Cajá, o senhor tá comigo na linha, senhor Cajá? Boa tarde ao senhor Cajá. Aqui é o Edu. Tudo bem, Cajá? Boa tarde, Edu. Boa tarde. Obrigado pelo convite, estar participando com você novamente. Não, cara, pelo amor de Deus, eu que agradeço, nós é que agradecemos em nome do Batista. Você esteve com a gente recentemente comentando Chapecoense e Ponte, não foi? Isso mesmo, foi no estúdio, né? Foi. Eu tive o prazer de ficar contigo aqui pela primeira vez. E aí é o seguinte, foi a Ponte, aí a Chapecoense empatou no final até que o Matheus Jesus e o Gé brigaram, não foi isso? Não foi, Cajá? Isso, foi um jogo, a Ponte estava ganhando, depois sofreu um empate no finalzinho ali, teve uma discussão com o Matheus Jesus e o Gé, não é isso? Foi isso mesmo. Foi. Mas obrigado mesmo, viu, Cajá? Obrigado pela participação, muito agradecido. Tô aqui com o Gleger Zorzinho e com o CH também, nossos comentaristas, e com o Roger Williams. Vai bater um papo contigo, fazer uma pergunta. Você em derby, fez gol em derby, lá no Brinco. O gol que você marcou no Emerson, se não me engano, o Emerson, né?
foi ali no gol do placar, foi um belíssimo gol por cobertura. Enfim, você tem passagem, tem história, tem gol feito. Ô, Zorzinho, tá lá, olha, Renato Cajá conosco, Zorzinho. Um abraço pro Cajá, né? Prazer em estar falando com ele. Uma referência aí com a camisa Ponte Pretana, né? Prazer estar falando contigo, viu, Cajá? Nós estávamos falando agora há pouco com o Amoroso, né? E para relembrar aí grandes jogos, grandes confrontos de Guarani e Ponte, Ponte e Guarani. E eu queria que você falasse, né? Qual foi o derby que mais te marcou? Você que, sem dúvida nenhuma, uma baita de uma referência aqui, repito, no time Ponte Pretano, tem um carinho espetacular com o torcedor Ponte Pretano. Prazer estar falando contigo, boa tarde. E diz aí, Cajá, qual foi o derby que mais marcou na sua carreira? Boa tarde, Greg. Prazer estar falando contigo novamente, cara. Você também é uma referência aí de arqueiro no gol, o cara que fez história também no Guarani e em outros clubes. E, cara, 2011 eu acho que foi o derby que marcou pra mim, né, dos 2 gols, como o Edu falou, de um gol que fora da área que ficou muito marcado aí. Até hoje eu tenho um quadro, minha esposa falou agora ali comigo, um quadro que eu ganhei até de vocês, da Band, que um grande artista aí fez, né, um coliseu, a parte do Guarani, a parte Ponte, e, cara, ficou muito lindo, até hoje tenho guardado aqui no meu acervo, e feliz demais por ter participado desse derby, né, ficou marcado na história, um gol muito bonito. Ainda tinha torcida, né, pude sair comemorar com a torcida na época, a torcida da Ponte podia visitar o estádio, né, torcer pelo clube. Hoje não tem, hoje ficou um pouco mais engessado, assim, questão de torcida única, mas a gente sabe do que acontece aqui em Campinas, a rivalidade é muito grande, mas muito feliz por ter participado daquele elenco, né, e a Ponte Preta sempre fez parte da minha história aqui. A gente, naquela época, eu fiz parte do 2008, também a gente teve um derby, a gente venceu em casa. 2012 a gente perdeu aí no Brinco. 2019 acho que foi um empate aí também no Brinco, eu participei, já cheguei no finalzinho. E só acho que foi só esses 3 derbys. Só que na época que a gente estava na Série A, né, na série B, o Guarani passou um período sem derby, aí por isso que a gente não teve mais derby, mas foi 2011 acho que mais marcou. Tentando contabilizar aqui, Cajá, você falou aí 2008, eu lembro que você chegou em janeiro de 2008, aquela campanha que ele varia a Ponte a final com o Palmeiras, teve aquele derby 4-2 para a Ponte no Majestoso, até que o Elias fez um gol, você estava na fita, né, 2008, depois 2009, aí janeiro 2009, porque é o seguinte, você 2008, bombou, terminou 2008, aí quando chegou em janeiro, me lembro muito bem, final de janeiro 2009, você já com um contrato renovado, mas teve uma proposta, você saiu. Então tá aqui, fevereiro... Eu joguei 2 jogos do Paulista e saí. Só 2 jogos. Então tá aqui. Enquanto eu vou contabilizar aqui, o CH conversa um pouco. O CH me ajuda, por favor, CH. Eu tô contabilizando aqui o Cajá, faça agora. Eu não vou te ajudar, não. É um prazer sempre falar com o Cajá, um cara que efetivamente marcou história na Ponte Preta, respeitado por todos, pela imprensa, pela torcida, é sempre muito bom falar com ele. Cajá, boa tarde para você. Eu fiz agora essa pergunta pro Amoroso, sobre algo que tenha feito diferença no derby, mas eu não estou falando dos jogadores, e sim dos comandantes. Qual comandante que você teve durante os derbys que você efetivamente jogou, que ele realmente, na sua análise, fez uma mudança, fez diferença dentro da partida? Um grande abraço, meu amigo. Um abraço. O que marcou mais, assim, cada um tem sua particularidade, né? Tem o seu estilo de trabalhar, tem o seu estilo de animar não, né? Folgar o grupo ali dentro da tentação de cada treino, de cada momento ali, mas eu acredito que o Gilson Kleina, né, que fez parte mais dessa história aí, passou nos derbys aí, teve mais sucesso com a gente na época, 2011, né, 2012, um cara que sempre já fez uma história também no clube, né, eu acredito que o Gilson Kleina é um cara que ficou marcado assim para mim, porque ele é um cara que ele quer que o time vença, né, ele chega dentro do vestiário, ele abraça você, ele te dá força, te dá confiança, né? É um cara que muitas vezes o pessoal não gosta muito, mas é um cara que eu admiro muito, assim, como técnico, e fez muitas mudanças, assim, na época que a gente tinha um time muito, muito entrosado, muito forte, né, cara?
tinha muito o que fazer ali também. Mas era um cara que chegava dentro do vestiário e fazia acontecer, né? E a gente entendia o que tinha que ser feito e fazia com força, fazia com vontade e vestia a camisa com muita garra, com muita gana de vencer. Ele era um cara que chegava no psicológico e mudava a história de verdade mesmo assim. Estamos conversando com o Renato Cajá no Concentração Bandeirantes, 18 e 16, Roger Williams, o nosso narrador também, batendo papo e conversando com o Renato Cajá. Roger. Oi, Cajá, boa tarde pra você, uma satisfação voltar a falar com um ídolo ponte-pretano aqui no microfone da Bandeirantes. Tive o prazer de narrar gol em derby do Renato Cajá, realmente é uma grande referência. O Cajá, em derby como que é? Dá uma cozinhada, espera um pouquinho, analisa ou vai pra cima? Hoje o público maior, claro, é do time do Guarani que vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Como foi no primeiro turno, assim, no Moisés Lucarelli. Mas qual que é o teu pensamento? Em clássico, especialmente nesse como o Guarani e Ponte Preta. Parte pro ataque já de cara para resolver, no caso da Ponte para dar uma acalmada na torcida, ou espera, entende um pouco a parada para esperar aqueles famosos 15 minutos? Que faria você se fosse, por exemplo, o técnico da Ponte Preta? Mandaria todo mundo pro ataque já de cara? Boa tarde, Roger. Então, rapaz, o que eu penso assim, acredito que o Guarani, como está em casa, ele vai querer sair mais. Acho que a Ponte, eu primeiramente postava o time ali numa segunda linha, como o pessoal fala, sem marcar em cima mais um pouco mais atrás, entender um pouquinho como o Guarani veio, né? Para depois sair mais forte, né? Trazer um pouco o Guarani e também sair um pouco no contra-ataque e depois começar a comandar o jogo, mas não adianta se tá fora de casa, né? Você precisa... Eu acho que a Ponte hoje, a gente entende que a Ponte precisa se manter no campeonato, né? É um campeonato de recuperação, a Ponte vem se reformulando com técnicos, com os atletas, e o Guarani já é uma outra história, o Guarani está brigando pelo acesso, então acho que para a Ponte precisa permanecer, precisa então somar pontos, né? Então mantém o time um pouco mais numa segunda linha e tenta no desatenção do Guarani fazer o gol e depois controlar a partida. O Roger Luiz achou aqui também, estamos cavocando aqui, viu, Cajá? Só para agradecer aqui ao CH e ao Greg, que agora eles irão para a TV daqui a pouco, é ABCI. Não, Ceará. Ceará e Criciúma. Vocês mudaram? Não, eu não mudei nada, eu só cumpro escala, meu irmão. Mudou? Eu sou soldado, eu tô indo pra guerra. CH mandou o ofício para que mudasse a partida. O Cajá, porque o Cajá vai ligar a televisão, vai ver que a gente não tá lá, só para explicar pro Cajá, pros ouvintes, que se fosse às 17 horas o derby, sim, aí a TV Bandeirantes transmitiria, porque se for 17 pode. Diferente disso não pode. A grade também, afinal de contas, o que vocês vão transmitir, o horário e quem? Bom, nesse momento tá rolando a Liga Saudita. Assim que terminar o jogo da Liga Saudita, entramos com Ceará e Criciúma com narração de Leandro Wallace. Perfeitamente. Então, para vocês, um bom trabalho. Um abraço, Greg. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos, um abraço ao Cajá e boa sorte e bom trabalho a todos. Amém. Muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Até mais. Obrigado, viu, CH? Muito agradecido. Então, o Roger Williams achou aqui, foram 5 passagens na Ponte. Você tem mais passagem que Andinho também, hein, Cajá? Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, rapaz. E volta pra Ponte, vai e volta. Não vai e volta danado, né, velho? Que você deu trabalho também, viu, Cajá? Você tem uma carinha e tal, fala manso, mas você deu trabalho. Porque eu vou falar pra você, quando você saiu a primeira vez da Ponte, só falar os números aqui, foram 178 jogos, é isso? 5 passagens, deixa eu ver aqui, você tem o número aí, Cajá, de cabeça? 45, você marcou 45 gols. É isso mesmo, 45 gols, os jogos eu sei que eu fiz mais de 150, né, mas eu não tenho um número exato. Você não é ligadão, né? Você não liga para essas coisas. Você que é o homem dos números, né? Você que é o homem das estatísticas aí, irmão. Não, o Stefan Campineiro passou para mim, você, quer ver, tem uma relação aqui dos mais da Ponte, mas eu tenho que ir do século XXI. Deixa eu ver, no geral, você é o 6º maior goleador da Ponte, de cá 155, Osvaldo, 89, Bibi é de 53 a 59 e 61 a 62. Grande Bibi.
88 gols. Jorge Mendonça marcou 70 gols. Manfrini, de 67 a 72, marcou 65. Você está em sexto, cara. 45 gols. Parabéns. É verdade. Acho que o Luca tá atrás aí, né? Eu acho que eu e o Luca juntos, não é isso? O Luca tá na Tailândia. Vê pra mim, por gentileza, o meu querido Roger Williams. Acho que Luca. tá eu e o Luca. O Luca acho que tá na com Tailândia. 45 gols. Isso. Chegou a 40. É que quando atualizou, não tinha Roger, feito. O Roger também tá nessa lista aí dos artilheiros, não, Roger? O Roger. É que aqui tem do século também. O Roger fez 67. Eu devo estar fazendo alguma confusão. É o seguinte. Aqui é o seguinte, ô Cajá. É só a posição de meia. Me desculpa aos ouvintes. Tá, só meia. Não é atacante. É só na posição de meia. O Stefan Campineiro, além de indicar, o Oswaldo era meia atacante, o Biber era meia, o Jorge Mendonça meia atacante, Manfrini meia atacante e você meia. Tá? Tá certo. Você é considerado. Você foi meia ou meia atacante? Eu era mais meia, assim, né? Depois você vai. Mas o meia sempre chega na área, né, cara? Chega na área pra fazer gol, não tem jeito. Pode indicar aí. Você teve problema também físico, hein, Cajá? Você, suas uma temporada. Fala a verdade. A temporada eu tive. 17 foi um ano muito ruim, joguei 11 jogos só. Machuquei muito, aí eu me perdi muito tempo em 2017, né? O ano do descenso, o ano da queda também, um ano muito ruim pra Ponte. Mas foi um ano meio perdido pra mim. Meio perdido, porque o que acontece? Então, na posição de meia, na história da Ponte, em primeiro de cá, 155, de cá no geral também é o primeiro. Em primeiro de cá, 155, segundo Oswaldo, 89, Bibi marcou 88, Jorge Mendonça, 70, Manfrini, 65, e você é o sexto colocado com 45. Chegou à conclusão? Só que aqui no século, o Cajá, independente se centroavante, se meia, é o terceiro, viu? Roger 67, Washington 59, Cajá 45 nas passagens 2008, 2009, 2011, 12, 14, 15, 17 isoladamente, 19 quando voltou, e Luca empatado com você, Cajá. 45 gols, são os 4 maiores artilheiros do século pela gloriosa Macaquinha. Exatamente, do século, então é isso aí. Você é o terceiro empatado com o Luca. E o Roger, você sabe que, antes que eu me esqueça, viu, Roger Williams e Cajá, você tem notícia do Roger ou Cajá? Não, nunca mais falei com ele, mora próximo de mim, mas acho que ele tá indo no Manaus, né? Tava no clube. Não, ele tá no Manaus. O Manaus disputou o brasileiro da Série C. Foi a Série C. E foi rebaixado, deixa eu ver uma coisa aqui, e foi rebaixado para a Série D. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, Roger, você quer ver só? O Roger, deixa eu ver aqui, Roger, ele é isso mesmo, ele é técnico do Manaus, né? Do Manaus. Agora eu não sei se ele continua, porque eu fui lá no site da CBF, ô Cajá, e peguei o último jogo do brasileiro da Série C. O Manaus empatou fora de casa e foi rebaixado para a Série D. E estava na súmula como técnico Roger. Então não sei se ele continua. Agora está tentando aí a vida de treineiro, né? Agora, treineiro pra você não dá, né, Cajá? Treineiro você fala pouco, fala curto, não fala se impondo, fica difícil, né, Cajá? Não, fica difícil não. Você vai crescendo, né? Você vai se adaptando à nova função, né? Você precisa de prática, né? Quanto mais você está dentro de campo ali, você vai se soltando, se entregando nessa posição nova aí, você vai começando a aprender. Tem pessoas do seu lado que você coloca para te ajudar também. Hoje o técnico faz muito mais dentro de campo, o pessoal fora já tem a comissão que você já consegue ter mais distribuída, assim, já chega para você mais mastigado, toda a informação, né? Tem toda a mídia do clube, tem todas as estatísticas, já chega, já te dá vídeo, você já consegue entender mais tudo, como o time joga, né? O time adversário, então você consegue ter uma comissão que te ajuda bem. E você vai crescendo, cara. Tudo é mais questão de prática, de vivência, que você vai vivendo um novo tempo aí. Ô, Cajá, fala uma coisa pra mim. Você, último encontro nosso aqui, você comentando o Chapecoense Ponte, você falou que estava fazendo alguns cursos. Como é que tá essa história aí? Então, acabei a licença B, né? Primeiro, os atletas que têm mais de 7 anos de carteira assinada já conseguem entrar na licença B. É mais uma porta de entrada para você pegar a base, trabalhar com base, né?
E terminei essa licença, fiz uma licença também de coordenação de base, de estruturação de clubes de base, né? Organização, gestão de clubes de base profissional essas daí, né? Então, Sim. Questão de tempo, mas só que eu tô com alguns projetos de me mudar, passar um tempo em outra nação, e meu desejo mesmo é trabalhar em outro país, né? Olha que beleza. Buscar uma porta fora do país e tentar. O Brasil é meio complicado, assim, questão de técnico, e eu prefiro ter uma segurança mais lá fora e poder trabalhar lá fora. Então, mas o que você está fazendo é para sentar no banco, não é nada de gestão para ficar no escritório, certo, Cajá? Não, é campo. Trabalhar no campo, trabalhar dentro do clube, né? E tá junto ali com o técnico, auxiliar, tá sempre ali dentro do vestiário, trabalhando com a equipe. E como é que o Cajá analisaria o Meia Elvis da Ponte? Cara, o Elvis, da última vez a gente já comentou sobre isso. O Elvis é um grande jogador, cara. Vejo ele com muita qualidade, né? A gente sabe da dificuldade física que ele tá agora. Se não se cuidar, né? Chega uma certa idade, eu falei pra você aí também, o que a gente passa, no final a gente emagrece menos. Se você não se cuidar, se você não tiver uma genética boa, não fechar a boca, você vai engordar de verdade. Então, ele precisa se cuidar, né, fisicamente. Hoje não tem mais só a bola no pé, você precisa ter força, você precisa arrancar com a bola, você precisa ter consciência, mas também você ter força de marcação, força de chegada, de chute. Então, eu acredito que ele falta um pouco isso, né, de ter mais a bola no pé, fazer o lance só. Ele não consegue fazer isso, é mais pega e toca e corre para a área. Então, é a dificuldade dele hoje, mas eu já joguei muitas vezes contra o Elvis e sofri demais, porque ele é um cara muito técnico, né? Coloca o jogador na cara do gol, coloca o atacante na cara do gol, ele consegue bater falta bem. Faltas laterais é sempre difícil, então espero que permaneça bem na Ponte Preta, que a Ponte precisa dele, que é um cara bem técnico, né? Bem pensa o jogo, coloca a bola no pé, tem um lançamento. Então a Ponte precisa, espero que ele faça um bom final de campeonato aí. Arrisca um palpite hoje, Cajá? Cara, eu acredito, assim, futebol, acho que vai dar empate hoje, mas o Guarani tá bem montado, o Guarani tá lutando pelo acesso, isso faz muita diferença, né? Você tá mais confiante, mas derby é derby, assim, a Ponte vem forte, tem muitos meninos fortes ali, consegue marcar bem, tem uma zaga bem postada. E espero que a Ponte pelo menos empate, né? Eu torço pela Ponte, acho que é um empate, mas o Guarani para mim é favorito hoje para fazer tá mais bem montado. Espero que não vença, mas o Guarani tá na frente aí. Cajá, muito obrigado pela participação, muito agradecido mesmo. Você é da casa aqui, quem sabe em breve você volte aqui para comentar também. E sucesso nas suas pretensões, tá bom? Continua aí fazendo os seus cursos, dando uma analisada. Vale a pena pegar e, né, enfim, pensar diferente. Você tem essa visão que você acaba de falar pra gente. Tomara que você consiga. Grande abraço, Cajá! Valeu, obrigado, um grande jogo. Vamos se preparar aqui, vamos ligar minha TV pra tá junto aqui assistindo esse jogo. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Até Cajá. mais. Ó, tô vendo o som do brinco, hein? Será que é o Catarino? Será que Oi, Edu. é o Heitor Fredo? Diga aí, como é que tá as coisas, o Catarino? Ô Edu, estamos aqui só para confirmar, o Derek vem pro jogo, viu? O Guarani ainda não divulgou a informação oficial, mas a gente já apurou aqui que o Derek vai ser titular no ataque ao lado do Bruno José e também do João Victor. E neste momento, Edu, quem tá fazendo aqui o reconhecimento do gramado é a árbitra. A Edna Batista passou por aqui, bastante simpática. É uma pena a gente não poder entrevistar ninguém, né? Porque ela foi muito solícita, conversou com a gente, disse aqui que é uma grande honra apitar um derby como esse entre Guarani e Ponte Preta. Ela afirmou que tirou muitas informações com Wilson Luiz Seneme, que é o comandante da arbitragem da CBF, que também já apitou derby. Ela falou que ela não quer aparecer, ela espera terminar o jogo sem aparecer. Quem tem que aparecer são os jogadores. Neste momento a Edna está fazendo o trabalho de reconhecimento aqui do gramado do Brinco de Ouro. Edu. Atenção, Heitor Fredo. Diga lá, Heitor. Pelo lado Ponte Pretano, expectativa para a saída do hotel, que fica na Avenida Aquidaban, a cerca de 2 quilômetros do Brinco de Ouro. Muitos torcedores na porta do hotel nesse momento.
Não há nenhum registro de violência, nada disso, somente festa, foguetórios, sinalizadores e o ônibus vai até um determinado trecho, sendo acompanhado pelo torcedor bugrino, depois pelo torcedor pontepretano, depois, quando se aproximar da torcida bugrina, com a escolta da Polícia Militar, vai chegar ao estádio Brinco de Ouro dentro de instantes para começar a preparação antes desse derby aqui em Campinas, Edu. E o público aí, gente, como é que tá o tobogã, Vitalícia, Sociais, Cabeceira Norte? Ainda é pequeno, viu, Edu? Ainda é pequeno a pequena presença do torcedor dentro do estádio, mas lá fora tem muita gente aguardando a chegada do ônibus do Guarani, né? Então o pessoal ainda se concentrando lá do lado de fora. Lembrando que os ingressos para os setores foram todos esgotados, à exceção da Cabeceira Norte, que excepcionalmente foi aberta hoje para a torcida do Guarani. Ela é reservada para a torcida visitante, como hoje não teremos torcida visitante, então apenas na Cabeceira Norte os ingressos não foram esgotados. Demais setores aqui do Brinco todos com ingressos esgotados, Edu. Vamos lá, os ouvintes que participaram durante a semana e mandaram mensagem da sua historinha derby que ganharam o rádio FM Faixa Estendida. Meu nome é André Passi do Taquaral. O meu derby inesquecível foi em 2009 no Brinco de Ouro, quando o Guarani venceu a Ponte Preta, se eu não me engano foi de virada, com gols de Ricardo Xavier e Bruno Aguiar, se eu não falha a memória. Foi o ano em que o Guarani montou um time desacreditado, em que o Vadão e o Gersinho contrataram vários jogadores do conhecimento deles e o time encaixou e foi vice-campeão da Série B, onde o Vasco foi campeão. O jogo estava lotado, o campo, e foi uma campanha inesquecível, onde de ponta a ponta o Guarani ficou no G4 e conseguiu o acesso. Esse foi meu derby inesquecível e eu estava lá. Um abraço, pessoal da Band. Muito obrigado, André Passi. Foi 2009, 2-1 Guarani. O Bruno Aguiar, né, fez o gol da vitória, estava 1-1. Muito obrigado, André. Olha lá, mais um depoimento agora da Ponte. Olá, queridos amigos da Band. Bom, acompanho vocês e acompanho o derby desde que eu era bem pequena, né? Eu tenho 55 anos e vou no campo desde que eu tinha uns 4 anos de idade. Tem tanto derby que me marcou, mas vamos falar de um mais atual, que foi num Dia dos Pais, num domingo. E foi muita emoção. Eu estava com meu pai no campo, eu vou sempre com ele, né, em todos os jogos, desde pequena, e a Ponte ganhou e foi maravilhosa a comemoração. Olha, só de lembrar eu fico arrepiada, porque foi um dos que mais me marcou. E como foi no Dia dos Pais, ficou marcado e vai ficar para sempre no meu coração. Eu estou em tratamento de doença, né, de um câncer, e eu não tenho ido no campo, né? Mas meu coração tá sempre com a Ponte Preta pra sempre, infinito. Andréia Cristina Aparecida Zanelato, foi 11 de agosto de 2019, no Dia dos Pais, 11 horas da manhã no Moisés Lucarelli. Inclusive tinha o jogador Roger jogando. Tá bom, eu tô chorando de emoção, porque só de lembrar disso aí pra mim é tudo. Um abraço a todos, gosto muito de todos vocês, e um abração. André, emocionante, viu? Também estamos aqui emocionados, tomara que você consiga a sua recuperação, Deus lhe pague pela participação, tudo de bom mesmo, muito agradecido. E era aniversário da Ponte, né? 11 de agosto, a Ponte fazendo 119 anos. Roger Williams, o homem dos números hoje é uma função diferente, exótica. Você gosta de número? A gente faz jornalismo na faculdade para fugir das exatas e acaba voltando para os números. É impressionante, né? Eu acho que dá um parecer muito legal para as análises do futebol, a história do futebol através dos números. Nós estamos completando 10 anos de torcida única, viu, Edu? Já é. Uma década de torcida única. Eu vi o relato aí emocionante da torcedora. E já faz 10 anos que nós temos torcida única nos clássicos, especialmente esse entre Guarani e Ponte Preta. Mas é o seguinte, no ano o Guarani soma 47 gols em 39 partidas. Uma média de 1,21 gols por jogo. Enquanto isso, a Ponte tem 59 gols em 48 jogos. A Ponte tem mais jogos porque fez finais de Série A2 do Campeonato Paulista. Jogou mais do que o Guarani no ano. A média da Ponte de 1,23 gols feitos por partida. É muito próximo ali da média do Guarani e da Ponte Preta. 1,21 para o Guarani. 1,23 para Ponte Preta. Segundo dados da minutagem dos gols, Edu, olha só. Segundo dados da minutagem dos gols feitos e sofridos por Ponte Preta e Guarani, quando você faz esse cruzamento, nos indica que a maior chance da rede balançar no Brinco hoje está entre o minuto 75 e o minuto 90. Se chegar a 0-0
com 75 minutos de bola rolando, se prepare, porque o histórico de Guarani e Ponte Preta na Série B de fazer e levar gols está exatamente nessa região cronológica, ou seja, na reta final do jogo. Vamos acompanhar. Você tá de brincadeira. É isso. Você tá de brincadeira. É, por isso Roger Luiz de Ogum. Por isso que eu perguntei ao Cajá, solta os times antes, fora ele técnico da Ponte Preta, colocaria a macaca pra cima do Guarani já no começo? Porque não é o que o prognóstico fala. Os times do Guarani e da Ponte Preta fazem ou tomam gols, em média, muito maior depois de 75 minutos de jogo. Você já reparou como tem saído gol no final nessa Série B? É impressionante, né? Como sai gol no final, sai confusão. Vamos aguardar, diria CH. Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preço competitivo. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. É um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e hidráulica. Visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19-3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e ao sábado, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Concentração volta já já, 16h33. Então aqui a notícia dada pelo Vladimir Catarino. Derek vai pro jogo, hein? E não Bruno Mendes. No Guarani é Derek e não Bruno Mendes. Na Ponte até agora, todo mundo quieto. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19-3776-2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19-9911-6911. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Doe Órgãos, Doe Vida. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Concentração. Agora 16h36 por não, Roger Williams, alguma informação? As duas delegações já estão no Brinco de Ouro da Princesa, uma festa incrível do torcedor do Guarani para receber a sua delegação. Torcedores da Ponte fizeram a mesma festa, porém na saída do hotel onde a Ponte estava concentrada, e chove em alguns pontos de Campinas nesse momento, Edu. Olha a promoção, chove? Opa, precisa mesmo, hein?
Há um chamado do Brinco, pois não? Inclusive, primeiras gotas já aqui no gramado do Brinco de Ouro, onde a Ponte Preta já chegou. O técnico Pintado fala com a TV, emissora que hoje vai transmitir, e já começa em instantes o aquecimento dos goleiros. Ponte Preta já preparada para o derby, já nos vestiários do Brinco de Ouro. Atenção, Datena. Datena, atenção, hein? Cuidado com o Heitor Fredo, hein? Tá na fita. É bom demais, um menino sensacional, cara. Qual o seu programa, que horário que é, Heitor Fredo, aqui na TV à tarde? Brasil Urgente, 4 da tarde, e também o Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, às 10 da manhã. Aproveitar para vender o peixe, né, Edu? É, mas vou falar pra você samba também. Eu vi esse menino trabalhar aqui no estúdio, ele rebola, hein? O cara, ele se vira nos 30, tudo improviso, sensacional. Porque o ouvinte não tem ideia, quando você tá no ar, né, Roger? Você que tem experiência de TV também... Você tá falando, tá tudo bem. Daqui a pouco entra um intervalo. Nossa, o cara tem mais recado que penteadeira de cigano. É verdade, mas o Heitor Fredo tem o sangue do jornalismo esportivo na veia. Eu quero saber um dos maiores, se não o maior narrador de futebol de Jundiaí, teu pai. Aliás, parabéns aí a você, toda a família, a trajetória que vocês têm em Jundiaí, viu, Heitor? Obrigado, Roger, pelo carinho. E ela, muitos trovões por aqui, Edu, é a Cidinha avisando trovões. Mas que lugar que é a Cidinha? Por gentileza, eu acho que é ali perto da... Delfino Sintra. O ouvinte Marcelo Pimentel, final do telefone 1919, também manda aqui um vídeo com chuva forte lá na casa do Marcelo. Campineiros estão se comunicando com a gente, dizendo que vai chover no derby. Vamos ver, acho que até lá para, hein? Tentando lembrar qual foi a última vez que choveu no derby. Aquele derby do Rirena choveu. Aquele derby de 2002, que a Ponte virou 4-2 no Brinco. Eu não sei, não me lembro se choveu, acho que não. Carlos, pelo WhatsApp da Bandeirantes, final 7034. Edu, chove no campo da Magnum. Chove, nesse momento chove. Já foi dito aqui que chove sim. O Heitor Fredo já trouxe a informação nos primeiros pingos no Brinco. É que ele tá falando uma alusão aí a Magnum. Tá brincando, tá tirando uma casquinha do Bugre, Ponte Pretano. É isso aí. Olha, vamos dar uma ouvir aqui aqueles que mandaram mensagem durante a semana. Já em algum lugar da cidade é o Batista com convidado, hein? Atenção, ganhou um rádio FM faixa estendida. Mandaram a mensagem, foram sorteados. Essa promoção já acabou. Não precisa mandar mais a mensagem, por gentileza. Durante a semana, vamos lá, mais um ouvinte. Meu nome é José Carlos Santos Lima. Quero participar do sorteio do radinho aí, da faixa estendida. O meu derby que me marcou na minha vida foi o derby de 2012, semifinal do Paulista. Eu estava com meus 2 filhos pequenos, lá no tobogã assistindo o Guarani e Ponte Preta. Quando de repente a Ponte fez 1-0, coloquei as 2 mãos na cabeça e olhei para meus filhos. Meus filhos falavam assim para mim, meus filhos pequenos: calma, pai, o Guarani ainda vai virar, o Guarani ainda vai virar. E não foi que virou mesmo? O Guarani ganhou de 3-1 com os gols de Medina. Esse derby marcou na minha vida. Ficou marcado até hoje. Foi o primeiro derby que eu levei meus filhos no campo do Guarani. Um abraço a todos aí. Espero que eu ganhe esse radinho aí. Já ganhou. José Carlos dos Santos Lima, a produção vai entrar em contato. Temos seu WhatsApp, muito obrigado. Os demais também. O Fumagari se machucou aos 28 do primeiro tempo. Depois entrou Medina, a Ponte fez 1-0 e aí acabou virando com 2 gols do Medina. O Fábio Bahia empatou. O Fábio Bahia empatou 1-1 e Medina marcou os outros 2. Vamos lá, ouvinte no ar que ganhou, mandou mensagem, a sua historinha do derby, ganhou rádio FM faixa estendida. Meu nome é Carlos Guerra, gostaria de falar aqui que deve ter sido mais ou menos no ano por volta de 1976, 77, por aí. Sempre havia promoção, que acho que não era a Rádio Bandeirantes, era a Rádio Educadora na época, e os times, as torcidas dos 2 times, eles sentavam lado a lado. Assim, não tinha nenhuma divisão, não tinha grade, não tinha nada. Sempre havia aquela zoação, aquela coisa toda, né? Mas nada de mais violência. Então a rádio, no caso a Educadora, que era a Bandeirantes, que é a Bandeirantes agora, sempre fazia assim, antes do jogo, 1 hora antes, mais ou menos, todo mundo, né, que podia estava com o radinho na mão, ouvindo aí os comentaristas, os repórteres, e participavam assim, eles faziam uma gincana, né? Onde você ganhava prêmios. O apresentador do programa, mas falava, por exemplo, vai ganhar um rádio, aquele que achar o Vale Brinde, ele está escondido na letra I da placa tal de propaganda. Ou vai ganhar o rádio
Quem achar, tá a estátua do Moisés Lucarelli na entrada, enfim. Era uma coisa assim muito legal, né? Que a gente participava e todo mundo, você via aquele corre pra lá, de acordo com a orientação dos apresentadores, né? Mas era uma coisa bem legal, né? Entre outras. E derby é uma coisa que sempre traz boas recordações, né? Antigamente, porque agora, sabe, perdeu assim a graça da coisa, porque já não pode ir mais a 2 torcidas no campo. Isso aí já não que eu esteja contra, nem a favor, mas já tira o brilho de um derby, né? Carlos Guerra, muito obrigado. Vamos lá, mais ouvinte dando seu depoimento, sua história no derby. Daqui a pouco o Tigrão na fita, Rádio FM, faixa estendida. Ganhou. Durante a semana mandou, foi sorteado e agora vai ao ar a sua mensagem, sua historinha no derby. Meu nome é José Francisco Pinheiro, estou falando aqui do Parque Taquaral, Campinas. Então, o derby no qual eu participei foi na década de 70, que eu fui com uns amigos no Moisés Lucarelli. Eu, na época, não torcia nem para a Ponte nem para o Guarani. Então, eu fiz uma aposta com eles. O time que ganhasse o jogo, eu ficaria torcendo. Aí, o que aconteceu? A Ponte amassou o Guarani o tempo inteiro. Mas, na verdade, quem fez o gol da vitória foi o baiano Davi, de um chute fora da área. E, por isso, eu me tornei buguino até hoje, graças a Deus. Ô, José Francisco Pinheiro, um grande abraço, né? Não é da família não, mas Pinheiro, gente boa. Esse aí, o Davi tinha um chute forte, marcou gols em derby. E o Washington, que veio do Noroeste pro Guarani, década de 70 e tal, foi trocado com esse Davi aí. O Washington, que era o substituto de Pelé, que fez muito sucesso e tal. No fim, ele saiu do Guarani, foi pro Vitória, e do Vitória veio o Davi, o bom baiano. Olha, pra emendar essa história da década de 70, tem um convidado muito especial aqui, foi um grande repórter, vai fazer 79 anos, hoje aposentado, cobriu aqui derbys. Será que ele tem alguma curiosidade? Nosso convidado especial, que é o grande Jaércio Barbosa. Ô Jaércio, tanto tempo na época, Rádio Educadora de Campinas. Diga lá, Jaércio, seja bem-vindo. Olá, meu caro Edu Pinheiro. Um abraço, meu nobre. Edu, tá chegando o derby. Você sabe que o derby ele não começa no gramado não, né? Eu sempre disse que o derby começa na igreja. Por quê? Porque durante a semana, todo cristão, pode ser metodista, batista, católico, de toda e qualquer religião, ele chega na igreja e reza para que, e ora para que o seu time vença. Então é isso, é por isso que eu falo que começa na igreja o derby e termina no gramado. E por que termina no gramado? Olha, me lembro perfeitamente, a única falha minha foi não ter chegado perto e perguntado como é que está o seu joelho. Porque eu via, por exemplo, a dona Ana, coitada, a torcedora da Ponte, ela cruzava, ela de gol a gol, de joelhos, rezando para que o time da Ponte ganhasse. Então, é tudo isso que acontece dentro de um derby. Bom, partindo dessa premissa, nós vamos agora para o aspecto da sorte. Eu me lembro perfeitamente que houve uma aposta no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em que entre dois diretores, um da Ponte e um do Guarani. Quem perdesse, vestiria a camisa do outro. Até hoje ninguém vestiu porque o jogo terminou empatado. Mas, de qualquer maneira, você vê bem. Naquela oportunidade, quem participava, parece que o Matalha estava lá, o Hermínio Garbellini também. Deixa eu ver. E quem estava testemunhando essa aposta aí, nada mais, nada menos que 2 tesoureiros. O Pedro Pinheiro, que era lá da Ponte, e o Anselmo Zini, né, que era do Guarani Futebol Clube. Então é isso, né? Bom, partindo disso daí, vamos para a fase final. Essa daqui me faz eu passar vergonha até hoje. Um derby que aconteceu em 1971. Você sabe que o repórter ele podia
ficar... não podia ficar dentro do gramado, mas ele podia ficar nas laterais, né? E eu fiquei nas laterais, numa das laterais, vendo a linha de impedimento. O que aconteceu, rapaz? Aí deu uma de Maradona ali, o Adilson, e complicou tudo. Saiu um gol, Pereira Neto estava narrando, e eu lá embaixo. Aí o Pereira me acionou, eu falei, gol. O Adilson fez o gol. Houve um cruzamento pela direita, o Adilson meteu a mão na bola, a mão esquerda na bola, e fez o gol. E aí o Pereira perguntou, né? Eu até errei no começo, falei, gol legal. Aí depois eu retifiquei, gol legal, gol legal, gol legal. Repeti várias vezes. Rapaz, o João Roberto Seco ficou maluco, passou perto de mim bufando. Falei, calma, João. Aí depois eu perguntei pro V8, né? O V8 fotografou, né? Falou, Jairson, foi com a mão. Coisa incrível, rapaz. Eu sei que... Mas na posição onde eu estava, eu não vi mesmo, não. Vou ser sincero para você. Não deu para verificar, tá certo? E aquele jogo acabou, parece que depois o Edu vai dizer aí, esse jogo parece que terminou empatado, tá certo? Porque esse gol do Adilson aí acabou decretando o empate. Enfim, meu nobre, não é fácil não. O derby, é sempre atração e vai continuar a ser atração enquanto os dois times existirem, tá certo? Eu vou desejar aí um bom trabalho para vocês, um bom trabalho aí, bons comentários, né? Ao Tigrão, bom comentário aí ao Gleger, ao CH, né? E eu vou repetir aquilo que eu falava quando eu estava na educadora naquela época, né? Eu vou dizer o seguinte, estava no gramado para passar para passar o microfone ao Pereira Neto, eu sempre dizia assim, daqui para frente, você vai acompanhar a melhor transmissão de futebol, é Derby Campineiro. E na voz de quem? De um dos maiores astros da radiofonia brasileira, Carlos Batista. É ele! Um grande abraço e bom trabalho para todos vocês, hein? Jairson, muito obrigado, nosso carinho, nosso reconhecimento por tudo que você representou e representa na microfonia aqui da história aqui desse microfone, antes educador, hoje Bandeirantes. Me lembro ainda... Eu era adolescente, quando ia no campo, você trabalhando como repórter, aquele radião, aquela antena, tá bom? Já o Tigrão, hein? Mais uma mensagem aqui, ouvintes que participaram durante a semana, mandando mensagem, uma história do derby, ganhou rádio FM faixa estendida. Olá, pessoal da Band, tudo bem? Meu nome é Fábio Alves de Almeida, moro aqui em Campinas, no Parque São Jorge. Meu derby inesquecível, que eu lembro, não sai da memória, é em 2002, né? A quebrada do tabu, onde o pessoal, a torcida da Ponte caiu lá no fosso, né? Onde o Guarani abriu 2-0. A confusão que houve, né? Com a polícia, a torcida da Ponte, infelizmente. Porém, a Ponte conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, né? O gol do Marinho e do Lucas. E no segundo tempo, o Basílio e Alex Oliveira, né? Decretou aí a virada, né? No mesmo tempo que a gente ficou chateado com a briga, né? Que aconteceu ali, infelizmente. Porém... No fim, a torcida da Ponte sorriu, né? Foi um jogo, uma virada épica, onde eu não consigo esquecer esse derby aí de 2002, tá bom? Tamo junto, um abraço, que seja um derby de paz, né? Que vença o melhor e tomara que seja a Ponte Preta. Um abraço. Um abraço, muito obrigado, ouvinte, muito obrigado. Olha, então vocês ganharam, a produção entra em contato. Cadê o Tigrão, hein? Cadê Mestre Tigrão? 16h51, daqui a pouco a escalação, mais um derby na sua vida. Tô na área. Mais um derby na sua vida. Ó, Tigrão, só para registrar ontem completou 5 anos que a Conceição faleceu, torcedora da Ponte, Conceição.
E hoje, 49 anos que o Pelé se despediu do Santos contra a Ponte na Vila. Um abraço, Tigrão! Um abraço para você, Edu, um abraço para os amigos do Concentração. Mais um derby, né? Mais um derby. Derby é sempre uma emoção à parte. Tomara que, apesar da torcida única no Brinco, é só a torcida do Guarani hoje. Claro que sempre tem alguém infiltrado, o torcedor da Ponte fala, não, vou lá, fico meio na moita e tal. Mas esse não é o problema. O problema maior é no entorno, é nos terminais de ônibus aí, nas principais avenidas da cidade. A torcida única não é garantia de segurança total, né? Ela minimiza o problema aí, mas não é garantia de nada. Então a gente torce para que corra tudo bem. E dentro de campo, né, Edu? Um jogaço, parece que teremos chuva, né? E a chuva, o gramado do Brinco é muito bom, é um tapete. A drenagem é excelente, mas a bola fica mais rápida. O jogador tem que trocar chuteira, às vezes, de última hora. Há uma previsão aí, mas não é certeza. Tem uma possibilidade de 60% de chuva durante o jogo. E 60% não é 100%. Pode ser que nem chova. E a gente fica aqui numa expectativa enorme para conhecer os times, para saber as escalações oficiais. Eu estou aqui já rabiscando a minha aqui dentro da intuição. Então eu vou dizer para você e para os amigos da Bandeirantes que eu já preenchi dos dois times 9 posições. 9. Mas eu estou deixando 2 do Guarani e 2 da Ponte para aguardar o momento oficial no cacuete. Como você gosta de dizer, quero mandar um grande abraço para o Jaércio Barbosa, do qual também tenho o prazer e a honra de ser amigo pessoal e de ter sido ouvinte e admirador do Jaércio Barbosa. Está aí muito bem de saúde, graças a Deus, curtindo aí a sua aposentadoria e é um cara sensacional. Um abraço para o Jaércio, falou agora há pouco aí, mandando uma mensagem legal, lembrando dos seus tempos, de histórias interessantes do derby. E logo, logo seremos nós, né, Edu? Sim. Aí vai estar uma molecada aí, vou ligar pro Edu Pinheiro, lembra, Edu Pinheiro, quando você fazia o Concentração, aqueles como papéis. É que você tá? Aí entra o Edu, meu filho, eu estava mesmo lá no Concentração, nossa, o Tigrão só chegava atrasado. Aí liga pro Tigrão então, pra ele dar, os dois aposentados já, né? Já mais pra lá do que pra cá. Não é o caso do Jaércio, que tá inteiraço. Aí pô o Tigrão no ar. Aí o Tigrão, Edu, você só reclama. Eu sou o comentarista que nunca te abandonou. Eu e ele, Carlos. É assim, Edu, é a vida. É a vida. São as gerações. São gerações. Já passaram, que estão vindo, que participam, que estão na ativa hoje, depois elas vão embora. E é inexoravelmente inevitável. O tempo nos faz todos iguais, né, Tigrão? O tempo. Escangaia, como diria Milton Neves, o que o tempo não escangaia, Edu? Tigrão pela ponta esquerda, hein? Roger Luiz já me ajudando aqui. Eu quero um destaque do Brinco com o Vladimir Catarina e com o Heitor Fredo. Vladimir, diga. A chuva aperta, hein? Deu uma apertada, a chuva aqui no Brinco de Ouro. Torcedor que estava no tobogã correu para se esconder, então aí há pouco mais de 1 hora para começar o derby, a chuva deu uma apertada aqui no Brinco. O Guarani já tá por aqui, daqui a pouco sobe para o aquecimento, Edu. E você, Heitor Fredo, tá na chuva, meu filho? Sim, vale a orientação ao torcedor que estiver vindo ao Brinco de Ouro, trazer a capa de chuva. Por questão de segurança, não pode entrar com guarda-chuva em nenhuma partida, ainda mais num jogo com o público de hoje. O estádio Brinco de Ouro começa a ficar um pouco mais cheio. Parte de baixo do tobogã é onde tem maior concentração nesse momento de torcedores. Tobogã também começando a ficar cheio, assim como as vitalícias. Já a cabeceira, ainda pouco público, organizadas ainda do lado de fora do Brinco de Ouro. E o Heitor Fredo não vai tomar chuva, não. Ele é filho de macaco velho. Ele é filho de Adilson Fredo. Adilson Fredo, Edu, em 1985, participou da primeira turma de jornalistas, de radialistas, do curso de radialistas do Senac de Campinas. Aliás, foi a primeira turma do Senac de Campinas que depois credenciou muita gente.
é o DRT aí, oficializa a nossa profissão, né? É um curso reconhecido pelo MEC, pelo Ministério do Trabalho, e eu tive a honra de participar também ao lado do Adilson, de uma galera boa que vinha lá de Jundiaí, Cassiano, Milton Leite. Milton Leite vinha dirigindo o Fusca. Quase não cabia o Milton Leite dentro do Fusca. E o Adilson Fredo, pai do Heitor Fredo, participou dessa primeira turma, que tinha Tigrão aqui, tinha Carlos Tavares. Oswaldo Luiz. Tinha Oswaldo Luiz, tinha João Carlos de Freitas, entre outros, né? Entre outros, muitos amigos. Fizemos um curso espetacular. O Zé Roberto, da Rádio Cidade de Campinas, foi nosso professor. Você trabalhou com ele, Edu? Você Sim. trabalhou com ele. Grande Zé, que Deus o tenha. Espetacular. Deus o tenha em bom lugar. Alfredo Orlando. Nossa Senhora. Alfredo Uma lenda. Orlando, Uma nos deu lenda. aula. Tivemos lá grandes mestres da radiofonia. E eu tive a honra de participar da primeira turma. E o pai, grande radialista lá de Jundiaí, narrador, cronista em geral, multimídia, Adilson Fredo, estava nessa. E você vê como é que são as coisas, né? Hoje a gente tem aqui o Heitor Fredo arrebentando, fazendo um grande trabalho, rádio, televisão, esporte, política, variedades. Como que eu poderia imaginar, e começando lá nos idos anos de 1985, eu comecei em 84, mas me credenciei, né? Me legalizei na profissão com esse curso que eu tenho muita honra de ter participado no Senac. O João Carlos de Freitas nem barriga tinha. Hoje está gigante, né? E foi muito legal, e essa galera que vinha de Jundiaí era da pesada. O Cassiano já faleceu, né? O Milton tá aí brilhando na Globo, na Sport TV. O Adilson tá lá em Jundiaí também, tocando e muito bem a pelota, e nos dá esse presente de Deus aí, que é o Heitor Fredo, que é um menino espetacular, muito talentoso e que nos ajuda muito aqui no dia a dia e empresta o seu talento e abrilhanta o nosso trabalho. É bem mais jovem que a gente, tanto é que eu fiz o curso junto com o pai dele, mas a gente aprende com o Heitor todos os dias, Edu. Muito obrigado, já as mensagens ao chamado? Não. Primeiro, só para agradecer o Tigrão, mas trazer uma informação também, Edu, duas, na verdade. Primeiro, que a chuva já deu uma trégua aqui no Brinco de Ouro. E segundo, o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, não veio ao Brinco de Ouro com a delegação, com a diretoria, por conta de um diagnóstico positivo de Covid-19, Edu. Não brinca. Seu Eberlin, opa, então boa recuperação ao presidente Eberlin, tá? Gente, promoção no ar, está valendo, vou falar o número do WhatsApp, é só você mandar nome completo, o seu CPF, nós vamos sortear, são 2 ferramentas no primeiro tempo, 2 no segundo. Uma antes dos 20 minutos e outra antes do final do primeiro tempo. Segundo tempo também uma e antes de terminar outra com bola rolando, hein? São 4 ferramentas Uesco. Anote, por favor, o WhatsApp. Não é nesse que você manda as mensagens, não. É outro. Nome completo e CPF. É o 99166-0832. 99166-0832. Vamos lá, mensagens das historinhas. Ganharam aqui o Rádio FM Faixa Estendida. Olá, pessoal da Band, tudo bem? Meu nome é Fábio Alves de Almeida, moro aqui em Campinas, no Parque São Jorge. Meu derby inesquecível que eu lembro, não sai da memória, é em 2002, né? A quebra do tabu, onde o pessoal, a torcida da Ponte caiu lá no Fusso, né? Onde o Guarani abriu 2-0. Essa já foi. A confusão que houve, né? Com a polícia, a torcida da Ponte, infelizmente. Porém, a Ponte conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, né? O gol do Marinho e do Lucas. E no segundo tempo, o Basílio e Alex Oliveira, né? Decretou aí a virada, né? No mesmo tempo que a gente ficou chateado com a briga, né? Que aconteceu ali, infelizmente. Porém, no fim, a torcida da Ponte sorriu, né? Foi um jogo, uma virada épica, onde eu não consigo esquecer esse derby aí de 2002, tá bom? Tamo junto, abraço, que seja um derby
de paz, né? Que vença o melhor e tomara que seja a Ponte Preta. Um abraço. Muito obrigado, hein, Fábio? A produção tem contato para a retirada do rádio FM faixa estendida. Mais historinhas. Meu nome é Sérgio Marba, eu sou aqui de Paulínia, do bairro Betel. O derby marcante da minha vida foi o derby do Medina, onde o Guarani ganhou da Ponte de 3-1, no dia 29 de abril de 2012. Muito obrigado. Sérgio Marba, muito obrigado. Oi, Tigrão. Eu falei pra você, né? Eu escrevo no derby a escalação do Guarani com caneta verde e a escalação da Ponte com caneta preta. E com caneta verde aqui eu tenho 9 e 2 eu deixei em aberto. Vou falar aqui pra você: Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José e deixo 2 em branco. Na Ponte, 8. Escrito aqui com caneta preta: Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi, Pula, Eliel. 8. Então eu preciso completar aqui com a escalação oficial 3 com a caneta preta e 2 com a caneta verde. Espero não ter que rabiscar aqui aquela minha agenda que você conhece muito bem, que tem quase 1 milhão de jogos anotados. Eduardo. Tem gol pelo Brasil, meu caro Roger Williams. Na Arena da Baixada, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro surpreende o Atlético Paranaense 1-0. Estamos no intervalo, Edu. Edu Pinheiro. Pois não? Oi, Catarino. O Guarani confirmado oficialmente, viu, Edu? Então vamos ao Guarani. A aposta está confirmada, Heitor Fredo? Ainda não. A assessoria desceu com a escalação do Guarani para mostrar para o Pintado e daqui a pouco sobe para trazer para a imprensa. Então atenção, Edu, senhor maestro Gabriel Ribeiro. Vamos à escalação do Guarani. Vamos adiantando. Sim. Só para adiantar, Edu, antes da escalação, o torcedor está tendo problemas na entrada do brinco com relação à leitura do QR Code, né? Aquele código para acesso às catracas eletrônicas. Então muita gente lá fora, o pessoal está tendo muito trabalho para entrar aqui no estádio Brinco de Ouro, então com certeza vai ter gente que vai entrar com o jogo já em andamento, viu, Edu? Perfeito, vamos à escalação do Bugre. Vamos lá. Exatamente aquela escalação que havíamos adiantado, com o Derek voltando a ser titular na equipe comandada pelo técnico Berto Louser. Guarani com Pegorari é o goleiro 1. De volta ao time após cumprir suspensão automática, Diogo Matheus, lateral com a 13, capitão do time. 3 para o Lucão, 12 Alan Santos e meia dúzia Mike. Meio campo com a volta do Matheus Bueno com a 18. Ao lado dele, Matheus Barbosa é o 5. E o Bruninho vem com a 27. À frente, 17, Bruno José. Derek, 11 e o João Victor, 19. Repetido o time titular do Guarani. Pegorari, 1. 13 para o Diogo Matheus, 3 Lucão, 12 Alan Santos, meia dúzia Mike, 18 Matheus Bueno, 5 Matheus Barbosa, 27 Bruninho, 17 Bruno José, 11 Derek, 19 João Victor. No banco, à disposição de Humberto Louser para o derby estarão o goleiro Douglas Borges, 31, Pablo Tomás, atacante 7, Bruno Mendes, centroavante 9, Ivan Alvarinho, zagueiro barra lateral com a 14, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Bernardo, 28, Isaac, 29, Ian com a 30, Valber, 34, Kaique, 36 e Regis, 78. Edu. Olha aí, vem o derby 206 entre Guarani e Ponte, o segundo duelo do ano, dessa vez no Brinco de Ouro da Princesa. Haja coração! Agora preste muita atenção que eu vou falar de uma escalação que dá de 10 nas outras. Eu estou falando do timaço da Votorantim Cimentos. Na fundação entra em campo o Cimento Votoran, um clássico como o nosso derby. Ele é resistente, seca rápido, por isso o trabalho rende, é cimento para toda obra. Na hora do acabamento, vai de Votomassa, a argamassa que espalha fácil e dá 10 anos de garantia. Para completar essa seleção, temos a linha de rejuntes para o acabamento e os aditivos Imper Plus,
para impermeabilizar sua massa, e o Superfix, que dá aderência e faz a massa render até 2 vezes mais. Só podia ser da Votorantim Cimentos, a marca que o Brasil adora. É bom demais! Ponte Escalada. Atenção, maestro Gabriel Ribeiro, Ponte Escalada. Aqui na Bandeirantes, na voz de Heitor Fredo. Fim do mistério e já adianta ao torcedor pontepretano. Elvis titular no meio-campo, com Paulo Baia no ataque e André no banco de reservas. Essa Ponte Preta que vem para o derby 206 com Kaique França, goleiro, de volta ao time titular nesta partida contra o Guarani, camisa número 12. A Ponte Preta também escalada no momento em que o Guarani sobe para o aquecimento com os jogadores titulares, os goleiros nesse momento em campo. A Ponte Preta terá Luiz Felipe pela direita com a 14, Matheus Silva, número 4, ainda Fábio Sanches, capitão, com a 27, e na lateral esquerda, Arthur, também de volta ao time titular com a camisa número 15. No meio-campo, Felipinho, meia dúzia, Amaral, número 8, com Luiz Felipe, número 14, e ainda Elvis, o camisa 10 da Ponte Preta. No ataque, Paulo Baia ao lado de Eliel. Peraí, Heitor. Ô, Fredo, o meio de campo, vamos lá. Deu Kaique um chute França. aí, você falou Luiz Felipe no meio, Luiz Felipe é o lateral direito. Sim, Luiz Felipe, lateral direito, camisa número 14, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral. No meio campo, Amaral, Felipinho, Elvis e ainda Arthur, camisa 15, já falei na lateral esquerda. Que é a escalação do Guarani. No meio aí. Matheus Silva. No meio de campo. Felipinho, Amaral, Elvis, Paulo Baia, no ataque, Eliel, Leonaldo. E faltou um volante, Amaral. E Leonaldo, camisa número 5. Perdão, Leonaldo, camisa número 5. Então assim, ó. Kaique França, lá, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Isso. Felipinho, Amaral, Leonaldo e Elvis, Paulo Baia e Eliel. Esse é o time da Ponte Preta escalado para o derby 206, Tigrão e Edu Pinheiro. E o banco da Macaca? A Ponte Preta no banco tem Luan, camisa número 30, Edson, número 3, Mailton, 7, Thiago Oliveira, 13, Samuel Andrade, 17, Fraga, camisa número 18, Lucas Natan, número 20, Thales, 21, Everton, 22, o Everton, 23, Igor Torres, 77 e André, opção no banco do técnico pintado, número 90. Perfeito. Quem é que apita? Sim, hoje é uma mulher apitando. A Edna, né? Oi. É uma senhorita, Edna Alves Batista, ela é paulista, árbitra da FIFA, esteve na Copa do Mundo. E os assistentes, hein, Fredo? Auxiliar número 1, Evandro de Melo Lima. Auxiliar número 2, Luiz Alberto Nogueira. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. Essa equipe é de São Paulo. A equipe do VAR é do Pernambuco, Vladimir Catarino. O árbitro de vídeo, o árbitro principal será o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Edu. Heitor Fredo, só repete, por gentileza, o banco da Ponte pra mim, por gentileza, devagarzinho. O goleiro, quem que é o goleiro hoje? Reserva? Goleiro Luan, número 30. O Luan, então o Pedrão ficou, né? Tá, pois não. Edson, camisa 3. Zagueiro, ok. 7 para Mailton. Mailton, que também é lateral direito. Thiago Oliveira, 13. Thiaguinho aparecendo depois de muito tempo, porque o Tomás Kaique está suspenso, né? Thiago Oliveira, sim. Samuel Andrade, 17. Volante Samuel Andrade, porque o Ramon Carvalho está suspenso. 18, Fraga. Fraga também volante, sim. Lucas Natan, camisa número 20. Isso é um meia atacante, sim. Thales é o 21. O Thales aparecendo depois de um certo tempo, o Thales é atacante, sim. Everton, 22. Everton que teve fratura no banco. 23, o Everton. O Everton, que também joga de lateral direito, aparece no meio, sim. 77, Igor Torres. O Igor Torres, atacante. E André, camisa número 90. André no banco, Paulo Baia vai para o jogo e o Eliel também vai para o jogo. Perfeito.
Oi, Tigrão, vamos lá. Escalação definida aí, dá um pitaco pra gente. Eu tenho aqui mais faturamento, mais depoimento. Oi, Tigrão, 17-11, equipes escaladas. No pique da Band. Edu, nenhuma surpresa, tudo certo. Batista perguntava ontem, acredita em surpresa? Falou, não é nem surpresa. Eu acho que o Derek começa jogando. Nas demais posições, o Catarino vem pontuando aí a semana toda. E na Ponte, idem. Tudo certo. Acerta o contato ao colocar no momento em que a Ponte vem para o aquecimento, devidamente saudadas avessas pela torcida do Guarani, como é normal. O Pintado acerta em não começar o jogo com 2 jogadores de baixa intensidade física, Elvis e o André. Então Elvis começa, um quadrado no meio campo, Paulo Baia pela esquerda, ele é o mais centralizado. E você vai observar aí, Edu, com a sua grande capacidade de observação e no cacuete, que falta um cara aqui do lado direito da Ponte, né? Porque o Guarani tem Bruno José na direita, João Vitor na esquerda e Derek centralizado e se movimentando. A Ponte tem o Baia na esquerda, tem o Eliel centralizado e se movimentando em todas as posições do ataque, mas não tem um cara aqui para fazer a ala quando a Ponte atacar com o Luiz Felipe que vem de trás. Tem algum volante, né? Observe aí que quem vai cair aí é o Leonaldi. É isso. Ô, Tigrão, como é que é o meio de campo da Ponte? Fala pra mim, qual é o primeiro, segundo e terceiro volante? Fala pra mim, qual que é o correto aí? Então, eu acho que o primeiro é o Amaral. Tem que observar, né? Tem que bola rolando. É Amaral. Depois o Felipinho, mas o Felipinho, ele vai fazer uma segunda linha ali pelo lado esquerdo. Ele marca, não é segunda linha não. Ele marca mais pelo lado esquerdo, vai ser um anjo da guarda do Arthur, porque o lado forte do Guarani, os dois lados são fortes. Mas o Bruno José vive um momento excepcional com o apoio do Diogo Matheus, que vem de trás. É muito forte esse lado do Guarani. Então, observe também que o Felipinho vai dar o primeiro bote em cima do Bruno José, para não deixar de mano com o Arthur e ter que sair para a cobertura o Fábio Santos, que é um bom zagueiro, mas não tem muita velocidade. Então, observe que vai ter um cola-brinco aí do Felipinho, fechando o lado esquerdo, para tentar não deixar o Guarani crescer muito por ali, especialmente em função do Bruno José. Então seria Amaral, Felipinho, Leonaldi e Elvis, com o Leonaldi aparecendo quando a Ponte se atrever a atacar, e ela terá que atacar, o Leonaldi aparecendo pelo lado direito. Olha, é o seguinte, então, times escalados, 18 horas a bola rola, o amigo Batista narra aqui na Bandeirantes, mais o Derby 206. Conheça a história do João, que encontrou a solução para seus problemas com a CNH através da Benedetti Assessoria em CNH. Olha, diz aqui o João, eu estava prestes a perder minha carteira de motorista devido a problemas com pontuação. Foi quando descobri a Benedetti Assessoria em CNH. Eles me deram o suporte necessário para enfrentar essa situação. Além disso, a Benedetti Assessoria em CNH me ajudou a simplificar o processo de documentação do meu carro e me deram a melhor cotação de seguros. Grande João! Olha, com a ajuda da Benedetti Assessoria em CNH, o João superou os obstáculos e manteve sua CNH. Ele confiou na experiência de quem entende do assunto. Visite a Benedetti Assessoria em CNH, na Avenida Orozimbo Maia, 1465, ou entre em contato pelo WhatsApp 19 999 11 6911. Não deixe que as burocracias afetem sua vida. Confie na Benedetti Assessoria em CNH para encontrar a melhor solução. Já o amigo Batista participando, 17h15. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial.
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido, é bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Já já o amigo Batista, quero daqui a pouco mais um destaque do Catarino e também do Heitor Fredo, equipe já escaladas. Oi, Roger Williams, me ajudando aqui o WhatsApp, recebendo mensagens, problemas na entrada do brinco, Roger. Centenas de mensagens, agradecer a todos que estão enviando o seu WhatsApp aqui para Bandeirantes, não vai dar tempo de registrar todos, é claro, mas pensamos aqui uma mensagem que o Fábio enviou, já está na tela a imagem da foto que ele tirou, dificuldades na entrada, fila para o tobogã, chegando até a entrada principal, há uma morosidade, segundo ele, por parte da polícia e a verificação ali do QR Code também do sócio torcedor. Então nós deveremos ter uma entrada mais lenta do torcedor até o rolar da bola às 18 horas, Edu. Ok, olha, ganhar o radinho FM faixa estendida, mandar a história durante a semana, hoje não, durante a semana, do Guarani, Celso Aparecido Cavalari, Luiz Carlos Lopes Júnior, André Passi, José Carlos dos Santos Lima, José Francisco Pinheiro, Sérgio Marba, Gilberto Vieira Breni, Osvaldo Calçavara, Luiz Henrique Jorge e Valdir Aparecido Merim. Torcedores da Ponte mandaram a historinha aqui do derby, ganharam também o rádio FM faixa estendida, Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Eduardo Franco de Camargo Neto, Andréia Cristina Zanelato, o Carlos Guerra, o Fábio Alves de Almeida, Antônio Carlos Adorno, Carlos Eduardo de Lemos Matozinho, João Roberto Neves, Edson Ferreira dos Santos e o Benedito Antônio Moreira Júnior. O nosso muito obrigado. A produção vai avisar pelo WhatsApp qual o dia da retirada do Radinho FM faixa estendida. O nosso muito obrigado. Oi, Catarino, mais um destaque seu do Guarani, Catarino.
Guarani que nesse momento faz trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco. O torcedor chegando, né? Tá enchendo a casa do Bugre. Guarani que vem de uma sequência de bons resultados, somou aí 4 pontos nas últimas 2 partidas, quer vencer para se reaproximar ainda mais do G4, Edu. Já a escalação do Bugre de novo, você, Heitor Freire, um destaque da Ponte. Também no gramado, fazendo o aquecimento, e olha, entre os nomes mais xingados pelo torcedor bugrino não está o de nenhum jogador, mas o de João Brigatti, que hoje é dirigente, está também no gramado. Ponte Preta que está 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B. E com relação ao time que jogou o derby do primeiro turno, só apenas 2 diferenças dentro de campo. Jé, que segue machucado, segue ainda no departamento médico, e Matheus Jesus, que foi para o futebol do Japão, além do treinador. No primeiro turno era Felipe Moreira, agora é Pintado quem comanda a macaca, Edu. Vladimir Catarino, Bugre a seco, sem hino, como é que começa jogando? Vem de Pegoraro, é o goleiro 1, na lateral direita volta Diogo Matheus 13, a dupla de zaga conta com o Lucão 3, Alan Santos 12, Mike é o meia dúzia. Meio campo tem a volta do Matheus Bueno com a 18, ao lado dele Matheus Barbosa 5, Bruninho 27 e à frente Bruno José 17, Derek 11 e João Victor 19. Bruno Mendes está no banco. Tá no banco, hoje opção do técnico Humberto Louser pela volta do Derek. Bruno Mendes retorna ao banco de reserva. Regis está no banco. Também está no banco, ao lado dele Isaac e os demais jogadores comandados pelo Humberto. Heitor Fredo, a macaca, como é que começa jogando? Inicia como na seco, sem hino. Kaique França com a 12, Luiz Felipe 14, 4 para Matheus Silva, 27 Fábio Sanches, Arthur com a 15. Leonaldi 5, Amaral 8, Felipinho meia dúzia no meio campo, junto com Elvis, camisa 10. No ataque, Paulo Baia 16 e ele é o camisa 9, Edu. Perfeitamente, ele chegou em 1984. Hoje é o derby de número 55. 55 no currículo, na carreira. Alô, alô, meu amigo. Fala, Batistão. Alô, Edu. Grande abraço pra você. Abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. A emoção é a mesma do primeiro, lá em 1984. Derby é sempre um catalisador de emoções. E hoje, mais um derby na minha vida, 55. É um número realmente cabalístico e impressionante. E o Guarani faz trabalho de aquecimento neste momento, mesmo ocorrendo com o time da Ponte Preta. Já desceu uma chuva há poucos instantes aqui no estádio Brinco de Ouro. Temperatura muito alta neste momento. Público vai entrando, chegando aos poucos. Há uma dificuldade, como disse o Roger Williams, porque houve uma alteração no sócio campeão. A carteirinha antiga não vale. É necessário baixar um app do novo sócio campeão. E isso aí dificultou sobremaneira a entrada do torcedor aqui no estádio Brinco de Ouro. Mas é uma festa muito bonita, uma festa digna de derby. E o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai ganhar prêmios durante a transmissão. Atenção, você que quer ganhar prêmios, que quer participar do show de prêmios do derby, o Uesco, mande agora uma mensagem. Você vai mandar o seu nome completo e o seu CPF para o WhatsApp 991660832. Eu repito, 991660832. Esse é um WhatsApp exclusivo para sorteios. Não é o WhatsApp que você normalmente participa com mensagens. É um WhatsApp exclusivo para sorteios. 991660832. Você vai concorrer a ferramentas Uesco, uma furadeira de impacto 18 volts WS2319, um martelete 900 watts perfurador rompedor. É o novo lançamento da Uesco, uma furadeira de impacto 800 watts e um nivelador a laser 360 graus. Então, repito, mande nome e CPF para 991660832. E aí, durante a transmissão, nós vamos sortear esses prêmios.
é o Sorteador, um site eletrônico que faz o sorteio. Seu nome será colocado lá e aí o sorteador é que vai indicar o vencedor, o ganhador. Então mande o seu nome, CPF 991660832, não precisa responder nada. Basta apenas mandar o seu nome e também o seu CPF. São 4 ferramentas Uesco para os nossos ouvintes. A chuva continua aqui no Brinco, Edu. Esse é o capoete para que eu encerre o Concentração. Repetindo então, o número do WhatsApp serão 2 ferramentas Uesco no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. Furadeira de impacto, martelete de Saio Batista, furadeira de impacto, niveladora laser 360 graus. Então, nome completo, por favor, e CPF. Não precisa, não tem senha. Número do CPF e nome completo você vai mandar para, atenção, 991660832 991660832. Boa sorte. O sorteio, então, 2 no primeiro, 2 no segundo tempo. E vem aí, no comando, o Batistão, hein? Com o Tigrão comentando, com o Vladimir Catarino, com o Heitor Fredo e com o Roger Williams. Mais um derby, o número 206. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
Santista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Derby 206, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 2 de setembro de 2023. A bola rola às 18 horas. Derby, um sentimento que não tem explicação superior às palavras. É uma religião, uma loucura que supera toda a razão e a lógica. Um sentimento que passa de pai para filho, de avô para neto. A força de famílias que construíram uma história de luta e coragem. História que vem desde 1912. Esse estádio Brinco de Ouro da Princesa tem fragmentos de uma trajetória que hoje chega ao número 206. Derby é na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, você começa a fazer contato com a emoção de um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Você vai acompanhar aqui em AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí não tem fronteiras, vai para o mundo inteiro. Guarani e Ponte Preta frente a frente. Duas forças do futebol do Brasil. Esse é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias de LED brasileiras dos padrões do esporte, pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E conosco hoje também, especialmente, pontualmente no Derby 206, Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo, preços baixos todos os dias. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Faça um orçamento pelo WhatsApp 193776-2400. No Sicredi. Acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais. Benedete, assessoria em CNH. Especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. Chame pelo WhatsApp 19999116911. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para as 18 horas. Neste momento, o trabalho de aquecimento de Guarani, Ponte Preta e Guarani. E um som da pesada, hein? Barbaridade, diria o gaúcho, tchê. Um som realmente da pesada, rock romântico comendo solto aqui nos alto-falantes. Tá fazendo realmente vibrar da pele até o osso. Bem, daqui a pouco a movimentação das vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Um rápido intervalo e eu volto já aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Qualidade, preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Vinho Sanroville 750ml 7,90. Farinha de milho Que Sabor Flocão 500 gramas 1,98. Iogurte Frutap 150ml 1,89. Azeitona Vale Fértil 120 gramas 3,59. Ofertas válidas até 4 de setembro. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja original 350ml 3,59. Energético Monster sabores 473ml 6,19. Refrigerante Coca-Cola 200ml 1,39. Refrigerante Antártica Guaraná 2 litros 5,98. Ofertas válidas até 4 de setembro. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, na nova faixa do FM 85.7, com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais, no YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para 6 da tarde. E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com o Guarani, Vladimir Catarino acompanhando o Bugre. Alô, Vladimir, um abraço, boa tarde. Um abraço, Batista, uma ótima tarde para você, uma tarde especial para o torcedor bugrino presente ao Brinco de Ouro. O Guarani vem a campo em busca de manter um tabu. Já são 6 derbys em que não perde para a Ponte Preta jogando como mandante. Desde 2018 isso não acontece. O time que vem de 2 resultados positivos, uma vitória e um empate nas últimas 2 partidas, vem a campo com força máxima. A principal novidade, Derek, artilheiro do time no campeonato, está de volta ao time titular. Acompanhando a Ponte Preta, repórter Heitor Fredo. Alô, Heitor, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço aos amigos da Rádio Bandeirantes. Pelo lado da Ponte Preta, a Macaca quer ampliar a sequência sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B. São 4 partidas, 2 vitórias em casa, 2 empates fora e a possibilidade de quebrar esse tabu de não vencer o Derby no Brinco de Ouro desde 2018. Para isso, o técnico Pintado mantém a Ponte Preta com um esquema 4-4-2. Paulo Baia no ataque ao lado de Eliel e Elvis como responsável pela criação no meio-campo, Batista. E ele vai acompanhar os números do Derby 206, Roger Williams. Alô, Roger, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista, boa tarde a todo torcedor ligado no Derby aqui na Bandeirantes. É isso, números, chutes a gol, finalizações, escanteios, cartões, posse de bola. Tudo isso a Bandeirantes vai destacar assim que a bola rolar. Com você, Batistão. E a opinião do Derby, Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Mais uma, hein, Tigrão? Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Graças a Deus, mais uma. E assim, ó, os dois times coerentemente escalados. Eu acho que tanto o Loser quanto o Pintado foram
muito sensíveis a tudo aquilo que observaram durante a semana e as opiniões deles coincidem, né, com aquilo que a gente veio pontuando, toda a equipe da Bandeirantes, ao longo da semana. A Ponte não começa com Elvis e André e bota o Elvis de começo, o André é uma boa arma no banco, mas os dois com baixa intensidade física poderiam tirar, claro, a intensidade e tirar a combatividade do time da Ponte dentro de campo, que vai ter que marcar muito, porque, claro, o Guarani vai tomar a iniciativa, a Ponte deve fazer um futebol reativo e o Guarani vai propor o jogo, principalmente no primeiro tempo, vai para cima da Ponte. Coerente o Pintado. Como é coerente também Humberto Louser, mantendo o Bruno Mendes hoje no banco e voltando a equipe com o Derek. Derek é o artilheiro da equipe, é um cara que tem muito mais mobilidade, que tem boa presença de área, mas não só isso, que flutua, que sai para jogar, é um canhoto que dificulta muito a marcação da zaga adversária, porque ele cai pelos dois lados, e é um cara muito perigoso, é um jogador que tem um nível técnico muito bom, é um atacante de alto nível, estava fora em função de contusão, vem voltando aos poucos e foi cuidadosamente preparado para voltar como titular hoje. Portanto, nenhuma grande surpresa e cada um com as suas virtudes e limitações, todo mundo bem escalado, coerentemente escalado, e agora é com eles lá dentro, CB. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 6 da tarde, futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro! Sim, grande comandante, um abraço a você, Batista, abraço a todos os amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, bola rolando aqui no Brasileirão, segundo tempo, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1. Lá em Goiânia, segundo tempo, Goiás e Inter 0-0, 21 horas em Engenhão, clássico, Botafogo e Flamengo. Na Série B, encerrado, Avaí 0, Atlético Goianiense 2. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo lá em Natal. ABC 0, Sampaio Correia 1. Nos acréscimos do primeiro tempo no Castelão, Ceará 1, Criciúma 0. Olha, lembrando mais uma vez o sorteio. Atenção, hein? Tá valendo. O número do WhatsApp é diferente. Ferramentas da Uesco. Vamos sortear 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, com bola rolando, hein? 2 no primeiro, 2 no segundo tempo, uma furadeira de impacto, um martelete, uma furadeira de impacto com 800 watts e um nivelador a laser 360 graus. Nome completo e CPF para 99166-0832 99166-0832. Nome completo, CPF, não tem senha, manda, estará concorrendo. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Danilo Capucci e Gilberto Sufi no brinco. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 6 da tarde. Refletores ainda não foram acesos. E quando os refletores de LED forem acesos, vai ser realmente um momento importante e significativo, porque vira dia. Guarani tinha, só para se ter uma ideia, a medida que mede a intensidade da luz é o Lux. Guarani tinha 112 e agora tem 860. Um trabalho da Nova Light. Neste momento aqui os torcedores com aquela lanterna do celular ligada, fazendo uma festa muito bonita. E você vai acompanhar uma cobertura especial do derby no portal carlosbatista.com.br. Fique ligado, você vai acompanhar detalhes e informações do derby 206. carlosbatista.com.br. No derby você acompanha com muito mais informação. Grande abraço para o Zaidan, grande Zaidan, a enciclopédia, o maior radialista da história da Bandeirantes. Neste momento, o filho do Zaidan,
O Manuel está ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, acompanhando o nosso trabalho e vai acompanhar o derby pela Rádio Bandeirantes. Alô, Manuel! Manuel que comanda os palpites junto com o pai dele, o Zaidan. Manuel, um grande abraço para você, muito obrigado aí pela audiência, que Deus te ilumine, e você realmente é um ser de luz. Grande Manuel, atenção especialmente para o Manuel lá em Uberaba, curtindo o som da Bandeirantes. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. A bandeira do verde e branco sendo tremulada com muita força aqui no Brinco de Ouro para o derby 206. Guarani escalado pelo técnico Humberto Louser, com Pegorari é o goleiro 1, Diogo Matheus, capitão do time 13, 3 Lucão, 12 Alan Santos, meia dúzia Mike, 18 Matheus Bueno, 5 Matheus Barbosa, 27 Bruninho, 17 Bruno José, 11 Derek, 19 João Victor. Guarani em busca do G4 com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, Derek e João Victor. No banco, Humberto Louser terá à disposição Douglas Borges, 31, Pablo Tomás, 7, Bruno Mendes, 9, Ivan Alvarinho, 14, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Bernardo, 28, Isaac, 29, Ian, 30, Valber, 34, Kaique, 36 e Regis, 78. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Torcedor pontepretano que não pôde vir ao Brinco de Ouro por determinação da torcida única que o Ministério Público impõe no estado de São Paulo, vai torcer para a macaca do técnico Pintado, escalada com Kaique França, goleiro, camisa número 12. Luiz Felipe, lateral direito, tem 14. Dupla de zaga da macaca, 4 para Matheus Silva, 27 Fábio Sanches e Arthur, lateral esquerdo, camisa número 15. No meio campo, a Ponte Preta vem para o derby com Felipinho, camisa meia dúzia, 5 para Leonaldi, 8 Amaral e Elvis, camisa número 10. Na frente, a Ponte Preta tem a dupla Paulo Baia, 16 e Eliel, camisa número 9. Repeteco da macaca para o derby 206. 12 para Kaique França, Luiz Felipe 14, 4 Matheus Silva, 27 Fábio Sanches, 15 para Arthur. Felipinho meia dúzia, 5 Leonaldi, 8 Amaral e 10 Elvis. Paulo Baia 16 e 9 Eliel. No banco, a Ponte Preta tem à disposição 30 o goleiro Luan, 3 Edson, 7 Mailton, 13 para Thiago Oliveira, 17 Samuel Andrade, 18 Fraga, 20 Lucas Natan, Thales camisa 21, 22 para Everton, 23 o Everton, Igor Torres 77 e o artilheiro André camisa número 90. Arbitragem do jogo. Pela primeira vez na história, uma mulher apita o derby, Edna Alves Batista, ela é de São Paulo, árbitra FIFA, esteve na Copa do Mundo Feminina, Heitor. Auxiliar número 1 para o derby será Evandro Melo Lima, também de São Paulo. Auxiliar número 2, Luiz Alberto Nogueira. O quarto árbitro também paulista, Gustavo Holanda Souza. E o derby tem VAR, Catarino. De olho no monitor estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que é do Pernambuco. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Deixa comigo. Meu nome é Tigrão, mas pode me chamar de Grão. Olha, é o seguinte, os times estão bem escalados, a parte emocional vai ser muito importante.
Pela escalação, pelo desenho tático, o Guarani mais ofensivo, vai com 3 atacantes típicos, Bruno José, Derek e João Vitor, a Ponte com 2. Claramente o Pintado vai tentar congestionar o meio-campo e vai tentar encurtar a saída de bola do Guarani. Vai tentar não deixar essa bola chegar com qualidade à frente. Joga com 3 volantes, deve botar o Felipinho do lado esquerdo, o Leonaldo do lado direito, mais centralizado, o Amaral como primeiro ali, quase que como um terceiro zagueiro, inclusive participando da saída de bola, chamada saída de 3. E o Elvis solto. O Elvis é o cara que se posiciona entre esse tripé de volantes e os 2 atacantes, o Eliel e o Paulo Baia. Enquanto que no Guarani, a contrário senso, são 4 atacantes e não 2. Bruno José, Derek e João Vitor, e o Bruninho, que pisa na área a todo momento, mas que é o cara que volta mais para buscar o serviço, que é o cara que dá a velocidade, que faz a transição rápida, seja conduzindo a bola, seja lançando a mesma. É um momento diferente para as duas equipes. O Guarani, 7º colocado, a Ponte 14ª. O Guarani 41 pontos, a Ponte 31. É muito ponto de diferença. O Guarani dentro dos seus domínios, uma grande torcida a impulsioná-lo, mas a parte emocional dos 2 times pode ser tão ou até mais importante do que nuances técnicas, táticas e físicas no brinco. Começa a chuviscar, nesse momento está sendo executado o hino nacional brasileiro, a Ponte com o uniforme número 2, vem de preto a macaca, o Guarani com seu uniforme número 1, camisa verde, calção branco, meias verdes. É uma das maiores e mais emocionantes histórias do glorioso futebol brasileiro. Espero que tenhamos um grande jogo. Teoricamente, antes da falar claro, o Guarani é favorito, mas nesse jogo não se fala em favoritismo. Agora chove para valer. Nesse jogo não se fala e não se cogita a questão do favoritismo, exatamente porque nós já vimos coisas aqui absolutamente inacreditáveis, como a Ponte em 1985, com um time que eu não consigo talvez lembrar 3 jogadores, e o Guarani com Djalminha, Amoroso, Luizão, Fábio Augusto, entre outros, uma constelação, inclusive de jogadores que chegaram à seleção brasileira. E o Guarani ganhava no Moisés Lucarelli de 2-0 e acabou cedendo o empate, e olha que no finalzinho quase que a Ponte vira. E já vimos o contrário também, seja no Moisés Lucarelli, seja onde é o jogo hoje aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Então é um jogo diferente, onde eu reputo a questão da cabeça como tão importante como os pés, como tão a cabeça emocional e não a cabeça para cabecear a bola, tão importante como os pés e como o preparo físico. Vamos ver como é que os times se assentam. Claro que o Guarani vai sair para cima da Ponte e a Ponte tem que estar atenta porque vai tomar uma pressão logo de saída. Só que eu tenho absoluta certeza e convicção de que a Ponte não vai limitar-se apenas a se defender. Senão perde o jogo e perde feio. Terá que atacar também, claro que com um estilo diferente, contra-golpeando de forma reativa, mas acho que teremos um grande jogo de bola daqui a pouquinho. Está praticamente tudo pronto no Brinco entre Guarani e Ponte pela ordem do mandante. Muita gente no Brinco, uma festa espetacular, e a Ponte vai tentar neutralizar os pontos fortes conhecidos do Guarani, principalmente o seu lado direito, com Bruno José e Diogo Matheus. Por isso, a presença do Leonaldo, do Felipinho e do Amaral. Eu acho que esses 2 jogadores do Guarani, o Diogo Matheus e o Bruno José, com a chegada por ali, às vezes do Derek, às vezes do próprio Matheus Bueno fazendo uma trinca, eles vão tentar meter uma sobrecarga para cima da lateral esquerda da Ponte, para tirar para a cobertura o capitão pontepretano, que é o Fábio Sanches, que é um jogador muito bom jogando postado, mas que não tem velocidade para fazer a cobertura e a caçada. Por isso que a Ponte deve prender ali, como anjo da guarda do Arthur, o Felipinho, que é canhoto,
e que vai tentar encurtar este raio de ação, para mim, do ponto alto da equipe bugrina. É um jogaço. E vamos ver como será o comportamento dos times, como será o assentamento, como será a acomodação emocional, e isso pode definir o derby 206 no Brinco. A Edna chama os capitães. Tá tudo pronto. Edna Batista. Pela primeira vez, uma árbitra apitando como árbitra central, principal, um derby. Boa sorte para ela, que Deus a ilumine, que corra tudo bem. Ela chama os capitães, dá as últimas instruções, passa os últimos avisos, pega a bola, leva para o meio-campo e ela vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Valdemir Gomes traçou o pré-jogo aqui na Rádio Bandeirantes. A saída de bola pertence à equipe do Guarani. Derek vai para o centro do gramado. Time da Ponte à direita. Pela esquerda, o time do Guarani tomando por base as cabines de rádio aqui no estádio Brinco de Ouro. Quem assiste pela televisão é justamente ao contrário. Mas o Guarani ataca neste primeiro tempo contra o gol do placar eletrônico. E a Ponte Preta ataca contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte vem com o seu segundo uniforme todo preto, e o time do Guarani com o seu primeiro uniforme. Apita o árbitro! A bola está rolando no brinco! Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, a bola está rolando, derby 206 é aqui na Bandeirantes. Família Diogo Matheus, recolhe, toca atrás para Alan Santos, vira lá pela esquerda, vem para Lucão. Ele trabalha no campo de defesa, rola na lateral para Mike, pela esquerda, dá um tapa para João Vitor, partiu lá pela esquerda, foi absorvido, tragado pela marcação do time da Macaca, que tira. A bola veio na cabeça do Alan Santos, tocando pela esquerda e a falta, o árbitro paralisa e marca. A primeira falta do derby 206. A falta ali pela esquerda, a falta marcada pro Guarani bater. Matheus Bueno foi derrubado, chegou até a cobrar um cartão amarelo. A Edna falou calma e vai tentar controlar nesses primeiros minutos na base da conversa. 0-0 no Brinco de Ouro, Batista. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Olha a parada, falta no campo de defesa pela esquerda, o time da Ponte vem com o Arthur para cobrar. Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte, acesse novalight.com.br. Mais uma oportunidade para o torcedor que está aqui dentro do estádio ver a belíssima iluminação do estádio Brinco de Ouro, produzido pela Nova Light. Domina no campo de defesa, vem para o jogo tentando a passagem, o time da Ponte, lançamento errado, vem Lucão, recua, toca lá dentro da área para Pegorari, Pegorari saiu jogando com dificuldade, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, ele fechou pra cima dele, quase tomou, mas não tomou. E agora uma discussão entre o Pegorari e o Alan Santos, e é tiro de meta pro Guarani bater. O Eliel pediu escanteio, mas a Edna estava atenta, o último toque foi dele, pressionou o goleiro bugrino, deu carrinho, por muito pouco não leva, mas é tiro de meta, Guarani já cobra. É, numa lambança dessa contra a equipe do Juventude, saiu o gol do time do Carpini. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas, o Esco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse o escoferramentas.com.br.
E a Oesco vai presentear você com 4 ferramentas na transmissão de hoje. Então mande nome e CPF para 991660832. 991660832. Uma furadeira de impacto 18 volts. Um martelete 900 watts perfurador rompedor. Uma furadeira de impacto com 800 watts e um nivelador laser 360. Falta para Ponte Preta bater lá pela direita, falta para Macaca. Falta em cima do Leonaldi, Elvis posicionado na bola, boa parte do time da Ponte buscando o cabeceio, Batista. Elvis na bola parada, a Ponte adianta suas fileiras. Chove no brinco, Elvis, pé direito, levantou na área. Vem Mike de cabeça, afastou, a bola voltou. Bateu de pé da direita, a bola foi embora pela linha de fundo. É entrada na área, finalização de Eliel, é tiro de meta para o Guarani bater. Ele até estava bem posicionado, mas não pegou em cheio na bola, mandou por cima, segue 0-0, Deb. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Domina no campo de defesa, Alan Santos para o time do Guarani, levanta na entrada na área, vai para lá, tentou girar o Bruninho, vem para a bola, pé direito, João Vitor bateu, defendeu Kaique França, mas não valia nada, porque o Bandeira apontou o impedimento. Estava na banheira e esta banheira aí não é boa não, hein, Vladimir? Não, essa não, viu, Batista? Até porque a água não é tão quentinha assim, né? Chove bastante no brinco. Quando da conclusão do João Vitor, o lance já estava impugnado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Derby 206, estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0. Brasileirão encerrado, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1 e Goiás 0, Internacional também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Feijão Bigma Carioca 1 kg, R$ 4,98. Oferta válida até nesta segunda-feira, 4 de setembro. Acesse iga.com.br. Lucão saiu jogando na entrada na área, Leonaldi vai pra cima no abafa, a bola volta. Lá atrás, a Pegorari levanta para Mike na esquerda, bate de perto a canhota, praticamente se livra da bola, ela tinha saído, né, Vladimir? Já havia ultrapassado a linha lateral, quando o Mike bateu, o assistente marcou esse lateral para a Ponte. Vladimir acompanha o ataque do Guarani, enquanto que o Heitor Fredo acompanha o ataque da Ponte Preta. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Faça orçamento pelo WhatsApp 193776-2400. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Lançamento na frente, não está valendo nada. O Bandeira apontou um impedimento no ataque da Macaca, hein, Heitor? E estava impedido, o Guarani tem pressa. A Ponte Preta jogando com a linha adiantada, o Guarani tentando sair do campo de defesa, Batista. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Lucão domina, time da Ponte marca, mas marca a distância, apenas com 2 homens à frente. Bola com Alan Santos pela direita, rola na lateral. Vem Diogo Matheus, deu um tapa na bola por dentro para Bueno, abriu pela direita, Bruno José. Pela direita, Bruno Barbosa, bateu. Chega para tirar, rasga Fábio Sanches, cruzamento do Matheus Barbosa, escanteio, é pela direita, escanteio não, arremesso lateral para o time do Guarani. Arremesso lateral não, ou escanteio para o time do Guarani lá pela direita. Vem para a bola, 2 jogadores posicionados. Aquela tradicional maneira de fazer a cobrança de escanteio no futebol moderno.
Quem cobra é Diogo Matheus. Partiu o pé direito no primeiro pau. Arthur chega para tirar. Afasta, manda para fora, para a linha lateral. A bola corre em cima da risca lateral e vai para a linha de lateral. É arremesso. Arremesso. Mike ameaçou cobrar. Abdicou da função, deixando-a para Diogo Matheus. Votorantim Cimentos da Fundação ao acabamento. É bom demais. Aperta a chuva, hein? Chovendo torrencialmente neste momento aqui no estádio Brinco de Ouro. Derby 206, derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Cobertura completa também no portal carlosbatista.com.br com matérias especiais. Benedete Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. Chame no WhatsApp 19 99 11 69 11. Bola para a linha lateral, é cobrança de arremesso lá pela direita. Luiz Felipe vai repor do campo de jogo. Chovendo muito forte. Bola pela linha lateral, Luiz Felipe cobra, toca o jogo pela direita para Leonaldi. Guarani marca lá na frente com o Derek. O gramado começa a ficar escorregadio. Matheus Silva escorrega, manda para fora para a linha lateral. Inverte o arremesso agora, é para o Guarani bater lá pela esquerda com o Mike. Placar de 0-0, quase 10 do primeiro tempo aqui no Brinco. Mike, autorizado, vai repor no campo de jogo, lá na frente, dentro da grande área, Bruno José. Bola movimentada lá pela esquerda no campo de ataque, não consegue sair dali. O Mike para a linha lateral, é novo arremesso e ele próprio vai para fazer a cobrança. Para João Vitor, domina lá pela ponta, canhota gira em cima da marcação, cruzou na área, encaixa firme. Kaique França, você está ouvindo o toque, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Derby 206, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série B encerrado, Avaí 0, Atlético Goianiense 2 e no segundo tempo, ABC 0, Sampaio Correia 1. Só espero que os nossos repórteres tenham trazido a capa, hein, porque senão vai tomar água até no céu da boca, tá chovendo muito forte. E você acha que capa é suficiente com uma chuva dessa, Batista? Não, nem adianta mais. A capa vai até o joelho, do joelho para baixo já tá tudo encharcado, Batistão. É, aí teria que vir de galocha, né? Mas aí é demais também, né? Eu estou com água em todos os orifícios. Ô, louco. Todos eles. Todos aqui não, mas aqui tá bem molhado também, viu, Batista? Placar de 0-0. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com um tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. E vem Matheus Barbosa, domina na lateral, tocou para Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, desvio de cabeça, a bola vai embora. Derek tocou de cabeça, a bola passou, mas foi muito longe, quase no pau da bandeira. É tiro de meta para Macaca bater. Não deu certo o que pensava o Derek, né? Ele que é artilheiro do Guarani no campeonato, tem 8 gols marcados, é o terceiro principal artilheiro da competição. Chicken Supreme Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre Noiga, atacado Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Placar de 0-0, é o Derby 206. Valdemir Gomes, ou dá a palavra fácil depois, ele fala, vem o Bruno José, partiu pela meia, opa! Edna Batista marca falta, lá pela direita, falta para o Guarani bater. Falta clara, Batista, e com o estado do gramado, agora chovendo granizo também, o torcedor e o jogador tem que ficar muito atento nesse tipo de carrinho. O árbitro marcou a falta para o Guarani cobrar. Diogo Matheus vem pra bola, pra batida. Macaca vai orientando ali uma barreira com 2 homens na entrada da área. Vai pra bola o time do Guarani para fazer o erguimento lá para dentro da área. Placar de 0-0. 12 minutos passados do primeiro tempo. Derby 206. Braço direito levantado no Mike. Mike bate com a canhota, Diogo Matheus com a direita.
Vamos ver quem é que vem. É no gol Batista. do placar eletrônico. Oi. Eu já vi jogos com chuva menor serem paralisados, hein? Não sei não se esse não vai acontecer a mesma coisa. Por enquanto ainda não tem poças d'água. Gramado com boa drenagem. O problema é que tá chovendo granizo, né? Muita pedra, granizo, Muita chuva de pedra. Muito granizo, olha lá. O Mike tá com a mão na cabeça sentindo dor. Tem cada pedra do tamanho de um paralelepípedo. Tem que parar. Em primeiro lugar, a integridade física dos jogadores. É muita pedra. Muito granizo. A Edna está conversando lá com os jogadores, exatamente parar, sobre essa situação. Tem que parar. Vai parar. Vai parar. Paralisado o jogo. Paralisado o jogo. O problema realmente não é a questão de poças d'água, mas sim a chuva de granizo. Porque uma intensidade dessa pode machucar. Os jogadores nesse momento estão indo para os bancos de reservas, buscando a proteção, porque chove realmente de maneira muito intensa. E chove em toda a região, inclusive em Jundiaí, especialmente na Serra do Japi, no cume da Serra do Japi, água do cume escorre. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Os jogadores do Guarani, Batista, estão no túnel aqui de acesso para o vestiário, hein? Os reservas ficaram no banco, os titulares no túnel de acesso ao vestiário. Roger Williams e o Derby 206, traduzido em números até aqui. O jogo está paralisado, Roger. Batista, 70% de posse da bola para o Guarani, ante 30% da Ponte Preta, uma finalização para cada time. Escanteios, 1 para o Guarani, nenhum para a equipe da Ponte. 1-1 em impedimentos dos ataques. Foram 4 faltas até aqui, 2 faltas cometidas por cada time, anotadas pela árbitra da FIFA, de 43 anos, de Goierê, no Paraná, a Edna Alves Batista, que faz o seu primeiro jogo na Série B no ano, Batista. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Batista. Oi, a informação na Bandeirantes, Heitor. Assim como o Guarani, a Ponte Preta também, metade no banco de reservas, metade no túnel de acesso ao vestiário. Só que o torcedor não tem para onde correr e faz a festa nas áreas descobertas aqui do Brinco de Ouro. A chuva de granizo parou, né? Não está chovendo mais granizo, mas de água ainda está chovendo muito. Você quer ganhar prêmios da Uesco? Então mande o seu nome e CPF para 991660832 e concorra a ferramentas Uesco. Sorteio durante a transmissão, já daqui 5 minutinhos. Vou sortear a primeira ferramenta. Uma furadeira de impacto 18 volts da WS2319 da Uesco. Um martelete 900 watts perfurador rompedor, novo lançamento da Uesco. Uma furadeira de impacto com 800 watts e um nivelador a laser 360. Mande nome e CPF para 991660832. Participe, boa sorte para você. Vamos lá, Tigrão, Derby 206, até aqui a sua opinião, quem estava melhor do jogo 0-0? Não, ninguém melhor, o Guarani tem essa posse de bola maior, mas não criou nenhuma situação, a ponta está bem postada, o jogo está rigorosamente dentro daquilo que a gente imaginava, o Guarani tentando tomar a iniciativa, mas sem imprimir aquela pressão que nós imaginávamos que fosse acontecer, com mais velocidade, todo mundo se respeitando, ainda é um momento de estudo, nenhuma grande oportunidade para nenhum dos lados. O Guarani mais com a bola, mas sem profundidade, sem penetração. E a Ponte, um pouco atrás, deixa a bola com o Guarani, mas está muito bem posicionada defensivamente. Até agora, muito equilibrado o clássico. Batista. Pois não, a informação, Vladimir. Há uma reclamação do Guarani com relação à cor da camisa da Ponte Preta, de que o uniforme do Guarani verde com a chuva fica um verde mais escuro. O Guarani teria solicitado
a possibilidade da Ponte Preta trocar de camisa e colocar a branca. E vai voltar a bola a rolar no Brinco de Ouro. Os times são chamados para o gramado neste momento, Batista. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Batista, a informação. O jogo foi paralisado com 13 minutos, portanto, até esse momento, 5 minutos de paralisação serão acrescidos a mais. Perfeito, portanto, 5 minutos, tá aí o detalhe do Roger Williams. Bola parada, cobrança de falta pela direita, campo de ataque, o time do Guarani vai bater falta no gol do placar eletrônico. 2 homens na composição da barreira. Mike bate com a esquerda, Diogo Matheus com a direita, vamos ver quem é que vem. Autorizado Mike, pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás, Amaral, afasta, a bola caiu dentro do círculo central. Vem, recua, toca Matheus Bueno para Pegorari. Pegorari saiu jogando, acerta o jogador, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela direita. É para Macaca, Luiz Felipe vai cobrar. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Experimente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Pegorari vai repor fora da sua área de confinamento a bola. É pela direita para Alan Santos, volta para Pegorari. Domina no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time do Guarani, placar de 0-0, Lucão. Ele faz o giro, recua, toca outra vez dentro da grande área. Vem para Pegorari pela direita, soltando para Alan Santos para Lucão. Time do Guarani tenta puxar a marcação da Ponte, que não vai para Matheus Bueno no círculo central. Lançou na entrada na área para Derek, subiu lá atrás, Matheus Silva. Afasta, a bola caiu pela esquerda, João Vitor dominou para Mike, dominou. Arrumou, veio para dentro. Agora já se nota poças d'água. Diogo Matheus domina, bate de perna direita, levantou, subiu a bandeira marcando o impedimento de Bruno José. Lançamento à frente, né? Confusão, né? Entre o Filipinho e o Bruno José. E a Edna Batista vai lá e fala: chega, para, não quero mais saber disso, tá bom? E foi ouvida, com certeza, os jogadores já saíram lá de perto, impedimento marcado no ataque do Bugre. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br, é do Brasil. Matheus Barbosa levantou no campo de ataque, João Vitor, bico esquerdo da grande área, partiu, limpou, dominou, vai bater uma paulada, a bola tocou no Fábio Sanches, voltou reboteada lá pela esquerda, ainda João Vitor vem pela esquerda, cruzamento, vai direto e para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta. Lateral. Arremesso lateral, né? É apenas lateral quando parou de chover, Batista. Parou de chover? Parou. Ainda bem, hein? O derby fica muito melhor sem a chuva. Esse chute do João Vitor aí, tirando, fazendo ele bateu com o lado de dentro do pé para a bola fazer a parábola. Ela ia sair do comando e do controle e da vigilância do Kaique França. Essa Bruno bola José tinha um endereço tocou pela certo direita para João Vitor, domina, tenta levar em cima da marcação, Filipinho, chega, tira, vem Bruno José, cobrou rapidamente o arremesso lateral para João Vitor, para Bruno José, Filipinho chega para tirar, afasta, a bola sobra com Matheus Bueno pela direita para Diogo Matheus, volta para Alan Santos, domina, solta na lateral, vem para Diogo Matheus por dentro pela meia, para Matheus Barbosa, tocou para João Vitor, para Bruno José, pé direito, cruzou na área, subiu Fábio Sanches, afasta, tira, a bola volta com o time do Guarani, Matheus Barbosa, recolhe, toca atrás, vem para Lucão na esquerda, para Mike, domina, solta o jogo, vem por dentro pela meia, tentando levar, Matheus Bueno recua, toca lá atrás no campo de defesa para o Lucão. Lucão pela direita, vem para Diogo Matheus, trabalha na perna direita para Bruno José, rente, arrisca a lateral, ele puxa, vem por dentro, marcação de Arthur, chega, puxa pela camisa, é falta, pois não, o Tigrão completando o seu raciocínio. Ia dizer que foi absolutamente providencial a cabeçada, o corte do Fábio Sanches. Veio o time do Guarani, dominou Derek, entrou na área, foi desarmado, Matheus Silva.
Chega, vai pra fora, pra linha lateral, a bola saiu. É arremesso lateral pro time da Macaca, concluindo, Tigrão. É muito providencial a intervenção do Fábio Sanches. Essa bola tinha endereço no chute muito bem executado pelo João Vitor, que começa a ser destaque ofensivo do Guarani. Domina no peito, Eliel tentou levar, foi desarmado. Reclamou de uma falta, a árbitra não marcou. Diogo Matheus de cabeça pela direita para Derek, partiu em cima da marcação. Chega Fábio Sanches, toca na bola. Ela vai embora para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater pela direita. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Arremesso lateral, Diogo Matheus cobrou, tocou, a bola voltou, Diogo Matheus cruzou na área, deu rebote, voltou, Matheus Bueno toca, Bruno José não conseguiu dominar. Elvis, a bola para na poça d'água, ele consegue equilibrar, toca para Felipinho, o árbitro parou, marcou falta. Campo de defesa pela esquerda, falta para Macaca, pois não, a informação, Edu Pinheiro. O seu Batista, saiu o primeiro ganhador, hein? Saiu o primeiro ganhador, pode falar? Pode falar, Batistão? Pois não, diz aí, Edu. É uma ganhadora, ganhou uma furadeira de impacto, 18 volts, WS 2319 da Uesco, a Viviane Aparecida Kishi. Viviane Aparecida Kishi. Vem embora o time do Guarani lá pela esquerda, João Vitor da entrada na área, chega a marcação, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, arremesso lateral, Mike vai cobrar para o time bugurino. Tocou para Lucão, o zagueiro vai se aventurando no campo de ataque para Mike, pé canhoto, cruzou na área para Derek, deu rebote, voltou, rolou João Vitor, vem Derek, bateu, Arthur tira, afasta e na sequência a falta. Ataque fulminante do Guarani neste momento, Vladimir. Mas o João Vitor poderia ter ele tentado o chute, não o passe, né? Acabou permitindo a recuperação da defesa da Ponte, depois a falta de ataque do Bugre. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Detergente em pó Tixan 1 kg e 615,98. Oferta válida até nesta segunda-feira, 4 de setembro. iga.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19-3776-2400. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Domina, vem pro jogo o time do Guarani, Matheus Barbosa. Lançou para João Vitor, entrou na área, bateu, defendeu Kaique França. Com os pés, a bola voltou, Bruno José para Diogo Matheus, cruzou na área, lança por toda a extensão, vem Leonaldi para afastar, tira, reboteada, a bola sobrou com o Lucão e ele vai recuar de longa distância, tocando para Pegorari. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26,5, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Derby 206, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0. Olha, Brasileirão acabou, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1, 9 da noite tem Botafogo e Flamengo no Engenhão. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais. É tempo de análise, Valdemir Gomes. Placar de 0-0, mas o time do Guarani aí nos últimos momentos, depois da parada para a chuva de granizo, o Guarani se assanhou em Tigrão. Muito. A Ponte recuou demais, muito atrás a Ponte. O Guarani começa a amassar. É lógico que o gramado prejudica um pouquinho o toque de bola e a Ponte desatenta, né? Nesse lance cara a cara do João Vitor com o Kaique França, a posição era legal. Faltou um pouquinho mais de categoria, de bom senso de conclusão, né? De apetite de matador pro João Vitor, que chutou em cima do goleiro da Ponte. A posição era legal.
Quem é que perdeu a bola porque foi com o pé mole? O Léo Naldi. E a Ponte agora com os 11 dentro do seu campo, traz o Guarani para cima. Guarani manda no jogo, já criou a grande oportunidade para inaugurar o marcador. E a Ponte ou sai para jogar, ou sobe um pouquinho essas linhas, ou vai tomar o gol. Benedetti, assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19999116911 Benedetti. Escanteio para o Guarani bater, Vladimir Catarino. O Felipinho chegou no corte após a conclusão ali do Bruno José. Linha de fundo de novo. Diogo Matheus e Mike na cobrança. Diogo Matheus e Mike na cobrança. Vamos ver quem é que vem. Zagueirada do Guarani na área. 3 no rebote na entrada da área. Cobrou curtinho. Dominou Diogo Matheus. Pé direito, cruzou na área. Amaral tocou de cabeça e na sequência Arthur. Linha de fundo. É novo escanteio para o Guarani. Dividida ali do Matheus Barbosa com o Arthur. Tocou por último no lateral da Ponte, outro escanteio Guarani. De novo os dois, Mike bate com a esquerda, Diogo Matheus com a direita. Zagueirada do Guarani na área, autorizado, Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão, a bola sobrou lá pela esquerda. Lucão dominou com dificuldade, vem pra bola, partiu Bruninho, rolou na área, tira Leonaldi. Vai para a linha lateral, saiu em arremesso para o time do Guarani bater pela esquerda. Chicken Supreme feito 100% com um peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time do Guarani, tentou entrar na área, foi desarmado. Vem a Ponte no contra-ataque. Recolhe no campo de defesa, placar de 0-0. Partiu na evolução, Amaral pela direita, Luiz Felipe, cruzamento na área para Eliel, entrou batendo, trava. Diogo Matheus, a bola voltou, Elvis não conseguiu dominar, perdeu, tira, afasta o Guarani, vem Bruninho para o contra-ataque, tentou levar em cima de Filipinho, o árbitro parou, marcou, não marcou a falta, mandou seguir o jogo a Edna Batista, e agora sim, jogo parado e a falta marcada para a equipe do Guarani no círculo central. Tava valendo tudo isso, Batista, e no final ela marcou a falta para o Elvis. Agora há pouco, enquanto o Guarani estava no ataque, eu tô atrás do goleiro Pegorari. Ele conversava com o Beto Louser, mostrando que essa faixa central do campo é a mais encharcada e dizendo: não é bom a gente recuar a bola nesse lugar aqui, porque tá perigoso, Batista. Alô, Manuel Zaidan, em Uberaba. Tá curtindo o som da Bandeirantes. Grande abraço, muito obrigado. Domina tentando levar dentro do círculo central. Diogo Matheus recolhe. Rola, toca de lado pela esquerda, não evolui Lucão e vai recuar para Alan Santos. Ele domina na primeira metade do círculo central, abriu na lateral do campo, vem Matheus Barbosa por dentro para Diogo Matheus, encarou a marcação, abriu na ponta, Bruno José vai para cima, partiu, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, fecha a porta. Marcação lá atrás. A bola foi embora pela linha de fundo, o Felipinho sempre ocupando o setor, é escanteio ali pela direita, escanteio para o Guarani bater. E um bate-boca entre o Bruno José e o assistente número 2, hein? Porque o Bruno José se levantou, meio que bravo com o Felipinho, o assistente pediu calma a ele e os dois discutiram, mas escanteio, vem bola na área. Vem bola na área, é no gol do placar eletrônico. Vai pra bola, pra batida, Mike, autorizado, Diogo Matheus já saiu da bola, Mike, vai, partiu, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça lá atrás, chegou tirando e afastando o Amaral, a bola caiu com o time do Guarani, ele dá o bote pra tomar, tomou, mas com falta, a Edna parou, marcou a falta pro Guarani. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630 e está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, é o Derby 206 que você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes e acompanha também no portal carlosbatista.com.br.
E muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grande audiência. Derby 206. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Guarani, entrada na área, tenta levar, preparou a batida, cacetada do Bruninho, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, ele arrumou, dominou, entrada na área, bateu, mas a bola subiu, passou por cima do gol. Com perigo, é tiro de meta para Macaca bater. Extremamente perigosa a jogada do Bruninho. Ele dominou, trouxe para dentro buscando o ângulo. Quando ele encontrou, bateu forte, ela subiu demais. Linha de fundo, é tiro de meta. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Conferindo o placar, Campeonato Brasileiro. Depois esse ataque pela direita, desce Luiz Felipe, soltando para Leonaldi. Lá na ponta, dominou, cortou em cima da marcação. Na recomposição, lá atrás, chega, afasta, tiro. O time do Guarani seguindo com o giro. Aqui, Derby 206, Guarani 0, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, na Série B encerrado, Batista, Avaí 0, Atlético Goianiense 2, segundo tempo. Em segundo tempo de Ceará 1, Criciúma 0. Bandeirantes. Placar de 0-0, Derby 206 e a chuva parou. E pelo jeitão parece que não vai retornar, né? Não tenho assim muita habilidade com essas questões do tempo, mas parece que está tudo certo, não teremos mais a chuva aqui no Brinco. Deus te ouça. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina o time do Guarani com o Diogo Matheus na beirada do campo, cruzou na área. Fábio Sanches tirou de calcanhar, a bola voltou, dominou, ajeitou, bateu o João Vitor em cima da marcação, a bola volta. Vem aqui pela direita o time do Guarani, dominou. Alan Santos não está valendo nada, porque o jogador da Ponte está caído, Eliel. E a Edna Batista paralisa o jogo, vai lá para ver o que é que está acontecendo. Ela não deu falta, Batista, mas houve um encontrão ali do Alan Santos com o Eliel. O Eliel ficou caído. A Edna, a princípio, não marcou a falta para a Ponte, não. Ele está reclamando, assim, leva a mão na orelha. A impressão de que ele tomou ali um tapa na orelha. Pelo menos pelo gestual ali do Eliel. E a bronca é muito grande porque o Guarani estava no ataque, armando um cruzamento, mas a bola volta a rolar. É isso aí, a Edna deu bola ao chão, favorável ao Guarani que estava com a posse de bola. Domina Mike, recolhe, solta o jogo lá pela esquerda no campo de ataque para João Vitor, dali para Bruninho. Recolheu, tocou para João Vitor, ele cruzou na área. E Matheus Silva já tinha saído, né? É, já havia saído sim. O João Vitor, quando alcançou a bola, ela já havia ultrapassado a linha de fundo. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Vaias neste momento para Kaique França, que demora para fazer a cobrança do tiro de meta. Vem na bola Amaral, domina soltando no campo de ataque para Paulo Baia pela direita, marcação, o árbitro parou, marcou falta pro Guarani. Matheus Bueno está caído ali em cima da risca da metade do campo, está se contorcendo em dores, parecendo uma cobra mal matada. E a bronca agora é pelo lado da Ponte Preta, que entendeu que a jogada foi na bola, mas a Edna marcou a falta
Não tivemos ainda cartão amarelo nesse primeiro tempo, Batista. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. A Edna, que é a primeira mulher na história dos derbys a apitar o clássico. Até então, tivemos assistentes, mas uma mulher apitando é a primeira vez. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo do mercado, o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Ô Batista. Oi, pois não, Vladimir? A Edna está debutando em derbys em um clássico debaixo de chuva. Alguma primeira vez sua foi debaixo de chuva, Batista? Não, embaixo de chuva não. Vem pra bola, toca na frente Matheus Barbosa. Chega lá atrás, tira, vai pra fora pela linha lateral. Participe do show de prêmios do Derby Uesco. Ande nome e CPF para 991660832. 991660832. Tem 4 ferramentas, uma já foi sorteada, ainda restam 3. Matheus Bueno, domina, toca para Mike, vem pela esquerda no campo de ataque, dá um tapa na lateral, vem, dominou João Vitor, engana a marcação, serpenteando, meteu o pé direito, cruzou na área, Matheus Silva tira de cabeça, vem na cabeça do Elvis, mas ele erra o passe, sobrou com João Vitor, domina lá pela esquerda, fura o bloqueio, opa! Falta nele, o árbitro parou, a árbitra Edna marcou a falta para o Guarani bater, vai sair cartão amarelo. Luiz Felipe, camisa 14, primeiro amarelo do jogo, falta dura, hein? Uma tesoura ali do Luiz Felipe, tá amarelado, camisa 14 da Ponte. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Roger Williams, os números do derby 206, Roger. Batista, nesse momento, 74% da posse da bola no derby para a equipe do Guarani. São 6 finalizações contra 1 para o Bugre, finalizações certas ou no gol, uma apenas. A da Ponte foi para fora. 4 escanteios a 0 para a equipe do Guarani. 2 impedimentos a 1 do ataque do Guarani. 163 passes deu o Bugre no derby até aqui contra 60 da Ponte. Efetividade do Bugre, 85%. Efetividade da Ponte, 47%. Falta cobrada, batida, pega lá atrás, pega firme, Kaique França. Batida lá pela direita, uma cacetada de perna direita, Kaique França ligado, a jogada, a bola parada, a batida forte e a defesa do Kaique França, a primeira do derby 206, pancada do Bruninho, Bruninho experimentando as luvas do Kaique França, Vladimir. Surpreendeu até o Bruninho, né? Todo mundo esperava um cruzamento, ele optou pela cobrança direta no centro do gol, bem colocado, fez a defesa o Kaique. Pois não, o Roger completando. Números de passes errados da equipe da Ponte Preta, a efetividade nos passes da Macaca muito ruim no derby de hoje. O Guarani um pouco melhor nesse quesito. Essa aí foi a 7ª finalização do ataque bugrino. Domina o time do Guarani, Bruno José, entrada na área, levou com o pé direito, bateu, é gol! Gol! Passados, primeiro tempo, Bruno José com arte e talento, na entrada na área, dominou, arrumou com o pé canhoto, virou pro pé direito e bateu, a bola foi pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez um golaço no derby 206, Bruno José superou as dificuldades impostas com incrível simplicidade estética, entra
para a imensidão da história do derby. Não é apenas um gol, é um gol genuinamente importante, é um gol em derby, uma realização impulsionada, uma realização pessoal, sentimentos alados, uma experiência imersiva de proporções épicas. Bruno José faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José, 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 camisa 17. Mandou no fundo do gol, Bruno José, para incendiar o derby 206. Hoje sempre Guarani, Guarani 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O detalhe é que o Bruno José foi extremamente competente, porque ele conseguiu encaixar a bola no ângulo do goleiro Kaique França. Estava marcado por 2 jogadores, eram 3, o terceiro estava chegando também na sua marcação. Mesmo assim conseguiu espaço com um toquinho na bola, ela passou por cima das mãos do Kaique França e buscou o ângulo direito do goleiro Ponte Pretano. Explosão do torcedor bugrino no brinco. Bruno José, Guarani 1-0. Ponte mexeu. Vai. Assim que saiu o gol do Guarani, Pintado chamou o André, camisa número 90, já em campo no lugar de Paulo Baia. Sai Paulo Baia, entra André na macaca, Batista. Vamos lá, Tigrão, golaço do Bruno José e alteração na macaca. Na verdade, o Amaral deu mole e o Bruno José é muito talentoso, mas ele teve o espaço. Estava com ele, o Amaral ficou assistindo, Kaique França bem posicionado, mas um pouco adiantado. Talento puro do Bruno José, olhou a posição do goleiro da Ponte, bateu por baixo da bola, deu a cavada, ela ainda bate por baixo no travessão e se aloja no fundo das redes da Ponte. Placar merecido. Só um time jogou até agora. Nos números passados aí pelo Roger Williams, só um time jogou até agora, e esse time é o Guarani. Então, a Ponte fazendo um jogo de espera. Vem João Vitor, arranca, bateu cruzado. Matheus Silva afasta, tira, a bola volta, dominou. Matheus Barbosa abriu na lateral pela direita. Diogo Matheus levanta a cabeça, preparou o centro, pé direito, mandou direto pro gol. Vem Kaique França, toca nela, a bola volta. Bruno José dominou, soltando para Matheus Bueno, para Matheus Barbosa, para Matheus Bueno. Abriu na lateral, Diogo Matheus conversa com os companheiros. Para Matheus Bueno, domina e recua para Bruno José, autor de um golaço. Domina, solta o jogo, vem pela direita. Bruno tenta a passagem, Diogo Matheus levou para a linha de fundo, pé direito, cruzou na área, passa por todo mundo. É o Naldi, afasta, a bola volta, dominou, tentou levar, não conseguiu. Matheus Bueno, vem, Elvis na marcação, falta do Alan Santos, falta para Macaca, seguindo o Tigrão. É um jogo de um time só. A Ponte, um futebol covarde, jogando dentro do seu campo, esperando, atraindo o Guarani, não tendo força para contra-golpear. Era questão de tempo e nós já cantávamos essa pedra. Ou a Ponte começa a jogar ou vai tomar o gol. Tomou. E agora vem o André, intensidade baixíssima, sacrifica o Paulo Baia, que é um cara que chuta bem, que tem boa mobilidade. Não gostei da alteração. Não adianta estourar no Paulo Baia, a bola não chegou nele nenhuma vez. A Ponte joga para trás, igual caranguejo, tocando para trás. A Ponte não tem nenhum poder de penetração. Não é com o André que vai resolver esse problema, muito pelo contrário. Vai facilitar as coisas para o Guarani, que manda no jogo. 46, placar de 1-0, golaço do Bruno José. Bola no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time da Macaca, derby 206. Bola no campo de ataque, vem pela direita, tenta levar André, falta nele, o árbitro parou, marcou. É falta para Macaca bater, Heitor Fredo. O Beto Lousa ficou louco, foi na frente do técnico do Guarani, mas também está cobrando melhor marcação em cima do André, a novidade na Ponte Preta. Elvis já prepara para a cobrança e vem todo mundo para a grande área, Batista.
Vai pra bola o time da Macaca, bola parada, 1-0. O time do Guarani vai vencendo o derby. Elvis vai levantar cruzado. A Ponte adianta suas fileiras. Não há barreira, apenas um homem ali à frente é o Bruninho. Fica no bico esquerdo da grande área. É no gol dos portões de entrada. E a Edna Batista conversa ali com o Bruninho. Não sei qual o teor do papo, mas conversou. Elvis, cobrança de falta, levantou na área. André de cabeça vai embora. A bola passou lambendo o travessão, inclusive ficou ali enroscada na rede. Paz pelo lado de fora. Por pouco, por muito pouco. A Ponte não empata o jogo, Heitor. Se a bola entrasse, o VAR também entraria em ação, porque a Edna marcou uma falta sobre o Matheus Bueno no meio do caminho. Depois voltou atrás, deu tiro de meta, mas segue 1-0 o Guarani aqui no Brinco de Ouro. 48, mas o jogo ficou paralisado 5 minutos. Então 5, mas normalmente 3 de acréscimo. Pelas minhas contas aqui teremos uns 8 de acréscimo nesse primeiro tempo. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Chegou o Matheus, foi matar no peito, veio o André. Batalhou pela posse da bola e a árbitra marcou a falta pela direita. Entrada fortíssima do André, mas não dá cartão, apenas a falta. Começa a ficar nervoso o time da Ponte Preta, né? Falta do André para cima do Matheus Barbosa. Falta para o Guarani cobrar. Você está ouvindo o toque. 49 minutos. Vai terminar já o primeiro tempo. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Comando de Edu Pinheiro, o incomparável. Domina o Matheus Bueno, ele recua, toca para Alan Santos ainda mais atrás, Pegorari, bate de perna, canhota, levanta no campo de ataque, a bola pinga na grama, vem Matheus Silva para tirar, resposta de cabeça do Matheus Bueno. A bola sobra com o Lucão, ele bate de perna, canhota, joga, isola, toca lá na frente para ninguém do Guarani. Já, o intervalo inteligente. E também tem o sorteio, hein? Mais uma ferramenta, o Esco. Aliás, já temos aí, Edu? Sim, então, saiu. Por favor, vamos lá. Olha, segunda ferramenta, Márcio Henrique Tolentino Pagano. Márcio Henrique Tolentino Pagano ganhou o martelete perfurador rompedor da Uesco. Repita o nome do primeiro ganhador, por favor, Edu. Foi uma ganhadora, Viviane Aparecida Kishi. Viviane Aparecida Kishi ganhou uma furadeira de impacto. Batista. Pois não, a informação, Vladimir. São mais 3 de acréscimo, Batista, e a Edna deu cartão amarelo para o André. É o terceiro dele, ele está fora do próximo jogo contra o Sampaio Correia, sábado que vem no Moisés Lucarelli. A informação do Heitor Fredo. Matheus Barbosa para Bruno José, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão, sobrou com João Vitor na ponta direita, recolheu, recuou para Matheus Bueno, pé direito, bateu, desvio no Amaral. Vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio, pela direita, escanteio para o Guarani bater. No primeiro lance, o Derek quase aproveita o cruzamento do Bruno José, né? Foi um pouquinho mais forte do que ele precisava. Na sequência, o arremate, a bola desviou no Amaral. É escanteio. A Edna está dizendo que é do outro lado, né? O Mike ia cobrar na direita, agora vai ter que vir para a esquerda. Placar de 1-0, Bruno José marcou um golaço. Vai lá pela direita, o Mike já estava lá na esquerda. Perde um tempo enorme, é obrigado a vir trotando lá do lado esquerdo. Ele percorreu o quê? O que tem aí? 70 metros? Qual é a medida oficial, hein? 71,5. 71,5. Escanteio para o time do Guarani. Mike bate com a canhota, zagueirada na área, pé canhoto, levantou Arthur. Chega no primeiro pau para tirar. Bola para a linha lateral, é arremesso, campo de ataque. Vem pela direita o time do Guarani para fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo já. Guarani vence. Golaço de Bruno José. Bruno José marca gol em derby, eterniza sua arte com talento e muita qualidade.
Diogo Matheus chegou, tirou lá atrás. Arthur, a bola sobra com o Felipinho. Voltou, pé canhoto, batido do Mike em cima da marcação. Sobrou com o Bruninho, ele não conseguiu dominar. Reboteada, a bola veio com o Lucão. Domina na primeira metade do círculo central. Vai recuar pela direita para Alan Santos. A torcida satisfeita aplaude. Rolou na lateral, vem para Diogo Matheus. Por dentro, vem pela direita, Matheus Bueno, chega a marcação, bola recuada, vem para Lucão, Lucão na ponta pela esquerda, penetra, tenta levar, lançamento pela esquerda, partiu o Bruninho, pé canhoto, cruzou para Derek, chega de cabeça lá atrás, Fábio Sanches tira, a bola caiu no rebote pela direita, o time do Guarani prende Matheus Bueno, trabalha na perna direita, solta para Diogo Matheus, abriu na ponta direita para Bruno José, volta para Matheus Barbosa, para Diogo Matheus, para Barbosa, entrou na área, chega limpando a área, tira Fábio Sanches, é arremesso lateral, a Ponte em maus lençóis. E a árbitra Edna Batista apita e terminou o primeiro tempo. 1 para o Guarani. Golaço do Bruno José, 0 para Ponte Preta. Vem aí o intervalo inteligente na Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, grande amigo Batista. O Guarani joga com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. No banco tem o Regis, o Isaac e o Bruno Mendes, entre outros. Destaque do Guarani, Vladimir Catarino. Torcedor, claro, obviamente muito contente com o rendimento do time. Guarani voltando a vencer. Agora vai para o intervalo para ouvir Humberto Loser. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Felipinho, Leonaldi e Elvis. Começou com o Paulo Baia, assim que levou o gol, a Ponte saiu o Paulo Baia, entrou o André e o Eliel, técnico pintado, destaque da Ponte, meu caro Heitor Fredo. O time desceu rapidamente para o vestiário, o técnico pintado já fez uma alteração, se quiser mexer, são só mais 4 opções para tentar virar esse jogo, Edu. E o público tá bom aí, gente? Cabeceira norte do placar, tá tudo bem, tem gente lá, tá lotado. Não, o menor público é na cabeceira norte, viu, Edu? Não tem muita gente não, mas os demais setores completamente lotados. Olha, vamos lá, já já o Tigrão vai comentar. O gol foi do Bruno José a 41, partida ficou paralisada com 13 minutos, uma chuva granizo, parou 5 minutos, voltou. João Vitor teve uma grande chance, Kaique França tirou grande defesa, 25 minutos. Vamos lá, 1-0 Guarani, meu caro, vamos lá, o Roger Williams e os números. Este foi o 48º gol do ano do Guarani em 40 partidas. Os números do jogo: 9 finalizações para o Guarani, 3 para a equipe da Ponte Preta. Porém, as 3 da Ponte Preta para fora, o Guarani finalizou ao gol 3 vezes. Foram 5 escanteios a 0 para a equipe do Guarani. 3 impedimentos do ataque bugrino contra 1 do ataque da Ponte Preta. 9 faltas fez a Ponte, 7 faltas fez a equipe do Guarani. São 2 amarelos no jogo, os 2 para a equipe da Ponte Preta. Finalizações dentro da área, 4 do Guarani, 2 da Ponte Preta. 216 passes deu o Guarani, só 92 passes deu a Ponte Preta, Edu Pinheiro. Escanteio da Ponte cobrou conta aí, meu cara? Escanteios 5-0. 5-0 para o Guarani em escanteios. A Ponte não cobrou nenhum. Nenhum. Gente, é o seguinte, a promoção no ar, atenção, promoção da Uesco. 2 ferramentas já saíram durante o primeiro tempo, mais 2 agora no segundo tempo. É simples. Anote aí o WhatsApp, mande nome completo e CPF. Nome completo e CPF, não tem senha. Nome completo e CPF para 99166-0832. 99166-0832. Lá para 20 segundo tempo sai a terceira, 40 segundo tempo sai a quarta. Ganhou a Viviane Aparecida Kishi, ganhou uma furadeira de impacto, 18 volts, WS 2319. E o Márcio Henrique Tolentino Pagano ganhou o martelete 900 watts perfurador rompedor. Tem aqui a furadeira de impacto com 800 watts e um nivelador a laser 360 graus para o segundo tempo, tá bom? Olha, é o seguinte, no Brasileirão encerrado, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1, Goiás 0, Inter 0, daqui a pouco 9 da noite, Botafogo e Flamengo. Na Série B encerrado, Avaí 0, Atlético Goianiense 2, no final
finalzinho, ABC 1, Sampaio Correia também 1. No finalzinho, Ceará 1, Criciúma 0. E aqui intervalo, hein? Já já, Bruno José, você vai ouvir novamente. Guarani 1, Ponte 0 e o Tigrão na sequência comenta. Futebol é com a Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bola na rede. Carlos Batista. Guarani, Bruno José, time do Guarani, Bruno José, entrada na área, levou com o pé direito, bateu, é gol! Bruno José, com arte e talento, a entrada na área, dominou, arrumou com o pé canhoto, virou pro pé direito e bateu, a bola foi pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez um golaço no Derby 206, Bruno José superou as dificuldades impostas com incrível
brilho, simplicidade estética, entra pra imensidão da história do derby. Não é apenas um gol, é um gol genuinamente importante, é um gol em derby, uma realização impulsionada, uma realização pessoal, sentimentos alados, uma experiência imersiva de proporções épicas. Bruno José faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José, 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 camisa 17. Mandou no fundo do gol, Bruno José, para incendiar o derby 206. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Valdemir Gomes. 0, diga lá, Tigrão. Primeiro tempo de um time só, né? Só o Guarani jogou, a Ponte puxou todo mundo para trás. O Guarani subiu as suas linhas, subiu os dois volantes, Matheus Bueno e Matheus Barbosa, apoiando, empurrando a Ponte para trás. O Guarani variando bastante as suas jogadas, insistiu bastante com muito perigo pela esquerda com o João Vitor. Teve uma bola, João Vitor e Kaique França cara a cara. Cara a cara, faltou perícia para o João Vitor, saiu bem, fechou o ângulo, o goleiro da Ponte, é verdade, mas o João Vitor tinha mais de 7 metros de largura para tirar do goleiro e bateu no pé do Kaique França. Então o Guarani mandou no jogo, a Ponte não conseguiu atacar, teve uma cabeçada aí no finalzinho do primeiro tempo, uma cabeçada do André, passou por cima, mas até acho que a Edna já tinha notado uma falta de ataque. Então a Ponte pediu para tomar o gol e o Guarani mereceu fazer o gol. Então a gente está acompanhando aí os números do jogo, posse de bola, passes trocados, chutes a gol, escanteios, é tudo a favor do Guarani. A Ponte dá a impressão que foi para o Brinco de Ouro para perder de pouco. Inclusive, depois da feitura do gol, aliás, um golaço do Bruno José, o Guarani insistia mais pela esquerda, mas numa pela direita, erro de marcação, né? Quem devia estar ali fechando era o Felipinho. Ficou dando distância, não encostou, não encurtou o Amaral. E na sobra do Amaral, na cobertura do Amaral, estava o Matheus Silva. Todo mundo olhando. Claro que é improvável uma precisão dessa num chute de fora da área. Mas o Bruno José já vem fazendo gols de fora da área há muito tempo. É um jogador que pega muito bem na bola e ele observou o Kaique França um pouquinho adiantado e cavou. Não foi um chute violento, mas foi extremamente bem colocado e lá em cima. E a bola sobe e cai de repente, numa espécie de folha seca. E aí quando o Kaique vai, ele estava adiantado, não conseguiu chegar, e ainda a bola caprichosamente beija a parte de baixo do travessão, lado direito do goleiro da Ponte, e se aloja no fundo das redes da Macaca. 1-0 para o Guarani aos 41, que na verdade era 36, porque nós tivemos 5 minutos de paralisação, o jogo ficou parado por conta da chuva de granizo violenta que acabou caindo sobre o Brinco. Lógico que o gol era uma questão de tempo, lógico que o gol veio premiar a equipe que jogou futebol, lógico que o gol veio exatamente para castigar aquela equipe que jogava para tentar, não é, deixar o tempo passar e que não tinha nenhum poder de penetração. A Ponte tem o Elvis tentando ser o articulador, tem o Eliel e o Paulo Baia à frente. Paulo Baia já saiu, não concordo com a saída dele. Tudo bem, não estava jogando, mas quem que jogou na Ponte? Eliel jogou? Elvis jogou? Amaral jogou? Leonaldo jogou? Quem é que jogou na Ponte? Luiz Felipe jogou? Só a zaga rebatendo a todo momento, a zaga sendo pressionada, sendo empurrada para dentro da sua grande área. Então, tomou o gol pintado e de imediato colocou o André no lugar do Paulo Baia. O André é um jogador sem mobilidade, né?
Sabe jogar bola, claro, experiente. É um jogador realmente muito rodado dentro do futebol, mas ele está sem intensidade. Esse é um jogo para ganhar no peito, né? Para ganhar na raça, na voluntariedade. Então, o que nós vimos na partida? Um time procurando ganhar o jogo e o outro tentando garantir o empate, mas sabendo que teria imensas dificuldades para garantir esse empate. O que estava jogando para ganhar, ganhou parcialmente o primeiro tempo. E esse time foi o Guarani. Eu senti a Ponte sem articulação nenhuma no meio-campo, com os seus volantes jogando muito próximos dos zagueiros. O Leonaldi tentando ocupar o lado direito ali onde a Ponte não tem um jogador, depois botou o Paulo Baia por ali, ele que se adapta melhor do lado esquerdo, também não entendi por quê, é um equívoco. O Paulo Baia é destro, gosta de jogar do lado esquerdo e trazer a bola por dentro e bater já com o ângulo favorável com a perna direita. Estava ali trombando com o Leonaldi pelo lado direito, o Luiz Felipe não foi nenhuma vez, o Arthur não foi nenhuma vez, o Felipinho não foi nenhuma vez e o Elvis totalmente envolvido ali, não tinha com quem jogar. Na verdade, o Elvis tentou se posicionar entre os volantes e os dois atacantes, mas existia um buraco negro gigantesco, né? Entre os volantes e o Elvis e entre o Elvis e o compartimento ofensivo da Ponte. Sendo assim, o Guarani jogou de mão. A Ponte não criou, não articulou, não teve posse de bola, não teve contundência, jogou atrás e mais. O Guarani fez o gol e continuou em cima da Ponte. O Guarani fez o gol e continuou empurrando a Ponte para trás. A Ponte não conseguiu sair. E o Guarani terminou o primeiro tempo ali a pique de fazer o segundo gol. Então, se Ponte mexeu assim e a Ponte não mudar a atitude, o Guarani com os acertos, com a parte técnica muito ajustada, muito bem distribuído, muito organizado e muito agressivo, a tendência é vitória Bugrini por um placar maior do que esse 1-0 registrado no primeiro tempo, meu caríssimo Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time da Macaca. André toca na bola, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa a etapa final, Guarani 1-0, golaço de Bruno José. Já a informação, bola lançada pela esquerda, João Vitor de cabeça, antecipa lá atrás, vem Matheus Silva para afastar para o time da Macaca, leva para a lateral, recua para Luiz Felipe, ele puxa na perna direita, sai jogando em cima da marcação, levou, meteu o pé direito, lançou errado, o Lucão vai chegar para recuar, pois não, a informação. Mudança na Ponte Preta, Batista, saiu Amaral, camisa 8 e a cara nova é Thales, 21 Thales, novidade do Pintado para esse segundo tempo na Macaca. O Guarani volta com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Repita o número do Thales, Heitor. 21, Batista. 21 para Thales, a alteração, portanto, no time da Macaca para o segundo tempo. O Guarani é o mesmo. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Tigrão, a sua análise, a alteração na Macaca. Guarani é o mesmo em Tigrão. Ele abre, ele solta um pouquinho, vai jogar com um atacante a mais, né? O Thales é canhoto, deve jogar ali do lado direito, né? O Eliel vai cair mais pela esquerda com o André enfiado, essa é a estratégia do Pintado. Abre mão de um volante, põe um atacante, um meia atacante. Vamos ver. Teoricamente ele abre o time, mas fica vulnerável. E agora a Ponte automaticamente vai subir as suas linhas, vai tentar descontar, mas vai dar o contra-ataque, é tudo que o Louser quer, na velocidade do João Vitor, do Bruno José, do Bruninho e assim por diante. A tendência do jogo agora é o Guarani trazer um pouquinho para trás as suas linhas e contra-golpear a Ponte, que não tem poder de penetração e tem o pior ataque do campeonato até agora. A Ponte dificilmente tem facilidade para fazer gols. E mais uma vez já meio jogo transcorrido e a Ponte não foi à rede. Então o Guarani sabe disso
Claro que não vai abrir mão de jogar, mas vai tentar, em alguns momentos do jogo, trazer estrategicamente para trás as suas linhas para pegar a ponte no contra-ataque. Domina o time do Guarani, vence o jogo, placar de 1-0. Bruno José tentou um passe mais articulado para Mike. Levanta o braço, pede desculpas, passe muito ruim. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Luiz Felipe domina para o time da Macaca, tenta o passe, a bola tocou no adversário, é arremesso lateral. Luiz Felipe vai cobrar pela direita no campo de ataque, 1-0. Guarani vencendo, o gol de Bruno José. Luiz Felipe tentou o passe, Eliel escorregou, mas deu certo, vem Eliel, toca, levanta na área, vem Lucão de cabeça, afasta, pegou João Vitor na lateral, toca a bola para Bruninho, voltou para João Vitor, tentou levar Felipinho. Na marcação, toca no corpo dele e vai para a linha lateral. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. E daqui a pouco o sorteio de mais uma ferramenta Uesco. Mande o seu nome e CPF para 991660832. 991660832. São 4 prêmios, 2 já foram sorteados, ainda restam 2 prêmios. Participe e boa sorte para você. Placar de 1-0, vai dominando lá atrás o time do Guarani, vencedor do derby, 206 até agora. Toca na bola Lucão, para Mike, pé canhoto, cruzou Luiz Felipe, tirou Bruninho, quase pegou, sai jogando lá atrás. Domina o time da Macaca, Arthur toca na bola, levanta no campo de ataque, vem Alan Santos de cabeça, errou, tirou lá atrás, Luiz Felipe lançou no campo de ataque, vem pra bola, domina Thales, no peito, pé canhoto, cruzou errado. Barbosa tira, vem Matheus Bueno, domina a ponte com a marcação alta, com 2 lá na frente, Elvis e também o Thales. Domina no campo de defesa o Barbosa, inverte o jogo na esquerda, vem para João Vitor, recolhe e domina, partiu na velocidade em cima do Luiz Felipe, cruzou na entrada da área, vem lá atrás para tirar o time da Macaca. Felipinho sempre na marcação e o Luiz Felipe na sequência, arremesso para Mike. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Mike pela ponta canhota, recolhe, solta o jogo por dentro. Para Bruninho, voltou, Mike, pé canhoto, cruzou, passa por toda a extensão da pequena área. Vai embora para a linha lateral em arremesso para o time da Ponte bater no campo de defesa. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, derby 206. Aqui Brinco de Ouro, Bruno José foi na rede. Guarani 1, Ponte Preta 0. Olha, Brasileirão encerrado, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro foi 1-1 e lá em Goiânia, Goiás 0, Internacional também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Feijão Biguá Carioca, 1 kg, R$ 49,90. Oferta válida até nesta segunda-feira, 4 de setembro. iga.com.br. É falta para Macaca, Elvis está autorizado. É longa distância. A Ponte adianta suas fileiras. Vai metendo quase todo mundo na entrada da área. Elvis, pé direito, levantou cruzado. Em cima da marcação no rebote apareceu, domina Derek pela direita, rola curtinho.
Tentam a passagem com Bruno José. É arremesso lateral pela direita. Campo de defesa, o último toque do Thales. É arremesso para o time do Guarani. Sudeletro. Os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Placar diz 1-0, o time da Macaca vai perdendo o derby 206. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolheu o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Arremesso lateral, Luiz Felipe cobra, toca na frente, Lucão afasta, tirando a defensiva do time do Guarani, vem para Luiz Felipe, falta nele. O árbitro parou, marcou a falta, é para Macaca no campo de defesa. Ponte que tem pressa e olha, voltou a garoar aqui no Brinco de Ouro. A chuva não é forte, mas a quantidade de raios caindo aqui próximo ao estádio do Guarani é impressionante, Batista. Isso é perigoso, hein? Uma vez lá em São Caetano do Sul, tinha um locutor esportivo aqui em Campinas que na cabine o raio pegou em cima dele depois do jogo. Passado o jogo, Alberto Rodrigues, o nome dele, estava saindo fumaça da cabeça dele. Então esse negócio de raio realmente é muito perigoso. Quero repetir aqui a oferta do Iga Atacado, feijão Biguá carioca. Olha o cruzamento, levantamento na área para Eliel. Vem João Vitor lá atrás para afastar, tira na defensiva do time do Guarani. Feijão Biguá carioca, 1 kg, 4,94. É isso aí, 4,98. 4,98. Feijão Biguá no Iga Atacado. Domina o time do Guarani, bola cruzada. Vai embora para fora pela linha de fundo, houve um desvio, é escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Na jogada do João Vitor, né? Tá bastante forte, comeu bastante feijão Biguá comprado lá no Iga. Chutou nas pernas do Fábio Sanches, linha de fundo. Escanteio Guarani. Escanteio, o time do Guarani vai para a batida. Mike já vai trotando, vai lá em direção ali ao quarto de círculo, onde está posicionada a bola. Sempre dois jogadores, Diogo Matheus e Mike. Mike rolou curtinho para Diogo Matheus, voltou no Mike. Meteu o pé canhoto, bateu direto e vai embora. Batida de longe, a bola veio caindo repentinamente, passou lambendo o poste. Que perigo! Por pouco, por muito pouco, o Guarani não faz o segundo. É tiro de meta para Macaca bater. Claro que foi um cruzamento do Mike, né? Mas acabou virando um chute perigoso. Ela foi caindo rente ao ângulo aí do goleiro Kaique França, que acompanhou a saída em tiro de meta. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Batista. Oi, pois não, a informação. Sobre a substituição que o Pintado fez no intervalo, não foi só tática a opção não. O Felipe Amaral sentiu dores na coxa, por isso também a entrada do Thales para esse segundo tempo na Ponte. Tá aí o detalhe do Heitor Fredo aqui na Rádio Bandeirantes. Votorantim Cimentos, da Fundação ao Acabamento, é bom demais. Placar de 1-0, gol do Bruno José. Matheus Silva domina no campo de defesa, bate rasteirinho para Felipinho. A saída de 3 no campo de defesa para Elvis no círculo central. Lançou na ponta pela esquerda para André. Em cima da marcação, a bola volta. Bruno José puxa o contra-ataque. Bateu lá pela ponta direita, vem embora. Articula, vai Barbosa, tentou elevar em cima da marcação. A ponte se fecha, a bola voltou. Diogo Matheus dominou, cruzou, subiu lá atrás. Kaique França pega e sem rebote. Benedetti, assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. Chame pelo WhatsApp 199116911. Benedetti, assessoria em CNH.
Placar de 1-0, vai vencendo a partida, vai vencendo o derby, 206 o time do Guarani. Golaço de Bruno José no primeiro tempo. Recolhe Arthur, recebe de Thales, toca por dentro, vem pela meia esquerda. Elvis trabalhando na perna direita, rola de volta lá pela esquerda no campo de ataque para Thales, Thales não evolui. Recua para Felipinho. Tá desesperado do lado de cá pela direita no campo de defesa o Matheus Silva. Erra o passo, o Leonardo pega o time do Guarani, Diogo Matheus. Recolhe, domina, levanta no campo de ataque, Derek, falta. Chegada do Fábio Sanches e a falta para o Guarani bater. Chegou o Fábio Sanches ali acossando o Derek e derrubou o atacante do Guarani. E a árbitra pediu calma ali ao zagueiro da Ponte. É falta para o Guarani cobrar. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Arremesso lateral, o time do Guarani vem com Mike, cobra curtinho, tocando no fundo do campo para Bruninho. Dominou, articulou, levou para o fundo, rasga Matheus Silva, tira. Mandou para a linha lateral, mas a bola foi desviada no Bruninho, é arremesso para Macaca. Tiro de meta. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e falta e alta visibilidade para estádios, arenas e campos de futebol, como é o caso do Guarani. Aqui no Brinco é Nova Light. Acesse novalight.com.br. Arthur recua, vem na metade da quarta zaga. Trabalha o Fábio Sanches virando para a zaga central para Matheus Silva. Ele vem lentamente, o time da Ponte não se expõe. Olha, recuada, vem para Fábio Sanches, Derek vai à frente marcando a saída de bola, escorrega. A bola volta. Kaique França domina, soltando pela direita para Matheus Silva. Trabalha no campo de defesa, recolhe para fazer o passe curto para Elvis. Ele parte de perto da direita, levantou para Arthur, tentou furar o bloqueio, Diogo Matheus. Antecipa, vem lá atrás, afasta e partiu para o contra-ataque, abriu pela direita para Barbosa. Vai para cima do Felipinho que está na marcação, Barbosa tentou a arrancada, chega Arthur, recupera a posse de bola, tocou para Elvis, volta no Arthur, dali para Leonaldi. Ele trabalha no campo intermediário, trabalha o time da Macaca no campo de defesa, vem pela direita, Luiz Felipe, recebe e rola para Thales. Pisa na bola, espera a marcação não vai, ele toca de volta pela direita para Luiz Felipe. Esse recebe uma marcação mais providencial do Mike. Olha a recuada, vem para Kaique França, levantou para Luiz Felipe pela direita. Ele trabalha na perna direita, vai alongar essa bola. Mandou centralizada Diogo Matheus, afasta de cabeça, tira. E sobra com Barbosa virando pela direita, vem Bruno José. Autor de um golaço, 1-0, o Guarani vai vencendo o jogo. Tocando para Barbosa pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo, rola pela esquerda. Vem no campo de defesa, Mike recebeu, ajeitou na perna canhota, a marcação chega, ele recua. Vem no campo de defesa, Lucão ainda mais atrás. Trabalha com Alan Santos na perna direita, bote a bola pelo lado direito no campo de defesa, vem para Diogo Matheus, para Alan Santos, abriu para Bruno José, tentou um passe mais articulado e jogou para fora, para a linha lateral. Jogo caiu em Tigrão no segundo tempo, não tem a mesma intensidade. A sua análise, estamos com 16 minutos. Era mais ou menos esperado, Batista, porque o Guarani já tem o marcador, né? Então, claro que ele vai tentar ampliar, mas não vai se expor. Ele diminui o ritmo, o desgaste físico já é grande, campo pesado. E é claro que o Guarani, sentindo que a Ponte não tem força ofensiva, que a Ponte não ameaça, o Guarani também administra. Claro que tenta avançar, claro que tenta jogadas, sobretudo pelo lado direito nesse segundo tempo, mas não tem a mesma intensidade de quando empatava, porque ele já tem o resultado. Então não se expõe. E a Ponte não tem força. A Ponte toca para lá, toca para cá, mas não penetra. Realmente, o jogo nesse momento está muito abaixo em termos de intensidade do que na primeira etapa, mas sobretudo pela diminuição de ritmo estratégica do Guarani. Domina o time da Macaca, Fábio Sanches para Leonaldi.
Abriu lateralizando a jogada com o Luiz Felipe. Ele puxa, vem pra dentro. Abriu de volta a bola pra lateral pela direita pra Thales. Ameaça sair, meteu o pé canhoto, cruzou na área Lucão. Chega, afasta, tira. A bola sobra com o Leonaldi. Ele vai dominar pro time da Macaca. Cochilou, perdeu o Derek, tentou levar. Perdeu, a bola voltou, dominou João Vitor. E vai em cima da marcação. Abriu pra Derek, vem embora o time do Guarani. Derek subiu o pano. Subiu o pano. Estava impedido o Derek pela esquerda e a jogada foi impugnada. O passe demorou para sair, né? E quando saiu, o Derek estava à frente, por isso o impedimento marcado. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Uesco, acesse Uesco com W, uescoferramentas.com.br. Domina o time da Ponte, daqui a pouco mais um sorteio da Uesco. Leonaldi cruzou na área, chega atrás para tirar a defensiva do time do Guarani, placar de 1-0. Bugre está vencendo, escorrega Matheus Silva, campo liso, feito sabão. Domina pela direita, Leonaldi abriu na direita no campo ofensivo, vem Thales, partiu, meteu o pé direito, cruzou na área, passa por todo mundo, vem Bruno José recompondo, tira de cabeça, mandou para a linha lateral, em arremesso lateral é para o time da Macaca. Arthur está autorizado para Felipinho, domina pela esquerda, volta no Arthur, para Felipinho, não deu certo, perdeu, rasga, Diogo Matheus tira. Mandou para a linha lateral, é arremesso, a Macaca vai cobrar. Guarani neste momento encolhe, coloca o cinturão de marcação bem atrás da entrada da área. Vem o time da Ponte, Matheus Silva para dominar. Dentro do círculo central pela direita para Luiz Felipe, ele avança pela meia. Faz o passe para André, André erra o passe. Tira Mike, a bola caiu pela esquerda, Derek, vem João Vitor, preparou o lançamento, desistiu de cruzar a bola para o Derek, toca no círculo central para Barbosa, dali para Diogo Matheus, abriu lateralizando a jogada para Bruno José, voltou, vem para Diogo Matheus, para Barbosa, não evolui, recua, vem para Diogo Matheus, tocando para Bueno, bateu de pé da direita na lateral para Bruno José, ele articulou, pegou, dominou, abriu na ponta para Barbosa, passe errado. Arthur esperou a chegada do Barbosa, é tiro de meta para o time da Macaca bater. Saiu reclamando ali o Matheus Barbosa, mas o último a tocar na bola foi sim o jogador do Guarani. É tiro de meta para a Ponte. E a Ponte vai mexer. Vai mexer a Ponte, quem vem? Daqui a pouquinho, camisa 7, Mailton e camisa 22, Everton. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Derby 206. Aqui Brinco de Ouro, Guarani 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, na Série B encerrado, ABC 1, Sampaio Correia também 1 e Ceará 1, Criciúma 0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Mexeu. Vai. Primeira alteração, sai Luiz Felipe com a 14 e entra Mailton com a 7, mudança na lateral direita. Segunda substituição, Batista, sai o Eliel com a 9 para a entrada do Everton, 22. As caras novas da Macaca, Pintado só tem mais uma alteração. Ok, portanto, Pintado mexendo no time, tem que tocar fogo no jogo. E a falta, o árbitro parou, marcou falta em André para Macaca. Informação. Público total, 15.937, 15.937 para uma renda de R$ 355.330. Falta para Macaca, Elvis, o homem da bola parada.
22 minutos passados do segundo tempo, 1-0. O time do Guarani vai vencendo o jogo. Golaço do Bruno José. E é o Bruno José o único homem que fica ali na barreira. A Ponte adianta suas fileiras. Elvis, pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás do zagueiro, tirou a bola, voltou, dominou o Thales para o time da Macaca, entrada na área. Volta pela direita, partiu o Mailton, bateu, vai embora. Bateu firme, a bola saiu à direita, tiro de meta para o Guarani bater. E no início do lance, Batista, a falta foi cometida pelo Alan Santos do Guarani e ele recebeu o cartão amarelo. Tiro de meta para o Bugre cobrar, segue 1-0 no derby aqui no Brinco. Batista. Repita o cartão, Heitor. Camisa número 12, Alan Santos pelo lado do Guarani, o primeiro do Bugre nesse derby. Oi, pois não, diz aí, Edu. É o Roger Batista, a primeira finalização do segundo tempo. Esse chute do Mailton na marca de 22,5. Ponte com 60% da posse no segundo tempo. Roger Williams, o homem dos números no derby 206. Domina no campo de defesa, vem pra bola, levanta de perna canhota. Filipinho, lá atrás Pegorari vai dominar com os pés. E aí, Edu, já temos o primeiro no segundo tempo, sorteio da Uesco, Edu. Olha, daqui a pouquinho estamos aqui no site O Sorteador resolvendo essa questão. Já, Batista. Já, portanto, mais uma ferramenta. É a terceira em duas no primeiro tempo. E já a terceira ferramenta Uesco para você. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Fábio Sanches domina dentro da área, rola, toca para Mailton. Mailton muito recuado, soltou para Thales do campo de defesa ainda. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, vem bem aberto na lateral. Toca recuando para Mailton. Mailton recebe, domina. Quem vem na bola é Matheus Silva, rolando para dentro do círculo central para Filipinho. Lá na esquerda, Arthur tocou a bola. Vem no contra-ataque o time da Macaca. Levantamento na área. Levantamentos ruins dos dois lados. O time Ponte Bretano. Vem no contra-ataque João Vitor. Opa! Vai sair o amarelo para Matheus Silva. Deu um encontrão. Ele veio para não perder a viagem. Falta para o Guarani bater. Tirou do chão o Matheus Bueno e recebeu o cartão amarelo. É o segundo amarelo da Ponte. E o segundo jogador pendurado. O Matheus Silva é o terceiro dele. Também não enfrenta o Sampaio Correia sábado com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes. Assim como ele, André também estava pendurado. Batista. É isso aí, uma entrada fortíssima do Matheus Silva no João Vitor. Já está recuperado, camisa 19 do Guarani. Falta cobrada curtinha, Lucão com o Bueno. Bueno domina, gira, tenta levar, conseguiu escapar do Leonaldi para Barbosa. Levanta para Derek na entrada da área, subiu lá atrás, afasta a defensiva da Macaca. E a bola sobra no rebote. Domina, tenta levar, Derek deu o bote, tomou, mas erra o passe, Leonaldi tira. Tocando para André, muito recuado, falta nele. A árbitra Edna Batista marcou, é falta, campo de defesa. Iga Atacado. Produtos no atacado é no varejo. Preço baixo todos os dias. Detergente em pó Tixan 1,615,98 kg. Oferta válida até nesta segunda-feira, 4 de setembro. Acesse iga.com.br. Saiu. Vai. Olha aqui, ganhou, hein? Ganhou Maria Lucineia do Couto. Maria Lucineia do Couto ganhou uma furadeira de impacto com 800 watts da Uesco. Falta mais domina, Elvis, recolhe para Mailton, pé direito, uma bomba. Pega Pegorari. Bateu forte de pé direito, Mailton, mas o Pegorari atento e ligado, pegou e não soltou. E o André reclamou, queria que a bola fosse para ele, estava na grande área marcado, é verdade, mas o Mailton arriscou um chute. Pegorari seguro, segue 1-0 Guarani. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Domina o time do Guarani, arranca, vai pro campo de ataque, Derek limpou, pé canhoto, bateu, escorregou.
Na hora da batida, bateu fraquinho e aí o Kaique França agradeceu. Agradeceu o Kaique França, o traque. Mais fraco do que coice de grilo, hein, Vladimir? Faltaram pernas ali pro Derek, né? Porque era para ter finalizado no primeiro lance, quando recebeu a bola. Quando limpou, trouxe para dentro, aí já complicou mais. Chutou fraco para a defesa do Kaique. Conferindo 27 minutos o placar na Bandeirantes. Derby 206, aqui Guarani vence, Bruno José 1, golaço Guarani 1, Ponte Preta 0. Brasileirão, daqui a pouco, 21 horas, Botafogo e Flamengo clássico lá no Newton Santos. E amanhã o clássico é na Neoquímica Arena, 16 horas, Corinthians e Palmeiras. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19-3776-2400. Sudeletro. Thales domina pela ponta direita, faz a volta na marcação, tocou para André. Errou o passe, o que erra de passe o André é uma grandeza. E vem no contra-ataque João Vitor. Tocou a bola, cochilou o Bueno, recupera a posse de bola, Macaca, vem embora, domina Elvis, bate de perna direita, abriu lá pela esquerda no campo de ataque, placar de 1-0, 28 minutos passados do segundo tempo. Vem o time da Macaca, Elvis com o Arthur. Arthur na ponta, preparou, lançou na entrada da área. Elvis dominou, articulou, sai da marcação. Levando na perna direita, desistiu de lançar da área. Recua para Matheus Silva, perdeu tempo da bola. Ela escapou, mas ele realinhou, tocou, Mailton, pé direito fraco. Praticamente um recuo em Heitor Fredo. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolheu o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vai mexer. Vai. Daqui a pouco no Guarani, Regis e Isaac. As duas primeiras alterações do Humberto Louser. Votorantim Cimentos, da Fundação ao Acabamento, é bom demais. Votorantim Cimentos. Leonaldi carrega para o time da Macaca no campo defensivo para Mailton, rola na frente, vem para Thales, ele trabalha levando na perna direita, soltando na frente, tentando levar, articula o time da Macaca, o árbitro para marcar falta em cima do Mailton, a Ponte reclama de querendo um cartão e o Bruninho tá ali acocorado. Vai sair. Tá sentindo, hein? É, ele vai sair, tá? Já tá sentindo ali o Bruninho. Ele vai sair para a entrada do camisa de número 29, Isaac. Isaac 29 vai entrar no lugar do Bruninho. Uma das alterações feitas aí pelo técnico Humberto Louser, que também vai colocar o Regis. Regis também vem a campo com a 78. Sai João Victor. Sai João Victor, 19, entra Regis, 78. Sai Bruninho, 27, entra o Isaac, 29. Benedete, assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da CNH. WhatsApp 19-99911-6911, Benedete. Ponte mexeu. Vai. Sai Elvis para a entrada de Samuel Andrade, camisa número 17, a última mudança do pintado. Levantamento na área, tira lá atrás o time do Guarani, vem, domina Barbosa, recolhe para fazer o passe, levanta a bola invertida lá pela ponta direita para Derek, ele faz a falta. No Arthur, a falta, campo de defesa, falta para o time da Macaca. Samuel Andrade tem qual o número no costado, hein, Heitor Fredo? O Samuel Andrade, ele veste a camisa 17 e entrou no lugar do Elvis, o camisa 10, muito vaiado pela torcida adversária, né, Batista? Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. É um jeito diferente de vaiar o adversário, né? A torcida do Guarani gritou Elvis. Elvis.
Domina, vem pro jogo, Leonaldi toca na frente para André. Chega Alan Santos para tirar. A bola volta, sobra no campo defensivo. O time da Macaca perde o jogo. Derby 206, Mailton cruzou na área. Chega Diogo Matheus para afastar. Reboteada, sobrou Arthur, pé canhoto, cruzou André de cabeça. Pega Pegorari. Não saiu forte a cabeçada, mas saiu colocando, atento, ligado. Pegorari pegou e não soltou. Deixa eu só fazer uma correção, Batista. Na verdade, quem entrou foi o 77. Numeração da Ponte traiu o repórter atrás do gol. 77 é o Igor Torres. Então essa é a cara nova. Aí sim a explicação de quem arma o time agora. Ok, então o Igor Torres. Igor Torres, camisa número 77 e não o Samuel Andrade. Já conhece a rede de assistências UESCO? São mais de 630 em todas as regiões do Brasil. Tem uma UESCO aí sempre pertinho de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Tá faltando uma ferramenta, hein? Já foram 3 sorteadas, mas tem mais uma para você. Mande nome e CPF para 991660832. 991660832. Nome e CPF, só um CPF por participante, tá bom? Não adianta mandar 2 vezes porque um será eliminado. Tá aí o público neste momento sendo anunciado no serviço de som aqui no Brinco de Ouro. E a torcida aplaudindo. Batista. Aplaudindo a si próprio, né? Porque foi anunciado o público aplaudiu. Pois não, Roger? Este é o maior público da temporada em Campinas, o público do Derby de 15.937. Bugrão passa de 70 mil pessoas no ano, na Série B. Tem mais alguns números aí, agora dá tempo, hein, Roger? Neste momento, 63% de posse de bola para a equipe da Ponte Preta, que no segundo tempo finalizou mais. 2 vezes ao gol do Pegorari contra uma finalização da equipe do Guarani. Este é estatisticamente o momento em que Ponte e Guarani mais fazem e mais levam gols em média no Campeonato Brasileiro. Será que vai ser hoje também no Derby, hein, Batista? Valdemir Gomes, outra palavra fácil, 34 minutos. Teremos mais algum gol nesse derby ou não, Tigrão? É difícil, pode ser sim. Pode ser, a Ponte procura, mas não tem contundência. A Ponte não tem força, né? André fica ali, tenta uma cabeçadinha aqui, um chutinho ali. O Mailton entrou bem no jogo. E o Guarani tirou o homem da velocidade do contra-ataque, que é o João Vitor, botou o Regis, aparentemente para ficar mais com a bola. O Isaac entra também, né, no lugar do Bruninho, outro de velocidade. Então toda a expectativa era em torno do contra-ataque do Guarani, atraindo a Ponte para tentar matar o jogo. Mas agora ele aparentemente povoa mais o meio-campo para ficar com a bola, para tirar um pouquinho essa posse de bola da Ponte. Mas o Guarani administra a vitória até agora com muita tranquilidade. E é claro que agora 35 já é o momento da Ponte se arriscar um pouco mais. Vai para cima, vai tentar de alguma maneira, mas não tem força. Não consegue penetrar. Não consegue criar uma jogada mais aguda. E aí o Guarani também não se expõe, não se arrisca. E evidentemente em cima disso o jogo vai entrando aí num momento até de baixa intensidade, de baixa rotação. E isso é bom para o Guarani, que está na frente e vai garantindo com tranquilidade a sua vitória até agora. Muda. Vai. 2 alterações no Guarani. Sai o Derek, 11 para a entrada do Bruno Mendes, 9. 9 Bruno Mendes no lugar do Derek. E sai o camisa 17, Bruno José, para a entrada do Pablo Tomás. Com a 7, Pablo Tomás. Pablo Tomás está ganhando aí, portanto, uma chance no derby. Repito o número do Pablo Tomás. 7, camisa 7. Placar de 1-0, gol do Bruno José, que deixa, portanto, o gramado. Leva Mailton para o time da Macaca. Ele tenta perfurar o bloqueio, mas perdeu. Recupera o time do Guarani, vem para o jogo, tentando levar Isaac pela esquerda. Perdeu para Leonaldi. Recolhe, meteu o pé direito, levantou na área. Passe ruim demais. Pegorari pegou com enorme facilidade.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Chuva voltou. Oi. Chuva voltou forte aqui no Brinco de Ouro, Batista. Só o Roger Williams deu uma informação sobre o público. É o segundo maior de Campinas, porque o maior foi o da Série A2, né? Decisão do campeonato contra o Novo Horizontino, 17 mil. Aquele foi o maior de Campinas na temporada 2023 e agora esse do Guarani, portanto, o segundo maior público hoje aqui, 15.937. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Vamos lá, Tigrão, as alterações aí do derby 206, Tigrão. Nesse momento, as do Guarani, Bruno José cansou. Era a última opção de contra-ataque de velocidade, saiu. Pablo Tomás, uma incógnita, ganha aí uma oportunidade. E o Bruno Mendes no lugar do Derek, que está voltando de contusão e arriou fisicamente também. Agora, para o Bruno Mendes, o Guarani tem que levar essa bola no fundo e meter na cabeça dele, jogo aéreo. É a sua especialidade. Só um minutinho, o Tigrão tem falta. Mailton, pé direito, levantou de soco. Pegou na área e tira. Reboteada sobrou com o Isaac, não está valendo. Já tinha uma falta na entrada da área para o Guarani, seguindo o Tigrão. Então, o Bruno Mendes não é um jogador veloz mais, para puxar em alta velocidade e pegar a ponte. E a ponte também, ela nesse momento, até por obrigação, está perdendo o clássico, ela vai, ela tenta, ela até ocupa mais o campo de ataque do que nós vimos no primeiro tempo, mas ela não ameaça o Guarani, né? Não existe uma jogada trabalhada, não existe um chute bem executado. E o Guarani administra com tranquilidade. Claro que daqui para frente a ponte talvez vá subir ainda mais as suas linhas. Vai ter que começar a usar um pouco mais as beiradas com o Everton, que entrou no time, com o próprio Mailton, né? Que é um cara que ocupa bem aquele lado direito, que chega bem, mas o Guarani está esperando isso. O Guarani administra, não se expõe, não se arrisca e está esperando um vacilo da ponte aí, uma bola longa de contra-ataque para fazer o segundo gol. O jogo, nesse momento, se arrasta e o segundo tempo, até agora, até porque no primeiro tempo só o Guarani jogou, no segundo tempo nem o Guarani jogou. Segundo tempo sofrível. Acompanhe a melhor cobertura do Derby 206 no portal carlosbatista.com.br. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Aliás, o gol do Derby, até aqui 1-0 para o Guarani, já está no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, e também no @Portal Carlos Batista. Você prefere aí onde você quer ver. 40 minutos, etapa final. Placar de 1-0, gol do Bruno José. A falta é pela direita, campo de ataque, falta para Macaca bater, a falta no Thales. Foram duas seguidas, o Guarani não deixa a ponte trabalhar a bola e agora não tem mais Elvis para fazer o cruzamento. Mas mesmo assim vem bola alçada, vem bola na área do Guarani, a tentativa de empate por parte da Ponte Preta, Batista. E quem vem na batida é Mailton, camisa número 7. Vai para a bola para fazer o erguimento na entrada da área. Vai povoando a entrada da área. Jogadores ponte pretanos. Mailton, pé direito, levantou na área. Passa por todo mundo. Everton vai atrás dela e comete a falta, hein, Heitor? Foi falta, empurrou o defensor Bugrino, tirou da jogada. No momento em que o Guarani faz mais uma alteração, Vladimir Catarino. Alteração sendo feita neste momento. Lucas Araújo está entrando com a 21. Sai Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, 5, sai. Lucas Araújo, 21, entra no Guarani. A alteração, portanto, no Guarani. É a última, né? A última, isso, a quinta. Chicken Supreme Seara é uma delícia.
Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Daqui a pouco o quarto sorteio da Uesco. Dá tempo ainda de você participar. Mande o seu nome e o seu CPF para o WhatsApp 991660832, 991660832, nome completo e CPF. Já o último sorteio. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse o Uesco com W, uescoferramentas.com.br. Ailton domina, lançou no fundo do campo para Thales. Olha, correu com o freio de mão puxado o Thales, hein? Impressão de que estava com calça jeans molhada. Não chegou, hein, Heitor Fredo? Ele estava esperando o passe do Mailton fechado, indo na direção da pequena área. O Mailton abriu. Ele tentou alcançar, mas não buscou. Não alcançou, é só tiro de meta. E olha, Batista, esse é o segundo derby que o Pintado comanda a Ponte Preta. O primeiro foi lá em 2009, pelo primeiro turno da Série B. E o placar foi o mesmo até aqui. 1-0 para o Guarani no derby 184 no Majestoso com gol do Kaique. Quando treinou o Bugre, não teve derby naquele período entre agosto de 2015 e abril de 2016. E eu errei. Peço desculpas. Disse que a chuva não voltaria. E ela voltou. E com muita intensidade. Não, mas você reconheceu que não era especialista, então não dava para acertar, né, Batista? Ainda bem que eu coloquei atenuante, senão estava ferrado, hein? Placar de 1-0, o time do Guarani vence o jogo, golaço de Bruno José. Lançamento de Isaac de calcanhar lá pela esquerda. Time da Ponte se fecha, a bola volta, tira lá atrás. Afasta, rasga, retaguarda da Macaca, Filipinho. Um gigante na defesa, ela saiu em arremesso lateral para o Guarani. 43, Mike na cobrança de arremesso lateral. O time do Guarani está vencendo o jogo. Mike, pé canhoto, cruzou na área, tirou Filipinho. A bola voltou, o árbitro parou, marcou falta para Macaca. E olha aí, Everton, princípio de confusão, tentou acertar o Bueno por trás, hein? A Edna tá bem em cima do lance, né? Chama a atenção dos jogadores ali. Apenas bronca pro Matheus Bueno e também pro Everton. Ô Tigrão, qual é o conceito da Edna Batista até aqui? Dizem que árbitro e centroavante não se deve elogiar antes do final do jogo, e goleiro também. Mas qual é o conceito da Edna? Até agora a arbitragem tranquila, os jogadores colaboraram, conceito bom. Racha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rachaautopeças.com.br. Conceitos daqui a pouco com Edu Pinheiro, mas como hoje é um dia especial, a estreia de uma árbitra no derby, pediu um conceito aqui com a bola rolando. E é falta para Macaca bater lá pela esquerda, Heitor Fredo. E a arbitragem sinaliza mais 6 minutos nesse segundo tempo. O Guarani está demorando ali para deixar a Ponte Preta bater aquela cera, com o Regis tentando atrapalhar. Mas agora sim, vem bola na área para a Ponte tentar o empate. Falta pela esquerda, vem pra bola para fazer o erguimento o time da Macaca. 2 homens na composição da barreira. Mailton partiu, pé direito, lançou na área, bola passou, Pegorari. Pegorari pegou e desabou, Heitor Fredo. O Matheus Silva era o destino da bola, ele não chegou a tempo, depois... Sabe aquele totozinho que acaba sobrando, aquele toquinho no goleiro? Aí o Pegorari valorizou porque vence o jogo. 1-0 Guarani no Brinco de Ouro. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Guarani vai mantendo um tabu.
Desde 2018 não perde para a Ponte Preta. São 4 vitórias. 4 vitórias e 3 empates. Domina o time da Macaca, vem para o jogo. Thales meteu o pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás para tirar Diogo Matheus. A bola volta, domina Filipinho. Articulou, rolou. Vem pela meia esquerda, Arthur do campo de ataque. Abriu na lateral para Everton. Vem a marcação. Domina Regis, partiu na velocidade. Arranca pela ponta. Vai em cima da marcação, girou, tentou. O árbitro parou, marcou falta. Reclama o banco do Guarani. Regis aterrado, falta para o Bugre bater o Vladimir. Falta cometida pelo Felipinho. E além da reclamação do banco, também o Humberto Rosser pedindo para o Guarani administrar o tempo com a bola nos pés. Tem a falta para cobrar no campo de ataque. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Feijão Biguá Carioca, 1 kg, R$4,98. Oferta válida até nesta segunda-feira, 4 de setembro. iga.com.br. Regis vai para a batida, bola parada. Vai para a área o time do Guarani vencendo o jogo, placar de 1-0. Momento de grande expectativa, é no gol dos portões de entrada. Regis foi pra bola, rolou curtinho, não cruzou na área. Regis domina pela direita, vem pra Bueno, preparou o cruzamento, desistiu. Rolou pra Regis, dominou, tocou, falta. Paralisa a árbitra, marca falta lá pela direita. Falta em cima do Diogo Matheus. Diogo Matheus é maestro. Chama a torcida do Guarani. E a falta para o Bugre bater no fundo do campo. Apenas lateral, Batista. Apenas a lateral. E o Diogo Matheus está lá de maestro, pedindo o apoio da torcida bugrina. Vem para a bola. Vai tomando posição. Diogo Matheus vai levantar da área. Vai usar a força do braço. Autorizado. Diogo Matheus vai para a bola tomando posição. Demora. A árbitra estava lá conversando no banco. Foi advertir alguém lá verbalmente. Arremesso lateral, Diogo Matheus está autorizado, cobra. Tocou no fundo do campo, tenta levar Regis, a bola escapou, saiu. É tiro de meta para a Macaca. Sudeletro, os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Faça um orçamento pelo WhatsApp 193776-2400. Sudeletro, a loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Roger Williams, os números do derby, diz aí, Roger. Esse cartão para o Ben-Hur no banco do Guarani foi o 5º cartão amarelo no jogo, que soma 36 faltas. 36 faltas no derby até aqui, Batista. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolheu o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Portanto, o Ben-Hur tomou o cartão amarelo, como informou aí o Roger Williams. Naquele momento que a Edna Batista foi até o banco, não advertiu somente verbalmente. Ela deu o cartão amarelo, auxiliar fixo do Guarani. Saiu. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais. A ponte, Fábio Sanches levantou a bola na área. Vem Mailton pela lateral da grande área, arremesso lateral. Já já o 4º prêmio da Uesco com o Edu Pinheiro. Vai lançar na área, autorizado, levantamento em cima da defesa, chega lá atrás, rasgando Bruno Mendes. Arremesso novo, arremesso, Mailton vai cobrar. Autorizado para o time da Macaca, placar de 1-0 para o Guarani. Levantou na área, chega, tira, Lucão. Escanteio para Macaca bater. A Edna estava em cima, porque o Lucão disse que o último toque não foi dele, mas foi sim.
Escanteio para Ponte Preta, Mailton na bola, pode ser a última chance da Ponte empatar o derby. Mailton vem pra batida. Mais 2 minutos. Escanteio, mais 2. Autorizado é no gol do placar eletrônico. Levantou na área, subiu lá atrás de cabeça. Afasta, tira de qualquer jeito a defensiva da Macaca. Alô, Edu, quarto prêmio da UESCO. Olha, mais uma mulher, Tereza Lopes. Tereza Lopes ganhou um nivelador a laser 360 graus. Repita. Olha a confusão, Batista. Opa, o que é que aconteceu? Briga entre os dois bancos aí, ó. Os reservas dos dois times já subiu o cartão vermelho lá para alguém. Duro identificar quem agora. Repita, ganhador Edu. Olha, a ganhadora é a Tereza Lopes. Tereza Lopes, aproveitando aqui a Viviane Aparecida Kishi. Viviane Aparecida Kishi, o Márcio Henrique Tolentino Pagano, a Maria Lucinéia do Couto e a Tereza Lopes, os ganhadores da ferramenta UESCO. A produção entra em contato para a retirada. Uma furadeira de impacto 18 volts WS2319. Um martelete 900 watts perfurador, rompedor, novo lançamento da UESCO. Uma furadeira de impacto com 800 watts e um nivelador a laser 360. Estes os prêmios. A produção vai entrar em contato com os ganhadores e as ganhadoras. Mas, a partir de quarta-feira, os prêmios estarão disponíveis na recepção da Band. Mas atenção, é necessário levar o documento onde consta o CPF para fazer a retirada. Benedetti, assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 1999116911 Benedetti. 53. Vai terminar o derby 206. Placar de 1-0, golaço do Bruno Mendes. Levantamento de bola na área para André. Ele não consegue dominar. Vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. Guarani vai demorar para fazer a reposição de bola. Vai mantendo o tabu. Desde 2018 não perde para a Macaca jogando aqui nos seus domínios. Placar de 1-0, gol do Bruno José. Daqui a pouco você vai acompanhar, hoje especial com 2 horas. 2 horas de duração. Você vai acompanhar o apito final com o incomparável. Ora, na entrada da área, reclamou o André de uma falta, a árbitra não marcou, hein? Não deu a falta. Sai jogando o time do Guarani, lançamento no campo de ataque para Isaac, chega, Kaique França, tirou a bola, voltou Mike, pé canhoto, bateu de longe, a bola do outro lado lá pela direita, chegou derrapando o Pablo Tomás, apita a árbitra, Edna Batista, termina o derby 206, Guarani vence com o golaço do Bruno José. Notável elemento se transformando no predestinado. Bruno José marca o gol do derby 206. Coração do torcedor bugrino batendo forte, muito forte. Parece que vai sair pela boca. Respirar é impossível neste momento nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bruno José, predestinado, marcou o gol do derby e eterniza sua arte. Protagonista robusto, mexe com as percepções elevadas do derby. O derby que não tem explicação. Não há explicação para este mundo mágico. O corpo treme, treme sem controle, estremece o tobogã. Guarani vence o seu inimigo, o seu rival. É a plenitude da graça irresistível. Uma vitória no derby. Vadão, que Deus o tenha, disse uma vez.
Vamos disputar um campeonato e o derby, dando a importância de um campeonato para esse clássico excepcional. 1 pro Guarani, 0 para Ponte Preta. Repórteres Bandeirantes do gramado no Brinco. Everton tá por aqui. Vai lá, Heitor. Eu acho que é de campo de jogar o primeiro tempo. Aí depois que tomou o gol, aí você é obrigado a jogar. Aí foi tarde. Everton pela Ponte Preta, Vladimir. Se tiver alguém por aí, pode seguir, porque os jogadores do Guarani ainda estão lá dentro do campo, Heitor Fredo. Elvis, deixa eu ver se o Elvis quer falar. Falou que não vai falar com a imprensa, os jogadores descendo rapidamente. Pouca gente passou por aqui, deu alguma palavrinha, viu? O Kaique falou rapidamente, o Everton falou, mas no mais, todo mundo descendo de cara amarrada, não podia ser diferente, né, Vladimir? Agora os jogadores estão lá do outro lado, né, comemorando lá do lado do tobogã com o torcedor. Uma festa muito bonita, feita pelo torcedor bugrino. Após essa vitória, o Guarani aí voltando a vencer no derby, né, mantendo o tabu de não perder agora 7 partidas, 7 derbys realizados aqui no estádio Brinco de Ouro. Festa muito bonita do torcedor, Batista. Fábio Sanches chegando por aqui. Vai lá. Então Ponte Pretano falou com as TVs, vai falar com as rádios aqui também sobre essa derrota 1-0 no derby 206. Olha, acho que o jogo foi bem nítido. Primeiro tempo eles superiores, conseguiram o gol. Segundo tempo a gente voltou melhor. Tivemos mais posse de bola, criamos ali mais chance. O time deles recuou, acabou fechando, jogar somente no contra-ataque. Normal que eles estavam na frente do placar. Mas o campeonato continua, não acaba aqui para nós não. Ainda temos vários jogos pela frente e a gente tem um objetivo a ser conquistado. Fábio Sanches, capitão da Ponte Preta, falando por aqui, Vladimir. Agora sim os jogadores do Guarani começam a se dirigir aqui para a saída, ainda de forma lentamente, né? Uma boa parte ainda ficou lá comemorando com os torcedores. Matheus Barbosa, o Mike também tirou a camisa por ali. O Bruno José, ao final da partida, ao apito final, ele já saiu aqui comemorando com os torcedores. Agora a Edna está cumprimentando também o pessoal aqui do staff do Guarani. A gente vai aguardar para ouvir os atletas do Bugre que conquistaram esta vitória, né? Vitória no derby é sempre muito mais emocionante e com certeza vai dar aí um combustível maior ainda ao Guarani nesta briga, para se aproximar do G4 e se manter no embalo aí em busca de uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Lucão é o primeiro a estar passando por aqui, vamos ver se ele vai falar conosco. O Lucão aguarda aqui também a chegada do Alan Santos, outro zagueiro passando por aqui. Tá todo mundo cumprimentando aqui os jogadores. Vamos ouvir as palavras aqui do Alan Santos, zagueiro do Guarani, falando sobre isso. Derby é um jogo diferente, né? Pela comoção da torcida, pela mobilização. O derby campineiro é muito forte. É a minha segunda vez que eu disputo e a primeira dentro de casa, é muito lindo. Mas a gente sabe que o nosso objetivo não foi alcançado. O derby vale mesmo os 3 pontos que a Chapecoense no próximo jogo. A gente já tem um jogo terça-feira e a gente tem que descansar para que a gente possa cumprir o nosso objetivo. Se a gente terminar fora da zona, não é aquilo que a gente quer. Então vamos continuar trabalhando, descansando para terça-feira ganhar lá fora. Legal, obrigado Alan Santos. De zagueiro para zagueiro, vamos ouvir o Lucas. Continuar somando na competição e alcançar os nossos objetivos. Então foi uma vitória diferente, claro que vale os mesmos 3 pontos, mas para a região é diferente. Então a gente queria dar esse carinho pro torcedor. Obrigado, Lucão. Vou ouvir agora o Derek, artilheiro do Guarani nessa Série B. Derby não se joga, se ganha, foi o que pregou durante a semana. Foi como você falou, derby não se joga, se ganha. Então a gente viemos aqui para fazer os 3 pontos, que o nosso objetivo é subir para a primeira divisão. Então era um jogo que a gente tinha que dar o nosso máximo para a gente poder sair daqui vitorioso. Foi o que aconteceu desde o primeiro minuto até o último minuto. A gente deu uma vira para poder coroar o que nós fizemos durante a semana de trabalho e a vitória para a torcida é maravilhosa aqui presente nesse jogo. Derek, só mais uma da minha parte. Essa vitória no derby pode, de uma vez por todas, colocar o Guarani no G4 e não sair mais? Esse é o nosso objetivo, entrar no G4. E se a gente conseguir entrar no G4, a gente não vai sair mais e vamos subir na tabela. Derek, falando por aqui também de atacante para atacante, Bruno Mendes. Uma felicidade enorme, ainda mais poder completar 99 jogos com a camisa do Guarani, ainda ganhando um derby, né? Feliz demais. Meu 6º derby. É uma honra fazer parte dessa história do Guarani. E agora é continuar, né? Completar 100. Se Deus quiser, completar mais jogos aí. Vamos, seguimos aí. Bora. É o tipo de vitória que alavanca o time rumo ao G4, Bruno? Com certeza, dá um gás a mais, né? Ainda mais num derby.
um clássico para a cidade, né? A gente sabe que dá um gás a mais pro campeonato. É isso aí, agora é focar. Terça-feira tem um jogo difícil fora de casa. E se Deus quiser, vamos trabalhar bem aí para buscar os 3 pontos e trazer para casa. Legal, obrigado Bruno Mendes, passando por aqui. E agora o goleiro Pegorari também vai falar sobre essa vitória importante do Guarani sobre o grande rival 1-0. Em primeiro lugar, muito feliz. Eu tenho um retrospecto contra a Ponte Preta muito bom, velho. E hoje foi confirmado mais uma vez. Com o Ituano a gente acabou rebaixando eles para a Série 2. E hoje aqui no Guarani ganhar meu primeiro derby é uma satisfação e uma felicidade imensa. Comemorar diante dessa massa bugrina aí, que coroou com esse maravilhoso espetáculo e concretizamos a vitória. Hoje são 44 pontos. Repito, bastante pé no chão, bastante humildade, que a gente tem muito caminho a trilhar, a seguir, deixar a euforia desse jogo passar, que terça-feira a gente já tem mais um time extremamente competitivo que vem crescendo, que é a Chapecoense. E o gol lá aí, Pegorari. Cara, a gente trabalha incansavelmente finalização e a gente brinca muito com eles. Tira uma onda, faz umas apostas, enfim. Cara, e o Bruno é um cara muito trabalhador, não só o Bruno, mas específico dele que fez gol. É um cara muito trabalhador, é um cara que se doa pro time de uma maneira inacreditável e uma hora ou outra ele vai começar a ser coroado com gols, não só com assistências. Então, ele é muito merecedor desse gol e dessa vitória bugrina hoje. Hoje você não trabalhou muito, né, Pegorari? Como é que tá Campinas esta noite? Ah, rapaz, deve estar bom, hein? Nossa, felicidade imensa. Tamanha confiança que eu já trouxe 15, 20 parentes aqui que eu falei hoje. A gente vai sair comemorar, porque a vitória vai ser maravilhosa. Aí não vai ter jeito. Comemorar hoje, repito, amanhã um treino, não sei se é a tarde ou de amanhã, mas segunda-feira já focado no Chapecoense. É você que vai pagar aí pra todo mundo? Não, eu não. É só convida? Não, eu não. Hoje eu vou dar esse boi aí, hoje a rapaziada tá comigo aí. Legal, obrigado. Pegorari, alguém por aí, Heitor Fredo? Não, todo mundo já desceu, a gente vai se posicionando também daqui a pouco para a coletiva do técnico Pintado depois dessa derrota no DEB 206, Vladimir. Carlos Batista, é contigo. Trabalho dos repórteres no gramado do Estádio Brinco de Ouro, placar de 1-0, gol do Bruno José. Olha, mandou uma mensagem aqui o grande narrador, um dos maiores do Brasil, Ulisses Costa. Está ouvindo a Rádio Bandeirantes junto com a Natália. Beijo para você, Natália. Forte abraço ao Ulisses Costa. E o Manuel, agradecendo o alô que demos para ele lá em Uberaba. Manuel Zaidan, filho do grande Cláudio Zaidan. Bem, hoje foi, portanto, a vitória de número 70 do Guarani em derbys. 68 empates, 67 vitórias da Ponte Preta, portanto, ampliou a diferença, né? A Ponte, portanto, com 67 vitórias e o Guarani com 70. Na sequência, vem aí apito final com o Edu Pinheiro, o incomparável, aqui na Bandeirantes. Fique ligado! Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedete Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Muita chuva, começou o jogo, 13 minutos, partida paralisada, ficou 5 parado, voltou, parou depois, 36 segundo tempo, voltou a chover e termina, gol do Bruno José, 41 primeiro tempo, Guarani 1.0, público 15.937, 15.937, renda 355, 330, o nosso muito obrigado ao pessoal do YouTube, claro, você no AM 1170, você no FM faixa estendida, nosso muito obrigado. Chegamos no final do jogo com 2.230 nos visitando, total hoje que visitaram o YouTube 37.400, foi a maior transmissão hoje da Bandeirantes Campinas. Nosso muito obrigado mesmo. Vou falar e repetir os vencedores da ferramenta Uesco durante o jogo, os que ganharam o radinho durante a semana, radinho FM faixa estendida, mandaram a mensagem durante a semana, participação no derby, como é que foi, e vou falar da promoção daqui a pouco novamente, promoção da Uesco no ar. Meu caro Roger Williams, pro Tigrão ter embasamento aí nos seus comentários, os números do derby. Terminamos com 52% de posse para a equipe do Guarani, 48% para a Ponte, mas veja, no primeiro tempo a equipe do Guarani teve 71% de posse da bola. No segundo tempo, a Ponte teve mais posse com 64%. A diferença é que a Ponte, quando teve mais posse da bola, finalizou 4 vezes ao gol de Pegorari. Enquanto no primeiro tempo, o Guarani, que teve mais posse, finalizou 10 vezes. Mas continuando os números gerais do jogo, nós tivemos 6 escanteios para o Guarani, 1 para a equipe da Ponte, 4 impedimentos do ataque bugrino, 2 impedimentos do ataque Ponte Pretano, 22 faltas fez o Guarani, 15 fez a equipe da Ponte Preta, 3 cartões para a Nega Véia, 1 para o Bugre, e nós tivemos uma expulsão do Benhur, que contabiliza também um cartão vermelho, portanto, para a equipe do Guarani. Números deste derby, que hoje teve a sua edição número 70 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com a vitória, o Guarani chega no seu estádio a 21 vitórias. A Ponte venceu outras 17 e ainda houve 32 empates. Este público que você citou aí, Edu, é o maior público da Série B em Campinas no ano. O Guarani, com isso, ultrapassa a marca de 70.297 torcedores, subindo sua média para 5.407. É o 8º melhor público da Série B até aqui. Ok, Roger Williams continua com a gente, participa depois da votação do craque do jogo, todo mundo participando. Daqui a pouco tem a coletiva. Oi, Tigrão, vamos comentar o gol aí do Bruno José, um belíssimo gol lá do placar eletrônico, um chute bem colocado, vencendo o goleiro Kaique França. Há um chamado? Há um chamado, sim. Só pra gente fazer o teste aqui, estamos já posicionados. Daqui a pouco o técnico Pintado vai falar pelo lado da Ponte Preta. Tigrão, primeiro tempo, além do gol, a imagem que ficou, a defesa do Kaique França, João Vitor cara a cara, foi antes, 25 minutos. Segundo tempo, nada a acrescentar. Vamos lá, Tigrão, Guarani 1.0. Derby de um nível técnico bastante questionável, né? O primeiro tempo o Guarani foi muito melhor do que a Ponte. A Ponte não jogou, limitou-se apenas a se defender, trouxe o Guarani, trouxe, até que tomou o gol. Um gol que mostra que às vezes uma individualidade num jogo muito travado, num jogo de muita marcação, a individualidade que sobressai com relação aos demais pode ser decisiva, e foi isso que aconteceu. Um chute muito bem executado de fora da área, da entrada da área, mas já fora dela, do Bruno José, pegou o Kaique França um pouquinho adiantado. A defesa da Ponte deu espaço,
Ele teve todo o tempo do mundo para sair da ponta direita para a meia, trouxe para o pé esquerdo, trouxe de volta para o pé direito, e aí não deu pancada não, deu uma cavada, levantou a cabeça, viu que o goleiro da ponta estava um pouquinho adiantado, e a bola fez uma espécie de folha seca, subiu e desceu, bateu ainda na parte de baixo do travessão do Kaique França do lado direito, ele tentou, não conseguiu chegar, um golaço. E o Guarani mereceu a vitória, porque esses números passados aí agora, e os números são frios, mas eles ilustram, não é, pelo Roger Williams, acontece o seguinte, a superioridade do Guarani no primeiro tempo, ela não foi só de posse de bola, ela foi em arremates, ela foi em chances criadas, teve o gol, teve o João Vitor cara a cara com o Kaique França que fez a defesa do jogo, tudo bem que o João Vitor também poderia ter tirado um pouquinho, mais mérito do goleiro da Ponte que saiu e fechou o ângulo e defendeu com o pé. Então, foi um domínio produtivo, foi um domínio criando situações, foi um domínio onde o Guarani buscou a vitória no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o jogo foi diferente, porque o Guarani, sentindo que a força ofensiva da Ponte era muito limitada, tanto é que a Ponte tem o pior ataque do campeonato agora, visto que o ABC fez um gol hoje, estavam juntos aí com o pior ataque da competição. Então, o que acontece? O Guarani, sentindo que a Ponte ia tentar cercar, ia ensaiar uma blitz, ia tentar ensaiar ali um abafa, mas que ela não tem contundência ofensiva, o que fez o Guarani? Puxou as suas linhas, prendeu os laterais, não soltou os dois volantes, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, com a volúpia que soltou no primeiro tempo, e deixou um pouco mais a bola com a Ponte, tanto é que a Ponte no segundo tempo teve um pouco mais de posse, 52-48. Agora, quantas defesas fez o Pegorari? Estou falando defesa, não é esses traques que vão lá e o goleiro pega com uma mão só. Quantas? Uma cabeçadinha do André e um chute do Mailton de fora, no meio do gol que o Pegorari baixou e encaixou. Defesa, bola na trave, gol perdido, enfrentamento cara a cara, chute raspando, nada, absolutamente nada. Então nós tivemos, teoricamente e também na prática, a Ponte um pouquinho superior ao Guarani no segundo tempo, nos quesitos posse de bola, iniciativa e propositura de jogo. Mas, em termos de oportunidades criadas, inócuo esse aparente domínio, essa aparente liderança do comando do jogo no segundo tempo por parte da Ponte. Já o Guarani no primeiro tempo, não. Comandou de uma maneira muito mais evidente do que a Ponte o fez e criando oportunidades e fazendo um golaço. Portanto, uma história de derby que pode ser contada assim. O Guarani melhor no primeiro tempo, mas com objetividade e criando, e a Ponte ligeiramente superior no segundo tempo, mas não conseguindo transformar esse seu aparente comando do jogo em nenhuma oportunidade que levantasse a galera que não estava no estádio, mas que estava ouvindo a Bandeirantes e vendo o jogo pela televisão. Foi o derby que eu vi, no geral, um nível técnico baixo, aquém do que era a minha expectativa, mas com um resultado final de 1-0 para o Guarani, que espelha absolutamente com justiça, que espelha com absoluta fidelidade o que foi o encontro histórico número 206 entre as duas grandes equipes campineiras. Ao final mereceu o Guarani 1, Ponte sem inspiração ofensiva 0, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, coletiva da Ponte, daqui a pouco com o nosso Heitor Fredo. Como é que estão as coisas, Heitor? Você me ouve, Heitor? Ouço sim, Edu, aguardando aqui a chegada do técnico Pintado, que deve acontecer em instantes aqui na sala de imprensa. Olha, já então, Pintado, o Guarani, gente, é o sexto colocado com 44, todo mundo empatado. Criciúma 44 é o quarto, Juventude 44 é o quinto, Guarani sexto colocado com 44. Uma rodada, deixa eu ver aqui, o Vitória é líder com 49, o Vitória empatou em casa com o Mirassol. O Novo Horizontino tem 45, o Novo Horizontino ganhou do Ituano. O Sport vai jogar com o Botafogo em Ribeirão, está com 45. O Criciúma perdeu, né? Criciúma acabou perdendo para o Ceará. Isso, congelou nos 44. Juventude empatou em casa. Chapecoense 0-0, foi uma ótima rodada para o Guarani,
tá coladinho, na próxima rodada, dependendo, pode entrar no G4. O Vila Nova vai jogar, tá? O Vila Nova é o 7º com 42, é bem verdade. Se o Vila ganhar do CRB, ele faz 45, passa o Guarani, que iria para 7º colocado. É isso aí. Gente, é o seguinte, olha, os vencedores aqui rapidinho, durante o jogo foram 4 ferramentas da Uesco, ganharam a Viviane Aparecida Kishi, o Márcio Henrique Tolentino Pagano, a Maria Lucinéia do Couto e a Tereza Lopes. Foram 3 mulheres. Parabéns às mulheres. A Viviane ganhou a furadeira de impacto, 18 volts. O Márcio Henrique ganhou o martelete. A Maria Lucinéia, furadeira de impacto, e a Tereza Lopes, nivelador a laser 360 graus, tá? Nesse momento, rolando a promoção da Uesco, vá no YouTube, lá tem o WhatsApp e tem uma senha. Agora, hein? YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem o número do WhatsApp e tem a senha. E para esse WhatsApp, você manda seu nome completo, CPF e a senha, tá bom? Está concorrendo a uma furadeira da Uesco dentro do apito final. Vamos divulgar aqui o vencedor, tá? Lembrando que todo mundo ganhou aqui o prêmio, vai receber via WhatsApp para retirada. Vai ser a partir de quarta-feira, não necessariamente nessa quarta. Pode ser quinta, pode ser sexta, mas vai receber o aviso pelo WhatsApp. Ou, pois não, a coletiva... Isso, o técnico Pintado chegou aqui para iniciar a coletiva da Ponte Preta e a gente vai acompanhar aqui as respostas do técnico depois dessa derrota 1-0 para o Guarani. Durante a semana, a grande dúvida era Baia, André, menos para da imprensa que debatíamos. Mas você optou pelo Baia e aí o Guarani fez o gol e estava melhor naquele momento e veio a troca. Queria que você explicasse por que da opção. E aí já logo mexer, você percebeu que o seu time não estava da maneira que você imaginava? Bom, primeiro, eu não tinha dúvida entre o André e o Baia, né? Era uma outra situação. O André vinha se recuperando de uma lesão muscular, e isso é que me deixou em dúvida. Um campo pesado, com um jogo molhado, um jogo que iria exigir muito, né, da parte física. A minha dúvida não era essa, mas achei que nós não conseguimos encaixar no início do jogo, a gente estava muito... o Guarani encaixou, né, a marcação e nós tivemos dificuldade em construir. O Guarani aproveitou aí os 25 primeiros minutos, né, acho que foi suficiente, uma jogada de, não vou dizer sorte, mas de muita felicidade do Bruno e acertou uma bola indefensável. A partir da entrada do André, acho que a gente conseguiu sustentar um pouco mais. A gente ter essa bola na frente é importante. O jogador do peso do André a gente conhece, sabe muito bem. Que essa dor, né, poucos conhecem, poucos entendem essa dor de perder um jogo como esse, mas a gente não pode carregar isso. Nós temos um campeonato à parte, a gente tem um jogo muito difícil no próximo final de semana. No segundo tempo que a gente poderia ter sido um pouco mais feliz no momento ofensivo, mas a gente vem sofrendo com isso. Claro que a gente sai muito chateado, incomodado. A gente queria dar essa alegria para o nosso torcedor, mas não acaba aqui o campeonato e a Ponte Preta é muito maior do que um jogo só. Boa noite, Gabriel Tim da Rádio Jovem Pan. A Ponte teve a bola no segundo tempo, mas não conseguiu agredir o Guarani, não conseguiu criar chances importantes. O que faltou ali para a Ponte conseguir uma chance importante, consequentemente o gol do empate? Perfeito. A gente... acho que o gramado pesou um pouco para nós, né, que somos uma equipe um pouco mais pesada. A gente encontrou um pouco de dificuldade. O Guarani tem um sistema bem armado, né, que já aproveita bastante a velocidade dos homens da frente. Isso, um campo molhado ajuda. Acredito que a gente tem que continuar trabalhando, buscar mais opções. Acredito que a Ponte vai apresentar alguns reforços aí na próxima semana, porque a nossa necessidade ela é muito clara, né, porque nem só da parte física a gente vive, né? Então a gente tem que também construir melhor esse último terço do campo. Ainda é uma avaliação que me custa um pouco por não ter conseguido o resultado que a gente queria. Não posso definir, não posso, né, avaliar com a cabeça quente, mas sim, é muito incômodo para mim. A gente vai conversar durante a semana. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar.
um clássico, a Ponte perdeu, não foi bem no primeiro tempo, a parte emocional. Quanto pode prejudicar o time na sequência, que como você disse, o campeonato segue e a Ponte tem que pontuar, principalmente confronto direto na próxima rodada. Perfeitamente essa avaliação, todos nós aqui vimos o mesmo jogo, isso é importante para qualquer avaliação. Eu vim para Ponte Preta para deixar a Ponte na Série B. E a gente vai continuar lutando muito e eu vou conseguir fazer isso. Essa é a minha obrigação. Repito, eu gostaria de vencer outros jogos, gostaria de ter vencido o jogo do Ceará, o jogo do Vitória, são jogos que a gente deixa escapar e que ao longo da competição faz falta, mas eu acredito nesse grupo, sei que as pessoas que estão aqui estão trabalhando muito, ninguém está de braço cruzado, ninguém está fazendo festa por causa de um jogo só, a gente tem trabalhado muito todos os dias pensando até o final do campeonato. Pensando até o final do campeonato, Pintado, você volta a ter 2 jogadores suspensos para um jogo importante contra o Sampaio Corrêa. Esse ainda é um problema que você tenta resolver de cartões amarelos na equipe? Esse é o custo de ter tomado os cartões, né? Como a gente já falou outras vezes, se equilibrar um pouco melhor, deveria ter um pouco mais de equilíbrio para não tomar os cartões, para que um jogo como esse, um jogo onde o campo está molhado, onde a bola é mais rápida, onde você vai ter esse tipo de embate, né, físico, de corpo a corpo, a gente paga o preço de outros cartões que a gente tomou, mas ainda assim, repito, alguns, e a maioria dos cartões a gente leva por ser mais competitivo. Infelizmente a gente tem que solucionar, mas para isso a gente tem um grupo, né? Tanto jogador quer jogar aqui, tem muito jogador se preparando para jogar, que agora é o momento de nos ajudar. Pintado, Guilherme Fogão, TV Bandeirantes, Pintado com o resultado de hoje ou os outros da rodada, a Ponte agora está a 4 pontos da zona de rebaixamento, enfrenta justamente o time que abre na próxima rodada. Gostaria que você fizesse, por favor, uma projeção desse confronto e como trabalhar o emocional dos atletas para isso. A mesma pergunta, né, que a gente estava falando, o emocional nesse momento é muito importante. Infelizmente a gente não consegue voltar atrás mais, assim como as vitórias ficaram para trás, o bom jogo do Ceará, o bom jogo do Vitória ficou para trás, a gente já esqueceu. Esse é um jogo que a partir de agora também a gente vai tentar, né, amenizar, mas nós temos um jogo muito importante sim, isso a gente sabe, essa diferença ela pode ter diminuído de um ponto, mas nós temos um confronto dentro de casa e eu acho que isso pesa, né? Porque a gente vem conseguindo os resultados dentro de casa e isso tem um valor especial. Ricardo, na sua estrutura de ataque, o Luiz Felipe foi um lateral que avançava bastante e hoje o João Vitor, que foi um ponta mais decisivo do Guarani, usou as suas costas. Você acha que no primeiro tempo, que o Guarani teve mais a bola, ocorreu uma falha de marcação nos ajustes da Ponte Preta? Na verdade, o Guarani joga pelos costados, né? Os 2 extremos do Guarani são muito rápidos, o sistema de jogo é definido ali, a gente sabia disso. Acho que uma boa parte do jogo a gente conseguiu bloquear, mas quando você falha num jogo como esse, né, uma falha nossa ali para a gente deixar um atacante finalizar, repito, foi muito mais mérito do atacante do que um erro nosso. Então a gente tem que rever, pensar, essa marcação não pode ser tão frágil assim como foi nesse gol. Mas, repito, o nosso forte aqui é a parte defensiva, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai continuar melhorando. Pintado, uma cena chamou a atenção na transmissão, você foi até a Edna dar um abraço, queria que você fizesse uma avaliação, já que hoje ela foi a primeira mulher a apitar um derby na história centenária desse clássico. Poxa, eu vou confessar que antes do jogo eu estava preocupado. A gente pesa sempre a experiência, porque é um jogo emocional, é um jogo de tensão, onde as duas equipes realmente querem um resultado, e a gente viu isso no jogo, as duas equipes, a Ponte no segundo tempo foi para buscar o resultado, faltou alguma coisa assim, mas a gente foi para buscar o resultado. Eu acho que, repito, eu tinha essa preocupação pela falta de experiência da Edna num derby, que é um jogo diferente, que é tudo diferente. E acho que ela foi feliz. Gostei da arbitragem, acho que ela foi parelha para os dois lados. Não temos nada a dizer da arbitragem, não. Esse é o técnico Pintado falando após a derrota no derby 206, 1-0 Guarani aqui no Brinco de Ouro. Edu Pinheiro. Heitor Fredo, você volta depois no craque do jogo, um craque da Ponte e um craque da Guarani, tá bom? Do Guarani e da Ponte. Tá bom, Heitor? Um abraço, parabéns pelo trabalho, Heitor. Combinado, até já, Edu.
Olha o seguinte, público no brinco, 15.937, 15.937, renda 355.330, já a coletiva do Pintado, primeira do Humberto Louser, né? Primeira vitória do Humberto Louser como técnico em derby e também como jogador. Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preço competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Muito bem, atenção, hein? Vamos ouvir daqui a pouco também o gol do Bruno José, marcado no primeiro tempo, lá no gol do placar. Um bonito gol, um chute de fora da área, encobrindo aí o goleiro da Ponte. E também aqui vamos ter o craque do jogo, tá? E atenção, para falar em craque do jogo, tem os nossos quadros, tem o gabarito, vai ter a ficha técnica, o Tigrão comentando jogador por jogador. Nesse momento, por YouTube. Você acessa o YouTube, estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o número embaixo. Tem o número do WhatsApp. Aqui, ó, seu Edu, número do WhatsApp e tem uma senha. Número do WhatsApp e a senha. Então você manda para esse WhatsApp seu nome completo, CPF e a senha. O pessoal tá mandando sem a senha, agora tem senha. Tá concorrendo a uma ferramenta, belíssima ferramenta da Uesco. Dentro do apito final, vamos divulgar aqui o vencedor e a produção entra em contato para retirada. Lembrando que o sorteio é feito pelo site O Sorteador. Olha, ganharam na coletiva nada até agora, né? A coletiva não começou ainda do Humberto Louser. Ganharam o Rádio FM faixa estendida, que mandaram historinhas durante a semana. E nós colocamos no ar aqui as historinhas. Olha, do Guarani, Celso Aparecido Cavalari, Luiz Carlos Lopes Júnior, André Passi, José Carlos dos Santos Lima, José Francisco Pinheiro, Sérgio Marba, Gilberto Vieira Brene, Osvaldo Calçavara, Luiz Henrique Jorge e Valdir Aparecido Merim. Torcedores da Ponte que mandaram a historinha, ganharam o rádio: Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Eduardo Franco de Camargo Neto, Andréia Cristina Zanelato, Carlos Guerra, Fábio Alves de Almeida, Antônio Carlos Adorno, Carlos Eduardo de Lemos Matozinho, João Carlos Neves, Edson Ferreira dos Santos e Benedito Antônio Moreira Júnior. A produção entra em contato, tem o WhatsApp de vocês para a retirada do radinho. Marca certinho, vai mandar, vai ser a partir de quarta-feira, tá bom? A partir de quarta-feira, não especificamente quarta-feira. Mas você pode esquecer, segunda e terça, que não será, vai ser a partir de quarta-feira. Muito bem, gol do Bruno José, marcado a 41 do primeiro tempo. Nada da coletiva do Humberto Louser, nada. Meu caro Roger Williams, agradecendo o pessoal do WhatsApp, números, muito legal. Mas, gente, que audiência, hein? Que audiência. Vamos lá, Roger, por gentileza. Nesse momento, mais de 500 pessoas ainda ao vivo com a gente no YouTube. Foram 673 likes até aqui. A galera deixou o joia pra gente, hein, Eduzão? Vamos lá, calma, que bom. Muita gente, muita gente. Duas pílulas rápidas ainda sobre derby. Os times de Campinas, o Guarani tem apenas uma derrota nas últimas 11 partidas. A Ponte não venceu como visitante, com Pintado no comando. 2 empates e 2 derrotas. Aliás, em 13 jogos fora, a Ponte Preta só venceu 2 na Série B contra Ituano e Avaí. Bom, deixa eu ver aqui, eu disse que o Guarani é o sexto colocado com 44, né? Mas pode perder uma posição, porque o Vila Nova vai jogar, tem 42. Vamos lá, e a Ponte? A Ponte é 14ª com 31. Depois tem Chapecoense, 27.
Avaí é o 16º com 27 também. O primeiro na zona, o Sampaio Correia, também com 27. Então tem uma diferença aqui de 4 pontos. Da Ponte para o primeiro Z4, Tombense tem 22, o Londrina tem 20 e o ABC tem 16. Deixa eu ver aqui, tivemos hoje, pelo Brasileirão, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro foi 1-1, Goiás e Inter 0-0 e daqui a pouco, 21 horas, Botafogo e Flamengo. Na Série B encerrado, Avaí 0, Atlético Goianiense 2, ABC 1, Sampaio Correia também 1, Ceará 1, Criciúma 0 e Guarani 1, Ponte 0. Deixa eu ver o que mais. Quem joga, hein? O Guarani joga terça, né? Joga terça lá em Chapecó. A distância da Ponte para o Z4 nesse momento, 4 pontos. O primeiro dentro do Z4 tem 27, que é o Sampaio Correia, a Ponte com 31. São 4 pontos que separam a Ponte da zona da degola. Olha, é o seguinte, então, terça, lá em Chapecó, Chapecoense e Guarani, primeiro turno, lembra? Tava 3-1, empatou 3-3, o Regis perdeu um pênalti. A Ponte joga sábado, recebe o Sampaio, tá? Sábado, Ponte e Sampaio. Terça agora, dia 5. Chapecó, Chapecoense e Guarani. Depois, na sexta-feira, dia 15, tem Vila e Ponte em Goiânia. Depois, Guarani e Tombense, um domingo aqui. Mudou. Era sábado, mudou para domingo, dia 17 de setembro. Guarani e Tombense, no Brinco. Depois tem o quê? Tem Ponte e Mirassol, no dia 22 de setembro. E depois, no dia 23 de setembro, sábado, lá em Maceió, CRB e Guarani. Olha, eu tenho até a 29ª rodada desmembrada pela CBF. Nada ainda, Dom Beto Loser. Deve estar comemorando e tal. O nosso Vladimir Catarino está lá na coletiva do Humberto Loser. Então é o seguinte, vamos dar uma faturada? Vamos dar uma seguida aqui. A gente dá uma sequência, aguardando aí o seu contato para concorrer então a uma ferramenta da Uesco. Agora, 20h44 no Brinco. O público, 15.937. Gol do Bruno José a 41 do primeiro tempo. Faz o seguinte, meu caro Gabriel Pereira, ou Gabriel Ribeiro, tá fácil o gol? Tá fácil? É o lance 5. Então, para você, torcedor do Guarani, curtir aí a vitória no derby, quase no G4, um bonito gol, o amigo Batista narrava assim. O time do Guarani, Bruno José, entrada na área, levou com o pé direito, bateu, é gol! Bruno José, com arte e talento, a entrada na área, dominou, arrumou com o pé canhoto, virou pro pé direito e bateu, a bola foi pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez um golaço no derby 206, Bruno José superou as dificuldades impostas com incrível simplicidade estética, entra pra imensidão da história do derby, não é apenas um gol, é um gol genuinamente importante, é um gol em derby, uma realização impulsionada, uma realização pessoal, sentimentos alados, uma experiência imersiva de proporções épicas. Bruno José faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno José, 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 camisa 17. Mandou no fundo do gol, Bruno José, para incendiar o derby 206. Hoje sempre Guarani, Guarani 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir.
especial, o craque do jogo. Esperamos aqui a coletiva do Humberto Louser, agora 20h47. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, qualidade e preço baixo, ofertas sensacionais todos os dias. Palmito, Vitalia, açaí 300 gramas, 17,98. Maionese Hellmann's 500 gramas, 7,98. Sardinha Robinson Cruzoé, 125 gramas, 13,98. Desinfetante Búfalo 2 litros, 13,59. Ofertas válidas até 4 de setembro. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Doe Órgãos, Doe Vida. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final, Guarani 1.0, gol do Bruno José, 41 primeiro tempo, com 15.900 de público. Coletiva, Humberto Louser, vamos lá, se começou... A sua primeira vitória em derby e falar também sobre o jogo, né? Totalmente atípico, né? Um jogo praticamente durante os 90 minutos embaixo de chuva. Boa noite, Washington. Sentimento de muita alegria, de muita felicidade. A gente sabe o que representa o derby, né? Para o torcedor. Fizemos uma semana de excelência, trabalhamos muito, mas claro que é uma semana mais carregada, mais pesada, e quando termina o jogo com o resultado de vitória é muito prazeroso, faz a gente olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, e então a gente fica muito feliz, como a gente tem dito, né, todo pós-jogo nosso é celebrar, é comemorar no dia de hoje, a partir de amanhã na nossa representação pela manhã, já visualizar o próximo adversário, que já é na terça-feira, não dá nem tempo de recuperar. Então, amanhã, saber como os atletas irão chegar. Na segunda, que vai bater de fato o cansaço nesses atletas, para que a gente possa criar a melhor estratégia para o jogo seguinte. Mas hoje é comemorar, a gente fica feliz, parabenizar os nossos torcedores, que nos recebeu muito bem.
apoiou do início ao fim. Essa é a força da arquibancada. Eu já vivenciei momentos excelentes aqui. Eu sei quando a arquibancada ela empurra, o Guarani ainda é mais forte. Então, você visualizar quando está dentro do ônibus, na nossa chegada, senhores, mulheres, crianças chorando pela emoção e pelo carinho que tem com o clube. E falamos isso, que a gente não poderia decepcionar esses torcedores que vieram hoje. Que cada vez mais eles possam estar presentes, que possamos novamente ter essa atmosfera para que a gente possa se fortalecer também para a sequência dessa jornada que teremos aí até o fim do Brasileiro. Então, muito feliz, o sentimento de muita alegria. Quanto ao jogo, como você bem frisou, entendo que a gente foi prejudicado em alguns momentos ali devido à questão da chuva, a bola começou a amarrar um pouco mais, a equipe tomou iniciativa, se impôs em cima do adversário, criamos, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro. Poderíamos levar uma vantagem um pouco maior para o intervalo, e segundo tempo era natural o adversário perdendo, faltou um pouco de conexão ali para que a gente pudesse trocar melhor os corredores, para achar um melhor passe, para continuar sendo incisivo ali, para poder fazer o segundo gol, para nos dar um conforto maior. E derby é dessa maneira, quando você não amplia o marcador, você tem um placar magro, você vai em algum momento sofrer, e o adversário acreditando até o fim que poderia empatar, mas parabenizar o grupo de atletas que teve maturidade de saber se defender em alguns momentos, e é muita alegria para fazer parte dessa família, e quando você vence, melhor ainda. Então, creio eu que o torcedor, com essa vitória, foi presenteado, e mais uma vez, parabenizar o grupo de atletas que a gente tem por tudo que eles têm feito, pelo engajamento e comprometimento que eles têm tido com o clube. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a importância do Bruno José no seu esquema de jogo. Ele foi muito criticado no passado, principalmente na temporada passada, e hoje eu creio que a torcida do Guarani está muito feliz com a atuação dele. Obrigado. Opa, boa noite. O Bruno é muito tático, né? O Bruno é alma o tempo inteiro, é um cara que contagia. Quem pode acompanhar nossas sessões de treinamento ver todo dia alto astral, todo dia levando o treinamento para cima. E é aquilo que se resume no dia dos jogos, um cara que se entrega, vai ao seu limite, e isso tem nos ajudado bastante. Quando aqui chegamos, ele estava suspenso, né, naquele período de data FIFA, a gente fez um trabalho com ele, fazer ele acreditar que ele poderia aumentar o seu índice de gols, então ele acreditou nisso, trabalhamos muito, ele preencher a área, ele finalizar de longe, e está sendo premiado. É um atleta que já aumentou o seu card aí de gols, então isso vai fazer com que ele seja um atleta ainda mais diferente. Então, um atleta que tem nos ajudado muito. Então, a gente fica feliz pela forma que ele vem jogando, pela humildade que ele tem com os seus companheiros, de se sacrificar no momento de precisar defender, e está sendo premiado com gols importantíssimos. E hoje não foi diferente com o gol que nos trouxe a vitória. Tudo bem, Louser? Humberto Lupi, Rádio CBN. Hoje você optou pela... Humberto Louser. Eu sou o Antônio Lupi, perguntando para o Humberto Louser. Tudo bem, Louser? A minha pergunta é simples, queria que você até explicasse nessa decisão da troca no ataque, né? O Derek entrou como titular, o Bruno Mendes ficou no banco. Por que da decisão? Boa noite, Lupe. Até conversamos isso com o Mendes, né? O Mendes vinha fazendo bons jogos também. A gente sabe da importância do Mendes, eu sou suspeito em falar do Mendes, pelo carinho, pela admiração que eu tenho pelo atleta e principalmente pela pessoa. É um profissional totalmente engajado, cria da casa, então um jogo desse tamanho foi decisivo no jogo do primeiro turno. A gente sabe o quanto ele tem se sacrificado, tem feito para nós, e tem sido decisivo também, tanto ele como o Derek, que são os artilheiros da nossa equipe. A ideia de iniciar com o Derek, a gente precisava de um jogo de mais infiltração, para que a gente pudesse ser um pouco mais incisivo, mais agressivo na última linha defensiva do adversário. O Derek te proporciona isso pela característica que ele tem. É um atleta com maior velocidade, o Mendes é um pouco mais cerebral, mais de participação, de presença de área, de finalização, e o Derek é mais de movimentação. Então a gente precisava ter essas 4 flechas, como a gente fala, né? Bruninho, Derek, o Bruno José e o João Vitor, para poder incomodar tanto os volantes, mas também a linha defensiva do adversário, para que a gente pudesse gerar desequilíbrio à última linha, que a gente acredita que gera desequilíbrio a um sistema defensivo é justamente esses ataques à profundidade, e o Derek tem essa capacidade e essa característica. Então, feliz nós que temos 2 jogadores de excelência,
e a gente visualiza também a possibilidade dos dois jogarem juntos, até pela característica, capacidade que os dois têm. Então, hoje, a nossa escolha foi em função do Derek, justamente por entender que a característica do Derek nos ajudaria a conquistar o nosso resultado de vitória. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O Guarani definitivamente entra na briga pelo acesso, pela pontuação que tem alcançado, e é um campeonato muito equilibrado na parte de cima, né? Tem muitas equipes brigando exatamente por esse mesmo objetivo, por as 4 vagas. Daqui para frente, qual deve ser a tônica, na sua visão, para o Guarani realmente conquistar esse objetivo? Claro, a gente sabe que é passo a passo, é jogo de cada vez, mas vai pesar a questão técnica, questão psicológica, tem o físico também que pode fazer a diferença. Qual a avaliação que você faz de qual deve ser o procedimento, como o Guarani deve agir nessa reta final do campeonato para conquistar o objetivo? Boa noite. Um pouco de cada, né? Um pouco de cada questão, isso a gente tem trabalhado bastante, o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático e principalmente o mental. A gente sabe que a competição ela vai a cada rodada se aproximando do fim. Como nós já falamos em outra oportunidade aqui, todo jogo vale alguma coisa, alguém saindo da zona de Z4, tentando se afastar, e do G4 a mesma coisa, as equipes que estão lá dentro tentando permanecer, aquelas que estão fora tentando entrar. Então, os jogos são desse caráter, então tudo tem muito algo envolvido, e você não tem outra oportunidade. Então, por isso que o próximo jogo a gente trata como a nossa final de Copa do Mundo, a gente trabalha o nosso melhor, e o que nós vamos continuar a fazer é justamente buscar evolução nesses aspectos que nós mencionamos anteriormente, aspecto tático, físico, técnico e mental. Então, é isso que a gente vai trabalhar diariamente, para que a gente possa sempre levar a nossa melhor versão contra o nosso próximo oponente, para que a gente possa fazer o maior número de pontos possível e continuar a sonhar com o nosso objetivo maior. Boa noite, Humberto. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Eu quero que você fale um pouco da emoção de vencer esse derby, que eu vi você passando ali para o túnel, muito emocionado, e falar um pouco também sobre essa preparação, essa transição ofensiva que vem encaixando muito bem e vem crescendo jogo a jogo. Olha, como eu falei, a semana ela é muito pesada, né? Então, a gente cuida de todos os atletas, a gente brinca, né? Quem cuida do treinador? Então, eu tenho um mentor que tem me ajudado muito, que é o Murilo, né? O Murilo Bronzeri. Então, tem me ajudado muito nesse processo. E assim como o atleta ele fica ansioso, assim como ele tem os seus momentos de dificuldades, nós não somos diferentes, a gente é ser humano, só que você tem que liderar uma equipe que não somente de atletas, mas de staff também, como já mencionou, são mais de 30 funcionários diretamente inseridos nesse processo para que a gente possa ofertar a melhor condição para os atletas entrarem dentro de campo e fazer o seu melhor, para que a gente consiga estar presenteando sempre o nosso torcedor, que é o maior patrimônio. E quando você vence um derby, a minha primeira vitória em clássico, tinha perdido uma, empatado a outra, e como eu falei, a gente não poderia decepcionar os nossos torcedores que estiveram presentes, embaixo de chuva, nos incentivando, nos empurrando do início ao fim. Eu já vivi essa atmosfera, sei da importância do torcedor bugrino, por isso que eu parabenizo novamente, para que eles possam aderir, continuar vindo para cá, para nos empurrar, nos ajudar em busca do nosso sonho maior. Então, é uma sensação de alívio, mas a partir de amanhã a gente já tem que começar a pensar no próximo adversário, que vale os mesmos 3 pontos. Eu sei que vencer um derby tem uma conotação maior, o jogo tem uma atmosfera diferente, mas nós vamos ter que mobilizar os caras a partir de amanhã na nossa representação, para que a gente possa fazer a melhor preparação dentro desse espaço curtíssimo de tempo que a gente tem, para poder ir lá enfrentar a Chapecoense, que vem crescendo desde quando o Claudinei chegou. Então, teremos muitas dificuldades, mas a partir de amanhã a gente começa a visualizar essa partida para criar a melhor estratégia para que a gente possa ir lá e representar muito bem a nossa instituição. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. O Guarani se retraiu um pouco no segundo tempo, mas praticamente não sofreu. Às vezes, para ganhar um derby, é necessário jogar dessa forma mais comedida. É claro que as condições climáticas extraordinárias do jogo de hoje interferem um pouco no perfil, mas teve essa orientação, existiu essa orientação para o time se expor um pouco menos, e se me permite, a entrada do Regis e do Isaac foram exatamente para tentar resgatar o controle do jogo e evitar um crescimento da ponte? Justamente, essa era a nossa ideia, são 2 jogadores que jogam de aproximação. A gente encontrou algumas dificuldades, né, no segundo tempo. A gente tinha até a retomada da bola, a gente tinha a posse, e muitas vezes até, se a gente trocasse o corredor, a gente teria vantagem.
mas infelizmente ou a gente entrou impedido ou aceleramos o passe, devido ao desgaste também. A gente sabe que é difícil, é um jogo muito intenso, e aí acabou tendo dificuldade. O adversário, por estar atrás, tentou de todas as formas jogar sua equipe para frente. O que nos faltou ali foi um pouco mais de manutenção de posse de bola, trocar melhor o corredor para que a gente pudesse obter vantagem no lado do campo, que aí proporcionava assim uma maior finalização. Então a gente teve essa dificuldade, mas a equipe teve o controle mesmo nesse momento final ali, sem tomar susto. A Ponte estava utilizando de arremate de média e de longa distância ou dos cruzamentos. Então a gente trabalhou essa questão também para que a gente pudesse ter um encaixe de área melhor, até porque eles preenchem muito bem a área. Então a gente fica feliz. É claro que a gente queria ter matado o jogo no primeiro tempo, até no segundo tempo tivemos possibilidades, mas é continuar a trabalhar, evoluir, para que a gente possa ter um controle e não chega no final da partida e ter algum tipo de sofrimento. Então, mas de novo, parabenizar o grupo de atletas. É muito difícil, é quase impossível, eu posso cravar aqui, você ser dominante em cima do teu oponente pelos 90 minutos mais os acréscimos. Algum momento ou outro você vai proporcionar ao adversário alguma possibilidade de fazer o gol. Então, mas a gente teve o controle a maior parte do jogo e a gente fica feliz pelo resultado de vitória. Boa noite, Humberto. Diego Alves, da EPTV. Em 111 anos de história do Clássico Campineiro, pela primeira vez o encontro foi apitado por uma mulher. Qual que é a sua avaliação da arbitragem da Edna Alves hoje? Obrigado. Boa noite. Eu não costumo falar muito de arbitragem, nem quando às vezes nos prejudica, mas, ao meu ver, ela teve uma boa condução, um jogo difícil, como eu falei. Para ela também, para toda a arbitragem, né, também não é fácil, até pelo que envolve, mobiliza uma cidade, para de fato uma cidade, é uma pressão enorme, tanto para nós como para o nosso oponente. Então todo mundo ali com os nervos à flor da pele. Ao meu ver, ela conduziu bem, e parabenizar pela carreira que ela tem tido e torcer para que ela possa realizar todos os seus sonhos. Loser, boa noite. Vini Zabarca, TV Bandeirantes. Primeiramente, parabéns pela vitória. Hoje você pôde levar força máxima a campo, né? Mas a gente sabe da qualidade também que tem o banco de reservas do Guarani. A gente pode dizer que o time que entrou em campo hoje, os 11 iniciais, é o time titular ideal do Loser, pelo menos para as próximas rodadas, assim? Eu não vejo dessa maneira, né? Até porque hoje a gente foi com uma estratégia, a gente tem excelentes valores aqui. Quando a equipe, já falamos isso aí também, quando a gente tem a possibilidade de contar com todos, a equipe, esses atletas nos permitem algumas variações, algumas estratégias para você iniciar e aquilo que você entende que o jogo vai pedir. Então, quando você tem a totalidade, até porque o nosso grupo é muito enxuto, se você traçar aí e investigar os outros adversários, que tem um número muito maior dentro do teu elenco. Então, quando a gente tem essa totalidade, isso é um facilitador, e mostramos isso aí mais uma vez. Então, fizemos um jogo seguro, um jogo que conseguimos controlar a maior parte do jogo e fomos merecedores dessa vitória. Então, a gente celebra, comemora quando a gente tem disponível todo esse elenco, porque isso nos faz cada vez mais forte. Humberto, muito prazer. Vinícius Dias, da Record TV. Em 2018, no último derby que você disputou aqui no Brinco, foi aquela derrota por 3-2 contra a Ponte. Queria que você traçasse um paralelo e explicasse o que mudou do Humberto de 2018, do derby 191, para o derby de 206, agora com uma vitória. Como todo profissional, né? Todo segmento, todo mundo procura evoluir, tanto profissionalmente como pessoalmente. Humberto não é diferente, né? Então, desde quando aqui saí, em 2018, final de 2018, procurei sempre estudar, me aperfeiçoar, melhorar, e estou em constante evolução e crescimento. Então, tenho muito a aprender, muito a crescer. Então, por isso que todo dia que eu acordo, eu procuro fazer o melhor com a condição que eu tenho, para que eu possa evoluir, que eu possa crescer. Eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço, tenho como missão melhorar sempre os atletas que eu trabalho, facilitar o jogo para eles, procuro me entregar ao máximo aos clubes qual eu defendo. Então eu compro mesmo, eu fico engajado, tenho esse comprometimento, não poderia ser diferente, até pelo cargo que a gente exerce e pela paixão que eu tenho. E traçando um paralelo, dizer que aquele derby, eu até disse isso na entrevista, foi um dos dias mais tristes da minha vida futebolística, e hoje posso dizer, mesmo com as conquistas que eu tive de Campeonato Brasileiro,
dos estaduais que eu já conquistei, de quebrar algumas marcas em alguns clubes, seja na Sul-Americana, ou de levar equipes mais adiante em Copa do Brasil, trazendo receita para esses clubes. Hoje, esse jogo, esse dia, ficará marcado na história breve do Humberto aí como um dos melhores dias vividos também. Então, muito feliz, mas sabedor que a gente tem muito a evoluir, muito a crescer. Mas, como eu falei, é celebrar no dia de hoje, a partir de amanhã, às 9 horas, já mentalizar o próximo adversário, que vai ser mais uma barra pesada que iremos enfrentar. Humberto, boa noite para você, para todos que nos acompanham também. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Você disse sempre que o jogo seguinte é a final de Copa do Mundo. Mas eu acho que esse jogo ele foi uma final de algo além de uma Copa do Mundo. Tanto pela reação dos jogadores, quanto por você dizer agora que é um dos dias mais felizes da sua vida. Como é que foi a semana do derby dentro do vestiário? Porque a gente via que a cada corte era uma comemoração insana do banco. Esse jogo era de fato um objetivo além que esse elenco queria conquistar esta luta do campeonato? Com certeza. A gente sabe, a atmosfera era diferente do derby. Então você precisa mobilizar também, preparar bem em todos os aspectos, como eu mencionei, tático, técnico, físico, mental. A mente potencializa essas três vertentes. Então a gente sabe que é um jogo muito estudado, de muita estratégia. Você não pode entrar na pilha do jogo, que daqui a pouco você perde um jogador, sua estratégia vai embora. Então nós trabalhamos muito esses aspectos, conversamos bastante ao longo da semana, e mais do que isso, trabalhamos muito. Mas o que nos trouxe confiança, segurança, foi na nossa representação, no qual os atletas se comprometendo com aquilo que teria que ser feito para a gente poder sair de campo hoje com essa vitória. Então a gente fica feliz por tudo aquilo que a gente traçou como estratégia, a gente foi recompensado após o apito final da Edna com essa grande vitória. A gente sabe o que simboliza vencer um derby, principalmente para os nossos torcedores, internamente também tem um caráter diferente, mas a gente tem utilizado uma fala aqui que sempre o nosso próprio oponente é sempre uma pedra gigante que a gente tem, um obstáculo gigante que a gente tem no nosso caminho, e a gente vai precisar da ajuda de todos para que a gente possa tirar esses obstáculos à nossa frente e continuar a visualizar em busca do nosso sonho, aproximar do nosso sonho. Então hoje era mais uma oportunidade para a gente vencer um oponente, vencer um obstáculo, para continuar a visualizar lá na frente aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha. Então por isso a vibração, não somente hoje, mas em todos os jogos daqueles que estão no banco. Por isso que eu sempre falo, quando a gente está todo mundo à disposição, o Guarani ele é forte. Então vê o engajamento, o comprometimento daqueles que estão e aqueles que entram e aqueles que estão fora, que não têm a possibilidade de entrar. E isso faz uma equipe forte, uma equipe vencedora. Então por isso que eu faço, sempre quando eu tenho a oportunidade, eu falo aqui para vocês e falo a eles também, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Guarani. Boa noite, Humberto. Meu nome é Elídio Teixeira, eu sou da Rádio Resenha do Interior. Eu sou de São Paulo, vim para cá para viver essa emoção do derby pela primeira vez. Eu nunca tinha vindo para cá assistir um derby, mas a minha pergunta seria um pouquinho até mais ampla do que o jogo em si. A gente percebe muitas vezes, o Guarani fez isso hoje, o Guarani fez uma imposição física, técnica e tática desde o começo do jogo em cima da Ponte Preta, não deixou a Ponte Preta respirar, conseguiu fazer o seu gol. Por que a maioria dos times, não é só o Guarani, não conseguem fazer também com que essa imposição técnica, tática, aconteça nos jogos fora? A imposição também técnica e tática do time adversário, o gramado, a torcida, o que influencia tanto para que não... Por exemplo, o Guarani no próximo jogo agora fora não faça a mesma coisa também, consiga fazer 1, 2 gols para cima do adversário? Esse é o nosso desafio diário, e justamente a gente treina essa equipe e mentaliza justamente para que a gente possa enfrentar tanto dentro de casa e fora, tenhamos a mesma postura. Então nós já tivemos controle de jogos mesmo jogando fora com a atmosfera totalmente adversa, foi o caso do Criciúma, foi o caso do Avaí, que vem na minha cabeça, o próprio ABC, que tinha colocado 13, 15 mil pessoas lutando pela zona, o controle absoluto do jogo. Então nós tivemos também momentos bons jogando fora de casa. É claro que um dia ou outro, você estando num dia ruim, foi o caso do Sampaio Correia, o próprio Botafogo. Eu acho que foi essas duas partidas que a gente jogou muito abaixo daquilo que a gente pode. Então nós conversamos bastante para aprender
com esses jogos também, para que a gente tivesse também uma preparação melhor para esses embates. Então é isso que a gente trabalha. Então a gente quer sempre colocar o time para frente, mas às vezes o próprio oponente que te empurra para trás devido à sua necessidade. A gente tem que sempre lembrar que também tem um adversário que treina, que almeja os 3 pontos. Então por isso que a gente trabalha muito diariamente para que a gente possa ser uma equipe que se impõe em cima do oponente, independente de jogar no Brinco de Ouro ou fora de casa. Então a nossa estratégia vai ser justamente essa: a gente recuperar esses atletas, criar a melhor estratégia para que a gente possa, lá em Chapecó, saber neutralizar os pontos fortes do adversário, mas quando tiver a bola, não perder esse ímpeto ofensivo, porque é isso que é a identidade desse grupo, é a identidade desse clube também. O torcedor gosta de ver os seus atletas buscando o resultado de vitória do início ao fim, se impondo em cima do adversário, haja visto o número de craques que já vestiram essa camisa. Então é uma responsabilidade ainda maior, então por isso que a gente trabalha cada vez mais para que a gente possa se impor em cima dos nossos oponentes, independente seja no Brinco ou fora de casa. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Ok, Brinco de Ouro, muito obrigado. Encerrado. Olha, o público foi grande, mas a coletiva também, hein? Público, 15.900, renda 355 mil. Bruno José marcou a 41 do primeiro tempo, Guarani 1.0. Já teremos aqui a votação do craque, o craque do Guarani e o craque da Ponte. Agora preste muita atenção que eu vou falar de uma escalação que dá de 10 nas outras. Eu estou falando do timaço da Votorantim Cimentos. Na fundação, entra em campo o Cimento Votoran. Um clássico como o nosso derby. Ele é resistente e seca rápido, por isso o trabalho rende, cimento para toda obra. Na hora do acabamento, vai de Votomassa, argamassa que espalha fácil e dá 10 anos de garantia. Para completar essa seleção, temos a linha de rejuntes para o acabamento e os aditivos, né? Imper Plus para impermeabilizar sua massa e o Superfix, que dá atenção pelo comandante Batista, mais um derby, 55 derbys em Campinas. Batista, vamos lá, o craque do Guarani, Batistão. Oi, Edu, o craque do jogo, indiscutivelmente, foi o Bruno José. Ele é o craque do Guarani e o craque do derby 206. Marcou um golaço com muita capacidade, bateu na bola com maestria e mandou no ângulo, golaço. Então é o craque do Guarani e o craque do derby, Bruno José. O conceito dele é ótimo. Sim, mas segura, o comandante, é o seguinte, hein? Bruno José, craque do jogo e o craque do Guarani e o da Ponte, hein, Batistão? Bom, Edu, o craque do lado da Ponte Preta, a Ponte não teve um jogador assim que luziu. Jogadores muito determinados, especialmente no segundo tempo, mas não teve um grande jogador, né, um articulador, um jogador que merecesse ser o craque do jogo. Mas eu gostei muito da performance do Fábio Sanches. Ele desenvolveu bom trabalho, claro que perdeu o jogo, o time da Ponte, mas o Fábio Sanches, para mim, foi o craque do lado da Ponte Preta. Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo nessa grande jornada esportiva. Um abraço, Edu. Obrigado, grande Batistão, hein? E segunda-feira, 12h01, na TV Bandeirantes, os donos da bola. Você comandando aquela lata e tal, aquelas coisas, né? Segunda-feira tem melhores momentos e grande opinião. Roger Williams, do meu lado aqui, muito obrigado pela companhia. Roger Williams, que teve os números do derby. Vamos lá, o craque do Guarani da Ponte, Roger. Do Guarani não tem erro, né? Bruno José, um golaço. Aliás, que fase vive o Bruno José. Não só o craque do Guarani, mas também como craque do jogo. Dos lados da Ponte Preta, poucos se salvaram, né? A Ponte não foi tão mal no segundo tempo, mas é difícil você destacar alguém que teve uma atuação individual acima do normal. Para mim, o Filipinho não comprometeu no meio de campo, tentou alguma coisa em termos de ataque. Para mim, é o craque da Ponte Preta. Tá bom, então você fica com Bruno José, é isso? Isso. E Felipinho. E Filipinho. Roger, muito obrigado pela companhia, viu? Muito bom estar com você aqui, me ajudou demais. Foi muito uma obrigado satisfação mesmo, viu? Participar aqui de mais um derby, o primeiro aqui ajudando toda a equipe da Bandeirantes. Que números sensacionais. Todos aqui da retaguarda, parabéns também, a equipe técnica toda. Eu parei de anotar a hora que nós chegamos a 250 pessoas, a gente ia começar a mandar um abraço, mas o jogo foi eletrizante.
Foram mais de 300 WhatsApp só no primeiro tempo que nós recebemos, fora as milhares de pessoas que participaram com a gente também pelo YouTube. Um grande e forte abraço, Edu, até a próxima! Se Deus quiser. Grande Roger Williams. Vamos lá, cadê o Catarino, hein? Vladimir Catarino, primeiro craque do Guarani, Catarino. Fala, Edu, meu voto vai pro Bruno José, né? Pelo golaço que fez e pela importância exatamente desse gol que trouxe a vitória à equipe do Guarani. Meu voto para craque do jogo vai para o Bruno José, Edu. A coisa aqui é dinâmica. O senhor Vladimir Catarino, Bruno José e da Ponte, hein, Catarino? Oi, Edu, meu voto como craque da Ponte Preta vai pro Felipinho, hein? Felipinho, mais uma vez, foi valente ali na marcação do meio campo, então para craque da Ponte eu voto no Felipinho, Edu. Muito obrigado, Vladimir Catarino, parabéns pelo trabalho, hein? Até a próxima, até terça. Esse é o Catarino, meu repórter. O outro repórter, o Catarino falou do Guarani, Heitor Fredo falou da Ponte. Heitor Fredo, o craque do jogo, o craque do Guarani. Oi, Edu, pelo lado do Guarani tá fácil escolher o craque. O Deb 206 vai ser conhecido como o Deb do golaço do Bruno José. Bruno José, o craque do Bugre, nessa vitória 1-0. Calma. Segura e respira, Heitor Fredo, voltando, e o craque da Ponte. Agora o craque da Ponte Preta, difícil escolher nesse jogo, hein, Edu? Eu vou ficar com o capitão Fábio Sanches. Teve alguma liderança, se o Guarani não fez mais, principalmente no primeiro tempo, muito é também pelo sistema defensivo comandado por ele. E no final do jogo deu a cara a tapa. Falou com a imprensa, não passou correndo pro vestiário, viu, Edu? Ô, Heitor Fredo, grande abraço, parabéns pelo trabalho. Você todo dia na TV aqui no Brasil Urgente, é isso? 4 da tarde? Cuidado da Atena! Da Atena, cuidado, hein? Heitor Fredo na fita. Sensacional esse menino, espetacular. Um abraço no seu papai também, Adilson Fredo, tá bom? Quem falta agora? Ô, Tigrão, não esqueci de você não. Alô, Tigrão! Alô, Tigrão! Você me ouve? Claro, em alto e bom som. Por gentileza, o craque do Guarani e o craque da Ponte. Ora, o Guarani, indiscutivelmente, um gol histórico, espetacular, um gol de categoria individual, de habilidade, de visão, né, de antevisão do lance, viu onde estava o goleiro, um gol de cavadinha, sensacional. Craque do jogo pelo lado do Guarani é o Bruno José e também o craque do derby. Do lado da Ponte, ninguém assim se destacou individualmente. Acho que a Ponte é um time previsível, a Ponte é um time sofrível, a Ponte é um time que mesmo quando o Guarani recuou e falou, vem Ponte, tô te esperando aqui, e a Ponte foi, mas ajoelha, mas não reza. Vai, pela liderança, até pela performance técnica também, pelo posicionamento, enfim, pelo desempenho dele durante o jogo, também fico com Fábio Sanches. Fábio Sanches, que tirou uma de cabeça, um chute do João Vitor. Tava dentro essa bola, hein? Foi no primeiro tempo, né, Tigrão? Lá no gol do placar, limpou, né? Deu uma limpada, João Vitor chutou, até você falou. Tinha muita gente na frente do Kaique França. Sim. E a bola já tava... Sabe quando ela sai do pé do jogador, você fala, ih, gol. Essa não tem erro. E aí aparece do nada, como se fosse um imã de bola, né? Ele atrai a bola para a cabeça, aparece o Fábio Santos e salva o gol. Essa bola ia entrar. Eu tirei. Porque o Kaique tinha muitos jogadores na frente e teria dificuldade para chegar na bola. Foi a 20 do primeiro tempo, na hora, para o nosso Danilo Capucci. Tira! Danilo Capucci tirou, é uma das propostas da defesa do jogo. Na sequência, o Tigrão vai escolher a defesa do jogo. Olha, é o seguinte, agora é 21h22, gente, mais 8 minutos. 8 minutos, promoção no ar pelo YouTube. Você, por gentileza, acesse o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, você manda seu nome completo, CPF e essa senha, e estará concorrendo a uma ferramenta da Uesco, que nós vamos falar aqui, o vencedor, aqui no nosso apito final. O sorteio é feito pelo site O Sorteador, tá bom? Depois eu repito também os ganhadores da furadeira durante o jogo. Foram 4 furadeiras que sorteamos. Eu vou falar. Aqueles que mandaram a mensagem durante a semana, contando uma historinha que viveu no derby, e eles ganharam um radinho. A MFM também vou falar aqui, os vencedores mais uma vez. A retirada é a partir de quarta-feira, mas gente, a produção vai mandar um WhatsApp
explicando o dia e horário da retirada dos prêmios. 21 e 23, Bruno José, 41, primeiro tempo fez, Guarani 1.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha o seguinte, então o craque Uesco, o craque do jogo, olha, o craque do Guarani do jogo, Bruno José, unanimidade, e da Ponte o craque foi o Fábio Sanches com 3 votos do Batista, do Tigrão e do Heitor Fredo, enquanto que o Felipinho, voto do Vladimir Catarino e do Roger Williams. Olha, essa é para você, profissional que busca inovar o seu trabalho, a nova furadeira de impacto da Uesco, a WS 2558K2, já está dando o que falar em construções do Brasil todo. Escuta só o que eu vou te falar e o que vem nela. Motor branchless, 3 funções e mandril com aperto rápido, entregando até 38 Nm de torque e acompanhada de 2 baterias de 2 amperes. Não precisa nem falar mais nada, hein, não é mesmo? É a escolha de quem pega pesado, seja de madeira, concreto ou metal. Olha, você escolhe. E o melhor é que você já pode garantir a sua furadeira de impacto WS 2558K2 e viver toda a inovação Uesco. Confira na revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Uesco, 10 anos construindo com você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Iga
Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz saboroso 5 quilos, 20,98. Feijão Biguá Carioca 1 quilo, 4,98. Farinha de trigo Dona Benta 1 quilo, 4,98. Açúcar União Cristal 5 quilos, 18,69. Ofertas válidas até 4 de setembro. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. 206 no Brinco, Guarani foi de Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo no finalzinho, e Bruninho, depois Isaac, Bruno José, depois Pablo Tomás, Derek, depois Bruno Mendes e João Vitor, depois Regis, técnico Humberto Louser. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, depois Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, depois Thales no intervalo, Felipe Pinho, Leonaldi e Elvis, depois Igor Torres, Paulo Baia, depois o André. Isso foi a 41 do primeiro tempo, assim que a Ponte tomou gol, saiu Paulo Baia, entrou o André e o Eliel, depois Everton, técnico Pintado. Apitou Edna Alves Batista, primeira mulher a apitar um derby. Cartão amarelo, começando o comandante Guarani, só Alan Santos e o auxiliar técnico Benhur. Cartão amarelo para a Ponte, Luiz Felipe, André e Matheus Silva, sendo que o André e Matheus Silva, terceiro cartão, hein? Então André e Matheus Silva não jogam contra o Sampaio Correia sábado que vem no Majestoso. Cartão vermelho para Benhur nos acréscimos, tinha levado antes amarelo, levou vermelho o auxiliar Benhur. Olha, é o seguinte, o gol foi do Bruno José, a 41 do primeiro tempo, lá no gol do placar, público 15.937, é o melhor público esse ano no Brinco e a renda 355.330. A ficha técnica de Guarani 1.0 aqui no apito final da Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. A defesa do jogo. Antes, porém, da defesa, deixa eu falar aqui para você, olha, conheça a história do João, que encontrou a solução para seus problemas com a CNH através da Benedetti Assessoria em CNH. Eu estava prestes a perder minha carteira de motorista, diz aqui o João, devido a problemas com pontuação. Foi quando descobri a Benedetti Assessoria em CNH. Eles me deram o suporte necessário para enfrentar essa situação. Além disso, a Benedetti Assessoria em CNH me ajudou a simplificar o processo de documentação do meu carro e me deram a melhor cotação de seguros. Com a ajuda da Benedetti, aê João, assessoria em BNH, o João superou os obstáculos e manteve sua CNH. Ele confiou na experiência de quem entende do assunto. Visite a Benedetti Assessoria em CNH na Avenida Orozimbo Maia, 1465, ou entre em contato pelo WhatsApp 19 999 11 6911. Não deixe que as burocracias afetem sua vida. Confie na Benedetti Assessoria em CNH para encontrar a melhor solução. Bandeirantes! Ok, vamos lá então. Olha, está encerrado, hein? Está encerrada a promoção da Uesco. Quem mandou pelo WhatsApp. Estamos aqui no YouTube, o número está aqui no WhatsApp. Quem mandou o nome completo, a senha para esse WhatsApp. Daqui a pouco, no apito final, eu vou falar quem foi o vencedor desta furadeira Uesco. Foram 4 durante o jogo, mais essa aqui no apito final. E radinhos, hoje aqui também, que foram sorteados, que mandaram a história durante a semana. Vamos lá, Tigrão. Primeira proposta, gente, 2 minutos de jogo. 2 minutos. O Lucão me atrasa uma bola pro Pegorari e o Eliel quase pegou. Prensou com o Pegorari e ela saiu. Deram o tiro de meta e o lance foi assim, hein, Batistão? Mensagem, o time da Ponte, lançamento errado, vem Lucão, recua, toca lá dentro da área para Pegorari. Pegorari saiu jogando com dificuldade, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, ele fechou pra cima dele, quase tomou, mas não tomou.
E agora uma discussão entre o Pegorari e o Alan Santos e é tiro de meta para o Guarani bater. É, porque o Alan Santos tem aquele problema de Juventude atrasado que deu pro Pegorari, saiu o gol, o Guarani perdeu. Bom, aí como a chuva já tava. Aí 13 minutos parou, o jogo parou, chuva de granizo, e aí 5 minutos paralisado, voltou depois de 5 minutos. Vamos lá, assim que volta, olha o João Vitor atacando o Guarani lá pro gol do placar, dá uma limpada na marcação e chuta o Fábio Sanches. Tira de cabeça ou bate na cabeça dele, um chutaço de endereço. Oi, Batistão. Matheus Barbosa levantou no campo de ataque. João Vitor, bico esquerdo na grande área, partiu, limpou, dominou, vai bater uma paulada. A bola tocou no Fábio Sanches. Voltou reboteada lá pela esquerda ainda. João Vitor vem pela esquerda. É isso aí, que paulada. É o seguinte, vamos lá, 25, 5 minutos depois, o João Vitor é o mais vertical. Ele pega a bola, parte pra cima, só que aquele foi lançado. Foi um dos Matheus que lançou. Eu não sei se foi o Matheus Barbosa ou o Matheus Bueno. Um dos dois, cara a cara, meteu o João Vitor cara a cara. O que foi que fez o Kaique França? Domina, vem pro jogo o time do Guarani. Matheus Barbosa lançou para João Vitor, entrou na área, bateu, defendeu Kaique França. Com os pés, a bola voltou, Bruno José. Com os pés, Kaique França jogando de amarelo. Olha, antes do gol, 40, falta pro Guarani na bola, Bruninho. Efetividade da Ponte, falta 47. Cobrada, batida, pega lá atrás, pega firme, Kaique França. Bom, acontece o gol do Bruno José, um belo gol, a bola bate no travessão e entra, 1-0, tudo bem. E olha, 47, o que o Pintado fez? Assim que sai o gol, ele tira o Paulo Baia e coloca o André. E aí a 47, uma falta lateral, o Elvis vai cobrar. Oi, Batistão. Elvis, cobrança de falta, levantou na área, André de cabeça vai embora. A bola passou lambendo o travessão, inclusive ficou ali enroscada na rede, mas pelo lado de fora. Cabeçada perigosa, mas o Heitor Fredo até escrevia no lance que talvez fosse pro VAR, porque na trajetória alguém tinha sofrido uma falta aí, falta de ataque da Ponte. Mas vamos lá, segundo tempo, 10 minutos, aquela cobrança de escanteio, vai o Bruno José e o Mike. 2 para cobrar o escanteio. O Guarani fez isso aí. E aí cobrou o escanteio, toques curto. O Mike, ele vai cruzar, mas a bola ganha outro destino, outro efeito, hein, Batistão? Mike rolou curtinho para Diogo. Matheus voltou no Mike. Meteu o pé canhoto, bateu direto e vai embora. Batida de longe, a bola veio caindo repentinamente, passou lambendo o poste. Que perigo! Por pouco, por muito pouco, o Guarani não faz o segundo, é tiro de meta. Olha, aí entrou o Mailton entrou a 20 do segundo tempo, logo de cara, no comecinho o Mailton, olha, mesmo entrando a 20 do segundo tempo, foi o que mais chutou da Ponte, entrou com bastante vontade o Mailton, e um chute de longe, vamos lá, 25 segundo tempo, um chute lá no gol do placar, hein, Batistão? E na Elvis recolhe pra Mailton, pé direito, uma bomba, pegou bateu forte de pé direito, Mailton, mas o Pegorari atento e ligado, pegou. Bom, numa dessa, o André já tinha errado uns 2, 3 passes, mas de cabeça até que tentou. Vamos lá, 31, Arthur cruzando. Vamos lá, Batistão. Reboteada, sobrou o Arthur, pé canhoto, cruzou, André de cabeça, pega Pegorari. Não saiu forte a cabeçada, mas saiu colocada, atento, ligado, Pegorari, pegou. Colocada. Oi, Tigrão. E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Edu, eu acho que indiscutivelmente essa que o João Vitor saiu cara a cara com o Kaique França e ele fez uma defesa importantíssima. Tudo bem que o João Vitor também deu uma facilitada porque ele chuta a bola reta, né? Ele não tira do goleiro, mas chutou muito forte para fazer o gol. E se o Kaique França não vem de encontro e fecha o ângulo, diminui o ângulo da batida, ele teria tomado o gol. Para mim, essa a defesa do jogo, o lance que o Carlos Batista descreveu exatamente assim. Matheus Barbosa levantou no campo de ataque, João Vitor, bico esquerdo na grande área, partiu, limpou, dominou, vai bater uma paulada, a bola tocou no Fábio Sanches, voltou reboteada lá pela esquerda, ainda João Vitor vem pela esquerda. O Fábio Sanches tira de cabeça, perigosíssima não bola. Não é essa daí, não. Não, desculpa, não, Tigrão. Não é essa daí.
Qual que é? É João Vitor com cara a cara. Cara a cara. É o lance 3. Perdão, meu caro Gabriel Ribeiro. Lance 3. Aquela cara a cara, Tigrão. Cara a cara. Vamos lá. Cara a cara, exatamente. Lance 3. 25 do primeiro tempo. Tava 0-0. Tomila vem pro jogo. O time do Guarani. Matheus Barbosa. Lançou pra João Vitor. Entrou na área. Bateu. Defendeu Kaique França. Com os pés, a bola voltou, Bruno José para Diogo Matheus, cruzou. Todos os dias você encontra ofertas sensacionais no Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, tudo em alimentos, bebidas, mercearia, produtos de higiene e limpeza, hortifruti e muito mais nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sempre os melhores preços para a sua economia. Anote: picanha suína temperada Suinco, R$ 21,69 o quilo. Suco Express laranja ou caju, 2 litros, R$ 14,69. Queijo parmesão ralado Quinino, 40 gramas, R$ 3,79. Sobremesa Danette Danone chocolate ao leite, 360 gramas, R$ 8,98. Olha, tem essas ofertas e muitas outras valendo até segunda-feira, dia 4 de setembro. Confira na loja toda, hein? Compre sem sair de casa pelo Televendas no Iga Atacado. Aproveite, pague suas compras com cartão alimentação, agora com muito mais bandeiras e tem muitas outras opções de pagamento também. Acesse mais ofertas no site iga.com.br. Siga também no Instagram e no Facebook Iga Atacado Oficial. Bandeirantes! Na sequência, gabarito, tintim por tintim, jogador por jogador. E vou repetir os ganhadores do radinho que mandaram mensagem durante a semana, contando uma historinha em algum derby que foi. Repetindo aqui, durante o jogo, quem ganhou a ferramenta? O Esco. Olha, foram 3 mulheres, parabéns às mulheres participando. E daqui a pouco vai sair o ganhador de agora, quem participou agora no apito final, que teve que mandar a senha também. O pessoal pelo WhatsApp anotou também, pelo YouTube, anotou o WhatsApp e mandou. Agora 21h40. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Doe Órgãos, Doe Vida. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Tigrão, Guarani 1, Ponte 0, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, porque o Guarani jogou. O Guarani foi superior no primeiro tempo, a Ponte foi superior no segundo. Só que a superioridade da Ponte no segundo tempo é aquela superioridade enganosa, né? Ficou com a bola e tal, mas não produziu nada. E o Guarani no primeiro tempo foi superior e criou as situações, defesa do jogo, o gol,
o outro gol salvo pelo Fábio Sanches. Então melhora o primeiro tempo, mas um jogo abaixo, bem abaixo do que era a minha expectativa, com muito boa vontade e conceito regular. Olha, público 15.900 com 355 mil de renda. Começando pelo mandante, goleiro Pegorari, nenhuma defesa de relevo, porém, logo a 2 minutos de jogo, uma atrasada aí do Lucão, ele foi dominar com a bola, o Eliel entrou, prensou quase, saiu em quase que perde e também forçando a memória, nos acréscimos. Qual foi o último lance do jogo? O Pegorari cobra um tiro de meta errado, dá no pé do André. O André pega, caminha, na marcação estava lá o Lucão. E talvez tenha sofrido uma falta, a Édia não deu nada, o Lucão prensa, bate na bola e o lance termina ali. Como é que foi o Pegorari, hein, Tigrão? Então, o Pegorari é um bom goleiro, mas eu vou dizer para você um negócio, se há 2 minutos de jogo, aquela bola que ele demorou para ter o tempo de reação, que o Eliel prensa com ele, se aquela bola entra, ele ia desbancar o Birigui, viu, Edu? Troféu Birigui. E o troféu Birigui, às vezes o Pegorari é bom goleiro, mas às vezes ele abusa um pouco, né? Às vezes ele acha que o nome dele é Pegorari Ceni, e não é, né? Ele não tem toda essa facilidade para jogar com os pés que ele acha que tem. Então hoje, ele não foi nada exigido, nada, porque a Ponte ofensivamente inexistiu, né? Mas em 2 oportunidades, essa que você descreveu aí no último lance do jogo, aliás, eu quero dizer para você que quem fez falta foi o André. O André primeiro faz falta no Lucão e depois o Lucão faz falta no André. Então, se a regra fosse aplicada à risca, o lance teria que ter sido paralisado exatamente quando o André segura pelo ombro o Lucão, só para a gente fazer justiça aqui. E aí, ela não deu nem de um nem de outro. Ela é a Edna Batista, né? Que apitou e apitou bem o derby. Então, o Pegorari, Edu, olha, pouquíssimo exigido e quase que entrega em 2 oportunidades, sei lá se por desatenção, por excesso de confiança. E veja que no lance que o Eliel prensa com ele, quem que recuou? O Alan Santos de novo, né? Se toma o gol ainda num derby, depois do que já aconteceu contra o Juventude, a torcida do Guarani ia chamar os dois de os dois patetas. Para sorte deles, não tomou, e o conceito do Pegorari trabalhou muito pouco regular. Olha, o Botafogo empatou, Vitor Sá, hein? Que fase do Fogão, 1-1, logo na sequência que sofreu, já empatou 1-1 lá no Engenhão. Botafogo e Flamengo. Olha, eu vou fazer o seguinte aqui, pra gente economizar tempo. Defesa, Diogo Matheus e Mike, os laterais, direita e esquerda, Lucão e Alan Santos. O que a destacar desses aqui, Tigrão? Foram pouco exigidos pela inoperância ofensiva da Ponte, mas fecharam bem a linha. No primeiro tempo os laterais apareceram, o Mike apareceu mais ofensivamente do que o Diogo Matheus e a zaga muito bem postada, muito bem postada. Um conceito bom para a defesa inteira do Guarani. Eu vou colocar o Bruninho também como meio de campo, os 2 volantes, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e o Bruninho, né? Bruninho teve um chute, uma falta que ele cobrou, primeiro tempo, segundo tempo foi bem diferente, jogo truncado e tal. Essa meiuca aqui, como é que foi, o Tigrão? Foi bem, os 2 volantes muito bem. No primeiro tempo, os 2 volantes saíram para jogar. Haja vista que esse lance que a gente elegeu aqui como a defesa do jogo, quem faz o lançamento, quem mete a bola com muita qualidade para o João Vitor no meio da defesa da Ponte, é o Matheus Barbosa. Então, volantes, no primeiro tempo, para cá de 0-0, até que o Guarani fez o gol, e depois que fez também, durante todo o primeiro tempo, eles jogaram bastante adiantados, e jogaram apoiando, empurrando o meio-campo da Ponte para trás, e tiveram uma grande participação, tanto o Matheus Barbosa quanto o Matheus Bueno. O Bruninho, sempre veloz, sempre agudo, sempre perigoso, mas muito bem marcado. A Ponte sabia que ali talvez estivesse o ponto, vamos dizer assim, que mais chamava atenção, o jogador mais perigoso do Guarani do meio campo para frente. Então, um conceito bom para os 2 volantes e um conceito regular para o Bruninho. A comissão de frente é o seguinte, o Derek, se quiser falar alguma coisa, porque Bruno José foi o craque do Guarani, o craque do jogo, o gol que ele fez.
E o João Vitor, aquela limpada que ele deu e chuta aí na cabeça do Fábio Sanches, tinha endereço, ia complicar, e aquele lance cara a cara com o Kaique França. O Kaique França pegou com os pés tudo no primeiro tempo. Bruno José e João Vitor. Olha, o Bruno José foi o craque do jogo, por unanimidade, fez um gol espetacular, um gol antológico, um gol de consciência, não é aquela bola que sai do pé e, será que ele quis cruzar? Não, levantou a cabeça, viu o posicionamento do Kaique França e botou na rede, um gol espetacular. Então, e o João Vitor é um jogador perigosíssimo, Edu, perigosíssimo, você falou aí agora há pouco, muito vertical, o mais agressivo do Guarani com a bola nos pés. O conceito é bom para os dois, mas com um B+, pelo gol para o Bruno José. Olha, dos que entraram... O Derek, né, que eu não falei agora, flagrantemente fora de ritmo. Flagrantemente sem tempo de bola e com alguma dificuldade física. Não é esse o Derek que se transformou no atacante mais contundente do Guarani e no artilheiro da equipe dentro da Série B. Não é esse Derek. Conceito regular para ele. Para economizar tempo, o Guarani começou a mexer a 30 do segundo tempo, as primeiras alterações, então não vamos destacar ninguém que entrou. Daqui a pouco você fala do Humberto Loser. Olha, já tem aqui os ganhadores, tá bom? Vou falar no bloco, só vou terminar com o Tigrão, falo tudo que ganhou, como é que faz para retirar. Muito obrigado pela participação. Vamos lá na ponte, Kaique França. A defesa que ele fez estava 0-0, cara a cara com o João Vitor, defesa que marcou, e no gol, se ele teve culpa no chute do Bruno José, Tigrão. Eu não posso cometer essa injustiça com o Bruno José e nem com o Kaique França. O Kaique França estava no lugar que todo goleiro fica. Nenhum goleiro joga em cima da linha. É que o Bruno José teve muita perícia, né? Então se eu disser, ele estava mal posicionado, não estava não. Ele estava onde todo mundo fica. É que onde a bola foi é muito difícil pegar e eu não posso tirar os méritos de quem fez o golaço. E quem fez o golaço foi o Bruno José. Portanto, não teve culpa no gol e teve uma atuação no restante impecável. Inclusive, salvando esse gol aí, quando estava 0-0 ainda, do João Vitor, que saiu cara a cara com ele, e ele fechou bem o ângulo, conceito bom. Os laterais, Luiz Felipe na direita, Arthur na esquerda. Luiz Felipe teve muito trabalho com o João Vitor, Matheus Silva, Fábio Sanches, dupla de zaga. Fábio Sanches tirou uma de cabeça imprescindível, Matheus Silva amarelado, é o terceiro, não joga a próxima. A defesa e os laterais da ponte, Tigrão. O miolo de zaga, conceito bom e um conceito ruim para os dois laterais. Nenhum cruzamento, nenhuma jogada de ultrapassagem e ainda sendo envolvidos a todo momento, principalmente no primeiro tempo, pelo ataque do Guarani. E inclusive no lance do gol, onde é que estava o Arthur? Eu vejo no quadro, na imagem, eu vejo Amaral e Matheus Silva. E não vejo o Arthur e não vejo o Felipinho, que estava sendo o anjo da guarda do Arthur. E todo mundo na ponte sabia que o cara do Guarani mais perigoso era o Bruno José. Onde é que eles estavam? Aí o Amaral ficou olhando, assistindo, quase pediu autógrafo para o Bruno José, e o Matheus Silva também. Quando ele traz para a perna direita, o Matheus Silva se preocupa mais em não deixar o braço exposto para cometer o pênalti, para que a bola pudesse bater no braço dele. Ele vira de lado e esconde o braço. Teria que ter dado um bote, teria que ter rachado, e não foi. Nem ele, nem o Amaral. O Amaral foi olhando, né? O Bruno José trouxe da direita para a esquerda, puxou para a direita de novo, aí respirou, aí comeu uma paçoquinha, bateu e fez um golaço. E o Amaral olhando, né? Então não gostei dos dois laterais, Luiz Felipe inexistente e Arthur não sei onde é que estava, porque ali era o homem dele, ali era ponta direita contra lateral esquerdo, e ele não aparece no quadro. Conceito ruim para Luiz Felipe e para Arthur, e um conceito bom para o miolo de zaga, Fábio Sanches, o craque do jogo pelo lado da ponte, e muito seguro, jogando sério também, o Matheus Silva. Olha aqui, Guarani 1.0, gol do Bruno José, 41 do primeiro tempo, com 15.900 de público. Tigrão, você comentando agora, citou o nome do Amaral, Felipinho, Leonardo, não sei se quer complementar alguma coisa, e já emenda a palavra do Elvis, que foi até 30 do segundo tempo. Olha, o Leonardo, uma partida tenebrosa. O que errou de passe foi uma enormidade, pouca intensidade, é um cara que corre uma barbaridade, né? É um cidadão que tem uma intensidade, e hoje ele estava
Tava meio barro, meio tijolo, sabe como é que é, Edu? Sim. O Amaral, idem. Dos 3 volantes, o melhor, o Felipinho. Então, ruim para Amaral e para Leonaldi, regular para o Felipinho. E o Elvis entrou em campo, mas não jogou. Conceito ruim. Olha, a comissão de frente, Paulo Baia saiu logo que a Ponte tomou o gol, entrou o André e o Eliel foi até 20 segundos tempo, entrou o Everton. É o seguinte, o André teve 2 ações de cabeça logo que entrou e também no segundo tempo o gol do placar. Mas erros de passe, tá bom? Tigrão, vamos lá, desses aqui, quem a destacar? Bom, primeiro vou falar do Pintado daqui a pouquinho, mas acho que ele fez uma bobagem quando tirou o Paulo Baia, que é um cara que chuta bem e poderia ser uma boa opção para a Ponte. Acho que o Pintado errou. O André, Edu, 2 cabeçadas, o lance já estava impugnado porque houve falta de ataque no primeiro tempo, logo depois que ele entrou, e a do segundo tempo cabeceou lá, tal, tudo bem, acertou a cabeçada em cima, exatamente onde estava o Pegorari. Fora isso, ele me dá mais a impressão de um ex-atleta em atividade do que um centroavante para resolver o problema de gols da Ponte. Conceito ruim para o André. Paulo Baia, não vou atribuir nenhum tipo de avaliação, porque acho que ele foi prejudicado pelo Pintado, né? O Paulo Baia, e eu também não teria tirado o Eliel. O Eliel é um cara que pelo menos corre, ele pressiona a saída de bola do adversário, mas é mais fácil, né? Assim, você pegar o garoto que tá meio apagado, meio assustado com o jogo, e aí entrou o Everton, não me lembro do Batista ter falado o nome dele na partida, né? O Everton, fica sem conceito. Então, Eliel, um conceito regular pela luta, o André, que entrou, conceito ruim, pela displicência, bola dominada, um companheiro a 3 metros, a 1,5 metro, não 3 metros, ele dá no pé do adversário por 2 ou 3 oportunidades, aí é demais para minha cabeça. E o Paulo Baia deveria ter continuado, estava lutando, estava correndo, não estava produzindo, mas é sempre um cara que pode, num chute, numa mudança de lado ali, naquela jogada que ele faz fazendo a diagonal, saindo da esquerda, né? Vindo por dentro, trazendo para a perna direita e batendo. Deveria ter continuado no jogo, leva um conceito regular. Tigrão, eu tô em cima do laço, 2 minutinhos, se possível, para falar do Pintado e de Humberto Loser, que ganhou o derby, Tigrão. Bom, quem ganhou leva conceito bom, ele tratou no segundo tempo de garantir o resultado, veja você, tô falando do Loser, ele tira João Vitor, que é um velocista que ia pegar a Ponte no contra-ataque, porque a Ponte tinha que sair de qualquer maneira, estava perdendo, e põe o Regis para ficar prendendo a bola, segurando, enxuriçando, encebando a bola. E tira o Bruninho, que é outro velocista, e põe o Isaac, que é um jogador lento, mas que também gela a bola. Então, o Loser, quando ele viu que a Ponte ajoelhava, mas não rezava, ele falou, vou segurar e vou ganhar o jogo de 1-0, meu goleiro vai sair sem sujar a roupa. E foi isso que aconteceu. Mas no primeiro tempo ele foi para cima da Ponte e ganhou o jogo, conceito bom. E o Pintado, né, se limitou eu fiquei com a sensação, finalizando, que a Ponte foi para o brinco com 2 intenções. Empatar ou, se não fosse possível, pelo menos perder de pouco para não dar vexame. E eu não gosto de time com esse tipo de comportamento e não gostei da alteração. No momento em que toma o gol, ainda no primeiro tempo, vem o salvador da pátria chamado André Felipe. Não gostei dessa alteração, acho que ela foi equivocada, e o Paulo Baia, pelo pulmão que tem, pela mobilidade, por ser mais garoto, por estar melhor fisicamente, deveria ter continuado na partida. Conceito do Pintado é ruim. Olha, muito obrigado, Tigrão. Pessoal do YouTube, hoje nos visitaram 41.880 pessoas. Muito obrigado mesmo. Tigrão, recorde, né, Edu? Recorde Campinas, recorde Campinas aqui na Bandeirantes. Quando o Tigrão entra, o YouTube aumenta. Atenção, Tigrão, você está dispensado, parabéns pela maneira como sempre, comentando, sempre ilustre, espetacular, uma memória fantástica, Tigrão. Bom descanso, até a próxima. Um abraço, Edu, até a próxima, se Deus quiser. Parabéns ao Guarani que ganhou o derby, mereceu ganhar o derby
E parabéns à torcida do Guarani, que fez um espetáculo à parte e realmente deixou uma ótima impressão para o Brasil todo que estava vendo o jogo, de que Campinas é muito grande e que os nossos dois clubes são muito grandes. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, Não, Edu. esqueci, 30 segundos, Tigrão, a Edna, esqueci, a Edna Alves Batista, primeira mulher a disputar um derby, Tigrão. A apitar um derby, Edu. Olha, ela disputou também, você tem razão, porque é uma disputa. Foi bem. Gostei, era uma preocupação e eu tenho que dizer aqui que ela está de parabéns, conduziu com maestria, com maturidade, teve muita perspicácia no momento de aplicar a regra. Em alguns momentos que a Cuíca começou a roncar, ela foi líder, ela segurou, ela dominou a situação. Parabéns, conceito bom para ela. Grande descanso, abraço, grande Tigrão, muito obrigado. Abraço, Edu, até a próxima, se Deus quiser. Primeira mulher a pitar um derby, é isso aí. Olha, já os vencedores, hein? A Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 300 produtos e serviços financeiros para atender às necessidades de seus mais de 7 milhões de associados. Como uma instituição financeira cooperativa, aqui você é dono do negócio e participa ativamente das decisões e da distribuição dos lucros. Olha, se você está procurando uma instituição financeira que valoriza a transparência, a cooperação e o compromisso com seus associados, a Sicredi é a escolha certa para você. Com o Sicredi você tem acesso a uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo conta corrente, cartões, crédito, investimentos, consórcios e seguros, além de contar com um atendimento personalizado e especializado para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Não perca tempo e abra uma conta com o Sicredi agora mesmo. Sicredi! Bandeirantes! Atenção, tambores rufando, ganhou a furadeira Uesco, quem mandou durante o apito final, que teve que mandar a senha, quem ganhou, é tanto papel aqui, eu anotei, juro que eu anotei, tá aqui, quem ganhou foi João Fidelis, parabéns João Fidelis, a produção entrou em contato, tem o seu WhatsApp para retirada, e todos que participaram, nosso muito obrigado. Durante o jogo, aqueles que ganharam foram 2 no primeiro tempo. Ferramenta Esco, Viviane Aparecida Kishi, furadeira de impacto. Viviane Aparecida Kishi ganhou uma furadeira de impacto da Uesco. No primeiro tempo, Márcio Henrique Tolentino Pagano ganhou o martelete da Uesco. No segundo tempo, a Maria Lucinéia do Couto ganhou a furadeira de impacto com 800 watts. E no final do jogo, Tereza Lopes ganhou um nivelador a laser 360 graus da Uesco. A produção entra em contato, tem WhatsApp para retirar do prêmio. Vamos lá, aqueles que contaram durante a semana a historinha e ganharam Rádio FM faixa estendida. Mandou a historinha e for sorteado. Historinhas do Guarani: Celso Aparecido Cavalari, Luiz Carlos Lopes Júnior, André Passe, José Carlos dos Santos Lima, José Francisco Pinheiro, Sérgio Marba, Gilberto Vieira Brene, Osvaldo Calçavara, Luiz Henrique Jorge e Valdir Aparecido Merim, da Ponte, Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Eduardo Franco de Camargo Neto, Andréia Cristina Zanelato, Carlos Guerra, Fábio Alves de Almeida, Antônio Carlos Adorno, Carlos Eduardo de Lemos Matozinho, João Roberto Neves, Edson Ferreira dos Santos e Benedito Antônio Moreira Júnior. O nosso muito obrigado também pelo WhatsApp, produção avisando a retirada do radinho. Atenção, 41.880. 42 mil batendo agora, que nos visitaram no YouTube. Muito obrigado. E final do apito final de mais um derby 206. Quem narrou foi o amigo Batista. Tigrão comentou.
Reportagens de Vladimir Catarino do Guarani, Heitor Fredo da Ponte e com Roger Williams nos números. O Gleger e o CH participaram também no Concentração, depois eles foram para a TV, na transmissão de hoje da TV, que foi o jogo do ABC e do Sampaio. Não, foi do Ceará. Ceará 1, Criciúma 0. Se fosse às 17, transmitiríamos pela TV o derby também. Mas começou às 18, então a grade é reservada só para as 17 horas. Que nem, por exemplo, sábado que vem tem o jogo da Ponte, né? Ponte Sampaio, 17 horas. Aí a TV Bandeirantes faz aqui com a equipe do Batista. Gente, muito obrigado à nossa equipe técnica. Alô, Gil Kleber, Lucas Pessoa. Obrigado, Lucas Pessoa, nos monitorando no YouTube. Gabriel Ribeiro, irmão da técnica na mesa. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado por tudo. Gilberto Sufi na técnica externa. E o Danilo Capucci, Guarani 1, Ponte 0. Gol do Bruno José a 41 do primeiro tempo, com 15.937 de público. Gente, muito obrigado pelo carinho. Então eu volto na terça com Chapecoense e Guarani, depois no sábado Ponte Sampaio Correia. Muito obrigado. Até terça eu volto, se Deus quiser.